Esportiva Bandeirantes. Oferecimento Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há mais de 32 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. A Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadas.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Ligue 0800 100 0102. Jornada Esportiva Bandeirantes. Torcedor, um grande, forte abraço, boa noite! E ele não perdoa, ele marca! Microfonaço Bandeirantes aberto para a sequência do Campeonato Brasileiro Série C. 10ª rodada, estádio Willie Davids, em Maringá, no Paraná. A Ponte visita o Maringá Futebol Clube e busca reabilitação no Campeonato Brasileiro da Terceirona. A Ponte Preta, que faz uma campanha impecável fora de casa, em casa não se ouve bem. Tanto que vem de empate em 0-0 com o ABC, jogando no Moisés Lucarelli. Não vence a 2 jogos, justamente os 2 jogos em casa. Não marca gols a 2 jogos, justamente 2 gols ou 2 jogos em casa. E vai pegar o Dogão, o Maringá, que vem de derrota fora de casa para o Náutico. São 6 jogos sem vencer no total, 5 pelo Campeonato Brasileiro da Série C. Porém, em casa, não perdeu ainda nesta Série C. A equipe comandada pelo técnico Jorge Cartilho. Maringá e Ponte é o jogo que vamos acompanhar com toda a equipe de Carlos Batista a partir de agora, em FM 85,7, no aplicativo Rádio Bandeirantes Campinas, no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas, youtube.com/Portal Carlos Batista. As 2 lives já estão no ar e você que está por lá, deixe o seu like pra mim, o seu joia, fortalece a amizade e dá aquela força pra nega véia que hoje vai buscar de novo a ponta do campeonato. Nesse momento a Ponte é a 3ª colocada. Esse é o jogão que vamos acompanhar para você. Agora 7h10, hora esportiva do Brasil. Maringá, 22 graus, estádio Willie Davids, na bela grande cidade de Maringá. Em nome de Seara, presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há mais de 32 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. O Sicredi cuida muito bem do seu dinheiro e ainda melhor de você. Abra sua conta no Sicredi, aproveite as melhores soluções para a sua vida financeira. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br e Desktop, sempre ao seu lado. Ligue 0800 100 0102. Mais emoção. Tem futebol na Bambambam. Tem futebol na Bandeirantes. Seja bem-vindo, o torcedor vai chegando no estádio Willie Davids. Uma bela presença de público, sempre uma média alta de torcedores. 3º melhor público do campeonato os caras têm, hein? 5.300 por jogo, 21.200 no total.
Ingressos de 20, 40, 60, inteira, 10, 20, 30, meia, 3 setores diferentes. Torcedores visitantes, onde vai ficar a macacada hoje, R$10 a meia, 20 a inteira. Tem uma promoção legal lá, devia ser copiado por todo mundo, hein? Levou 1 quilo de alimento, paga meia. Levou 1 quilo de ração para doar para os animais, paga meia também. Por isso que o público lá é bom. E a Ponte vai ter esse ambiente. Apesar da fase ruim do Maringá, o público é bom. Ponte Maringá já já. E eu quero movimentar nosso timaço. Vem aí os destaques da jornada esportiva de hoje. Repórter Bandeirantes com a primeira manchete da Nega Véia, Macaca com 17 pontos. Alô, Pedro Piscinato. Boa noite, Pepe. Daqui a pouco o Pepe com a sua primeira informação. Daqui a pouco o Pepe. Daqui a pouco resolvendo aí a situação, o Pepe entra no ar com a sua manchete. Daqui a pouco também ele com a sua manchete do Maringá. Deixa eu pegar, vou pra jaula. Deixa eu passar na jaula pra pegar a opinião, o destaque inicial do nosso comentarista hoje dobrando. Valdemir Gomes, o da palavra fácil, ô Tigrão. Alô, Tigrão, um abraço pra você, boa noite, Tiger. Boa noite, grande abraço a você, grande abraço ao amigo ouvinte. Alô, Roger Williams, grande abraço a você, grande abraço ao amigo da segunda, da dobrada jornada esportiva da Bandeirantes. Ponte vai fechadona, hein? Não tem Elvis, não tem Serginho, vai com 3 volantes, Lucas Cândido, Dudu, né? Fecha ali o lado com Léo Kovic, Emerson Santos é zagueiro, é volante. Vamos ver. Quem é que tem a função de armar? Everton Brito não tem a característica. A Ponte abre mão da criatividade, não sei. Tá no banco, Elvis. Portanto, não é problema médico. É um problema ou é uma opção tática e técnica. Então, a Ponte vai mais reativa do que nunca. Se não tomar um gol logo de começo, pode, mais uma vez, surpreender um adversário nos seus domínios. A Ponte que tem a melhor campanha fora de casa. Eu não gosto desse ferrolho que a Ponte está montando. De qualquer forma, boa sorte para Macaca. Jogo duríssimo contra o Maringá no lindo norte do Paraná. É isso aí, Tiger, 7h15, marcou o 5º sinal, agora sim, o boa noite, o primeiro destaque da Ponte Preta, repórter Pedro Piscinato, alô Pepe. Boa noite, Roger, boa noite a todos os amigos ouvintes ligados aqui na Rádio Bandeirantes Campinas. Ponte Preta que vem de 2 jogos sem vencer, 2 tropeços jogando em casa no Moisés Lucarelli e busca na noite deste sábado reencontrar a vitória e voltar para a primeira colocação dessa Série C. Roger. Perfeito, tá aí a primeira informação do PP com a Ponte Preta, Nega Véia. Do outro lado tem o Dogão, hein? Os caras têm um mascote lá que é um cachorrão, um zóio meio fechado, outro meio aberto. 7º colocado, pelo menos no começo dessa competição, que o Guarani tomou a posição do Maringá, iniciou a 7ª colocação com 13 pontos nessa 10ª rodada. O tricolor preto, verde e branco, como vem o time de Jorge Castilho, Pepe. Equipe do Maringá que não vive boa situação na competição nacional, já são 5 jogos sem vencer nessa Série C, além de uma derrota para o Atlético Mineiro na Copa do Brasil. Somando ao todo 6 jogos sem vitória, o Maringá e busca nessa noite de hoje também reencontrar a vitória. Acredito em uma boa partida entre as equipes. Roger. Valeu, Pedro Piscinato vai estar comigo, quem também vai estar na jornada e daqui a pouco aparece para o seu boa noite, ele que está terminando o trabalho da primeira jornada pela TV, Gleger Zorzin, a opinião técnica da equipe de esportes e Carlos Batista. E você tá aí no YouTube comigo, quero abraçar o Gabriel.
A Nalu tá aqui também, Nalu Boero, João Melo, Gabriel Soares, Eduardo Balan, também com a gente aqui. Obrigado Eduardo, toda essa galera, Pedro Henrique, já mandando sua mensagem, deixa o like aí pra mim, youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Já vai se inscrevendo no nosso canal também, nós que estamos aí com muita gente já inscrita, 54.300 pessoas inscritas em nosso canal. Ele esteve na primeira jornada esportiva, vai estar comigo, não só no intervalo Bandeirantes, mas também depois do jogo, no maior pós-jogo do Rádio do Brasil, no apito final. E com a bola rolando, será o plantão esportivo mais bem informado do Brasil, porque na Bandeirantes o gol sai antes. Contigo, meu amigo, alô, Edu Pinheiro! Obrigado mais uma vez, um abraço aos amigos da Bandeirantes. Vamos com o nosso Em Dia com a Bola. Em Dia com a Bola, na Rádio Bandeirantes. Então a Série C é o seguinte, terminou ali na Pernambuco, Retrô 0, Londrina 4. Londrina, por enquanto, líder, 19 pontos. A Ponte em terceira com 17. No Brinco, Guarani 1, CSA 0. Boles narrou aqui, gol do Bruno Sanza, 29 do primeiro tempo, com 3.300 de público. Guarani, nesse momento, sétimo colocado com 14. Também tem 19h30. Além de Maringá e Ponte, São Bernardo e Anápolis. Amanhã, 16h30, Figueirense e Confiança. 16h30, ABC e Ipiranga. 19 horas, Caxias e Ituano. Às 19h, Tombense e Náutico. Segunda tem. Às 16h, Floresta e Brusque. 19h30, em Itabaiana do Gilson Kleina e o Botafogo da Paraíba. Olha, na Copa do Mundo de Clubes, gol do Paulinho no primeiro tempo da prorrogação, Palmeiras 1, Botafogo do Rio 0. 40 segundo tempo, partida paralisada entre Benfica e Chelsea. As condições climáticas, estava 1-0, está 1-0 para o Chelsea. Por enquanto, vai dando Palmeiras e Chelsea na próxima fase. Amanhã tem Mengão, 17 horas, Flamengo e Bayern de Munique. E o Fluminense na segunda-feira contra a Inter. Deixa eu ver o que mais aqui. Vamos ao Brasileiro da Série B. Nós tivemos na quinta-feira CRB 1, América Mineiro de virada 2. Ontem, Criciúma 1, Avaí 2. Hoje, o clássico de Goiânia deu Vila. Gol do Bruno Xavier. Vila Nova 1, Atlético Goianiense 0. Primeiro tempo na Liga Arena em Curitiba. O clássico Curitiba, Atlético e Curitiba 0-0. Lembrando que nessa Série B, a Ferroviária joga segunda-feira na Curuzu contra o Paysandu e, e o Botafogo de Ribeirão Preto joga na Arena Pantanal contra o Cuiabá. E aqui na Band você ficou em dia com a bola. Chegou o app Ponte ID, a sua plataforma completa de relacionamento com a macaca. O Ponte ID é a sua identidade ponte pretana e seu login único para acessar todos os serviços digitais da Ponte Preta. E agora, tudo o que você precisa está reunido em um só lugar na palma da sua mão, como adesão e check-in no TC10, ingressos, compra de alimentos e bebidas nos jogos, inscrição na corrida Ponte 10K, notícias e muito mais, com acesso rápido e seguro. Baixe agora na App Store ou Google Play. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Aqui no Sicredi, a gente cuida muito bem do seu dinheiro e melhor ainda de você. A gente usa inteligência artificial, mas não abre mão da gentileza natural. Por isso, além de contar com cartões, seguros, consórcios, investimentos e muito mais, você tem um atendimento humano sempre próximo. Seja em nossas milhares de agências ou pelos canais oficiais como WhatsApp, aplicativo ou site. Fale com nossos gerentes e abra sua conta. Sicredi é ter com quem contar. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Escolha o hambúrguer Texas Seara, feito com carnes selecionadas e o delicioso tempero original da Seara. A salsicha Seara tem sabor e versatilidade para o dia a dia ou para ocasiões especiais. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, no Residencial Bela Aliança e nos Amarais, em Santa Bárbara do Oeste e na Mega Loja em Sorocaba.
revolucionamos os planos de internet no Brasil. A velocidade, essa já é Giga. Seja com Giga Home Office, Giga Esportes e Cinema, Giga Gamer ou Giga Família, você escolhe o que mais importa para você. Tudo isso com ultra velocidade, estabilidade, segurança, diversão e muita emoção. Quer tudo e mais? O Giga Black é para você com experiência exclusiva. Planos a partir de R$ 169. Assine em desktop.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Rocha Autopeças, é confiança em primeiro lugar. Pare de fazer apenas a manutenção corretiva em seu veículo. Faça a manutenção preventiva. Ela evita danos maiores e garante a sua segurança e de todos. Na Rocha Autopeças você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Para o dia a dia ou para o churrasco, linguiça calabresa Seara, feita com carnes nobres e já vem defumada, cozida e temperada deliciosamente. O levíssimo Seara, feito 100% de lombo suíno, 38% menos sódio e 30% menos gordura. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. De volta, estádio Willie Davids em Maringá. Daqui a pouco tem Ponte Preta contra o Maringá. A Macaca enfrentando o Dogão. E a Bandeirantes vem aí para trazer a ficha técnica do jogo para você. Mas antes, deixa eu ver se o nosso craque já tá a postos. Eu já tenho o Gleger Zorzin, eu já tenho o nosso craque. Oi, Glegaço! Um abraço pra você, tudo bem, Gleger? Boa noite, Roger, um abraço pra você. Que prazer estar aqui do lado de Edu Pinheiro. Há muito tempo que a gente não fazia um jogo aqui do estúdio, né? Então, um abraço, Edu. Prazer, satisfação, viu? Seja bem-vindo, grande. Obrigado. O Roger, daqui a pouco um duelo importante pra Ponte, né? Jogo duro, jogo difícil. Deixa eu mandar um abraço pro Tigrão também. Tigrão, melhoras pra você aí, viu, meu irmão? Chupa aquela balinha de limão lá que vai melhorar a garganta. Pode ficar tranquilo. Então, um abraço, estamos aqui, viu, Roger? Estamos prontos aqui, viu, Rojão? Muito obrigado, Gleger. Valeu, Tiger. Obrigado, Gleger. Valeu. Muito bem, os nossos comentaristas já inclusive interagindo no ar nessa jornada esportiva da Bandeirantes, que vem anunciando aí em nome de Brasitone. Atenção, torcedor, aumente o volume do seu rádio. Vem aí a ficha técnica do jogo pra você. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Brasitone, a solução mais próxima de você. Soluções em informática, eletrônica, ventilação e energia. Ligue 3202-4000. Brasitone.com.br. Estandarte desfraldado, preto e branco é sua cor. Ponte Preta vai pro campo pra mostrar o seu Preta, vice-líder do Campeonato Brasileiro da Série C, vai a campo buscando voltar ao topo da tabela. E buscando essa vitória, Alberto Valentim manda a Macaca com Diogo Silva no gol com a 12, Wanderson 34, Emerson Santos com a 18, capitão da equipe, Arthur com a 15, fechando ali a linha defensiva. O meio de campo ali, hoje como um ala, Maguinho com a 2, Lucas Cândido 25, Dudu 21, Léo Kovic, 36, e no trio de ataque, Everton Brito, 29, Jean Dias com a 7 e Gé, número 9. Repeteco da Macaca de 12, Diogo Silva, 34 para Wanderson, 18, Emerson Santos, capitão, 15, Arthur, 2, Maguinho, 25, Lucas Cândido, 21, Dudu, 36, Léo Kovic, 29, Everton Brito, 7, Jean Dias e 9, Gé. Como opção no banco de reservas, técnico Alberto Valentim poderá contar com 1, Pedro Rocha, meia dúzia, Sérgio Rafael, 10, Elvis hoje no banco, perdeu espaço para Everton Brito na equipe titular. Toró, 17, João Gabriel, 20, Luiz Felipe, 27, Darley Santos, 33, Diego Tavares, 35, Serginho, 37, Léo Oliveira, 55 e Bruno Lopes, 77. Maringá, tricolor és campeão.
Equipe de Jorge Castilho, que não vence há 6 jogos nessa temporada, buscando reencontrar a vitória jogando em casa. O treinador do Cachorrão manda a equipe com Tony no gol, número 1, Max Miller, 23, Tito, número 13, Joe Alexander com a 18, Ronald Carvalho, capitão da equipe, tem a 3, no meio de campo, Buga com a 14, Evanderson tem a 5, Vinícius Amaral, 36, e no trio de ataque, Negueba, artilheiro da competição, com a 7, Raí Natalino, 29, Robertinho, número 11, repeteco do Maringá com 1, Tony, 23, Max Miller, 13, Tito, 18, Joe Alexander, 3, Ronald Carvalho, capitão da equipe, 14, Buga, 5, Evanderson, 36, Vinícius Amaral, 7, Negueba, 29, Raí Natalino, 11, Robertinho. No banco de reservas, o treinador da equipe paranaense tem à disposição Guilherme Neto, 25, Cristóvão, número 2, Parrudo, com a 15, Júlio Rodrigues, 19, Vitinho, 21, Rafinha, não da seleção brasileira, 22, Ibson, 27, Danielzinho, 30, Pingo, 35, Caio Alberto, 40 e Maranhão com a 99. Arbitragem de hoje, trio todo de Santa Catarina. Quem apita é Luiz Augusto Silveira Tisne, que terá como assistente número 1 Bruno Miller e assistente número 2 Hector Andrew Lisboa Jaques. Quarto árbitro será o Kleber Ariel Gonçalves Silva do Paraná, lembrando que na Série C não temos VAR. Entrei na Brasitone, dei um up na internet, conectei com energia, me tornando digital. Dedicação no atendimento, o futuro é aqui agora, é tradição que tem um nome, a solução é Brasitone. Brasitone, são mais de 70 anos de trabalho, trazendo tecnologia pra você. A solução é Brasitone. Gleger Zozin, você por dentro do jogo. Amigos da Bandeirantes, jogo importante para Macaca, não um jogo de recuperação. A Ponte precisa do resultado positivo, jogando fora de casa, vai enfrentar um time que tem oscilado aí nas últimas partidas também. O Maringá empatou as últimas 3, né? Que 3 jogos que fez foram 3 empates. E a Ponte, né, vem de resultados ruins também, perdeu a liderança da competição. Enfim, um jogo de recuperação. A escalação dá para contestar? Eu acho que dá, até a ausência do Elvis, que é um jogador de qualidade, mas aí o Alberto tá tentando um pouco mais de velocidade com o Everton Brito, pode ser que seja isso, né? Quer um pouco mais de amplitude, abrir um pouco mais o campo, e aí aparentemente ele vem com 3 zagueiros, né? O Arthur, né? O Arthur junto o Emerson, o Emerson Santos deve entrar ali ao lado do Wanderson, quer dizer, vai com 3 zagueiros, porque o Léo Kovic vem com a lateral esquerda também um pouco mais, fazendo uma ala, né? Jogando ali, soltando o Maguinho mais lá pelo lado direito. Então, aparentemente deve ser esse desenho tático da Ponte, né? Que precisa da recuperação. A Ponte, mas a Ponte não joga bem em casa, mas joga bem fora de casa. Nós vamos ver hoje, a Ponte precisa do resultado para retornar à liderança, precisa do resultado de vitória, porque automaticamente ela recupera os pontos que ela deixou de marcar jogando no Majestoso. Tigrão, eu tô, assim, não muito confiante por causa da escalação, mas a gente precisa ver também a Ponte, depois desse tempo de paralisação que teve, os ajustes que fez o Alberto Valentim. Acho que a Ponte traz um bom resultado. E você, Tigrão, o que espera do jogo? Boa noite. Boa noite, Gleger. Eu espero que traga, mas eu não gosto de abrir mão de criatividade. Eu acho que o critério do Alberto foi mais em cima da questão física e priorizando a marcação. Veja que a Ponte tem o Wanderson, o Emerson e o Arthur. Então, em alguns momentos, 3 zagueiros, em outros 3 volantes. Lucas Cândido, Dudu, quando o Emerson sair um pouco. Léo Kovic, lateral esquerdo. E toda a responsabilidade de fazer a bola chegar com qualidade é do Everton Brito. Vamos ver no que dá. Tomara que a Ponte se recupere e se reencontre com a vitória, meu queridíssimo Roger Williams. Valeu, Tigrão, em Maringá, apita o árbitro. A emoção está de volta na Bandeirantes.
Alô, torcedor, vamos nessa 10ª rodada da Série C. Bola rolando no Willie Davids. No rádio, na internet, só da Bandeirantes. A Ponte ataca a esquerda do seu rádio, no seu dispositivo nesse primeiro tempo. Macaca inteira de branco. A equipe do Maringá, com seu uniforme predominantemente preto com listras verdes. E ataca, os caras vêm pela ponta esquerda. Negueba levanta na boca do gol, tentou levantar para Rai Natalino, tirou a zaga da Ponte. Por baixo vem na proteção ali Dudu. É aterrado, o Arthur não dá falta, agora sim dá falta pra cima dele. A primeira falta do jogo. Com 49 segundos ele protegeu bem na meia-lua defensiva. É falta para a equipe da Ponte bater no campo defensivo. Repetindo para você, goleirão da Ponte, Diogo Silva defende o gol da direita, como se fosse no primeiro tempo do estádio Moisés Lucarelli, o gol da linha férrea. Macaca inteira de branco com a faixa preta no peito. Vai atacar para o gol da esquerda nesse primeiro tempo. A equipe do Maringá, que vem agora pela direita, vem com o Evanderson, levanta a bola na boca do gol, cortou no meio do caminho, Arthur. Ela vai nas mãos do Diogo Silva, que faz a sua primeira intervenção, Pedro Piscinato. 1 minuto de jogo e as duas primeiras chegadas foram da equipe do Maringá. Ambas jogadas pelos lados do campo. Roger. Torcida vai chegando, é bom o público, os caras têm a terceira melhor média de público do campeonato. Mais de 5.300 de média por jogo. Hoje não deve ser diferente em Maringá, no norte paranaense. Menos de 2 minutos de bola rolando, o placar de 0-0. Você ligado no futebol da Bandeirantes. 22 graus a temperatura em Maringá. É o primeiro duelo da história entre Ponte Preta e Maringá Futebol Clube. Chega colocando para fora o zagueiro da Ponte lá pelo setor direito. Maguinho meteu para fora, arremesso lateral. Na bola estava o Negueba. É arremesso que vai ser batido na ponta esquerda. Jorge Castilho é o técnico do Maringá. Alberto Valentim é o técnico da Ponte Preta. Cobrado arremesso lateral, uma tentativa de buscar o Negueba pela ponta esquerda. Rasga dali, tirou o perigo Emerson, o capitão da Ponte Preta. A bola fica pererecando ainda no campo de defesa da Ponte Preta. Chega Lucas Cândido de cabeça. Ele ajeita a bola, vem para Everton Brito. Passaram, rapa nele. É falta, mais uma segunda falta do jogo. É para Ponte Preta, Pepe. Buga, número 14 da equipe do Maringá, deu um rapa ali no Everton Brito. Falta para a Macaca na intermediária. Roger. Falta Ponte para bater mais uma vez. Desktop, a internet oficial da Macaca e do Bugre. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo e referência em excelência na experiência do cliente. Ligue 0800 100 0102. 2h56 de bola rolando, esse é o futebol da Rádio Bandeirantes. Você já acompanhou na Bandeirantes com Leandro Boles. Guarani 1, CSA 0, terceira vitória seguida do Guarani, que está no G8 da Série C do Campeonato Brasileiro. Esta é a Ponte que busca a vitória para voltar à ponta. Tá preocupado Alberto Valentim, a Ponte tá 2 jogos sem vencer, mas tem uma boa sequência fora de casa. Bola levantada pela direita para a equipe da Ponte. John vem de cabeça lateral esquerdo, ele tira o perigo dali, ela cai pelo meio de campo, não aproveita a bola. Dudu, a bola fica pererecando, o gramado me parece que é muito irregular, isso dificulta para o time mais técnico que é a equipe da Ponte. Agora ela sobra lá atrás com o Emerson, sai para o jogo, abre na ponta direita, Jean Dias vem dominando, perdeu a bola, recupera a Buga, vem pelo lado esquerdo do corpo para John, faz o lançamento direto nas mãos do goleiro Diogo Silva, com tranquilidade engata. Firme, uma encaixada bonita, o goleiro da Ponte, camisa 12, que hoje joga inteirinho de vermelho. De abraçar essa galera que tá comigo aqui. Alô, Galo. Alô, Osmar. Tá comigo aqui o Gabriel também. Gilberto Duarte, toda essa galera comigo no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Você também que está comigo na live do portal Carlos Batista no YouTube, um abraço, já dá uma passadinha por lá. 4 minutos de bola rolando, é primeiro tempo. Estádio meio apagadão, hein? É lindo o estádio, mas é escuro toda a vida. Lá pelo outro lado, então, setor direito da Ponte Preta nesse primeiro tempo é muito escuro, lembra inclusive o estádio Moisés Lucarelli antes dessa reforma no seu setor de iluminação. Olha os caras, Robertinho vem, passou bonito do seu contrário, vai pra cima, estica demais essa bola, facilita para tirar o Arthur. Arthur tira dali, voltando de suspensão, está servindo a zaga da Ponte aqui pelo setor esquerdo. Rebote volta para o campo de ataque para a equipe da casa, atenção, Negueba brigando por ela lá pelo setor de ponta esquerda, ele que tá com o cabelo descolorido, acabou sendo presa fácil para o zagueiro da Ponte ganhar arremesso lateral a Macaca para bater no seu setor direito lá pelo campo defensivo. A Sanasa tá de aplicativo novo, site novo, atendimento pelo WhatsApp. Resumindo, tem uma agência da Sanasa dentro do seu celular. Toque de 5 minutos, Leandro Lopes marca comigo, eu confirmo o tempo, passa a bola, rola, Bandeirantes marca.
5:23, primeiro tempo. Com Lucas Pessoa no YouTube, com Danilo Capucci na central técnica, Timaço do Gil Kleber colocando você dentro do estádio Willie Davids em Maringá. Ponte 0, Maringá também 0, Edu. Olha, Mundial de Clubes, paralisado o jogo a 40 segundo tempo, 1-0 pro Chelsea, em cima do Benfica. A previsão é mais ou menos lá para as 20 horas. Tem um relâmpago agora, hein? Relâmpago, mas dá 8 horas parece que começa, Roger. Bandeirantes. Esta é a Bandeirantes, de olho em tudo. Tudo que acontece, a Bandeirantes informa pra você no plantão esportivo mais bem informado do Brasil. Contra-ataque, hein? Com mais uma falta, a terceira falta do jogo em menos de 6 minutos, todas elas cometidas pelo ataque da equipe do Maringá. É bola no campo defensivo para Ponte Preta bater. Vai para a cobrança o Anderson ou Wanderson, como quiser. Foi aterrado firme ali, é falta para a equipe da Macaca bater. Eu tenho a impressão, PP, que o gramado é bem irregular do estádio Willie Davids. Com certeza, Roger. Vendo aqui da televisão, nós conseguimos ver muitas irregularidades no campo, alguns buracos talvez ali. O jogo promete ser bem truncado, né? A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Salsicha Seara, sabor e versatilidade para o seu dia a dia e para ocasiões especiais. Encontre no Iga Atacado em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Diogo Silva quebra a bola para o campo de ataque, buscando lá pelo setor direito a presença do Jean Dias, cortou a zaga, rebote, voltou para o Negueba, ajeitou lateralmente a bola para o Ronald Carvalho, deu um chutão na frente, tentou entregar para o atacante que correu, Raí Natalino, a zaga da Ponte de cabeça, empurra para Diogo Silva, que vai ficar com ela, tranquilo, dominando com os pés, o jogador goleiro da equipe da Ponte. Macaca que vem de empate 0-0 com o ABC em casa. Macaca não vence, não marca 2 rodadas nesta Série C de Campeonato Brasileiro. E sai pro jogo com Arthur, com a sua trancinha, com o seu dread. Ele empurra a bola, soltando pelo meio a bola com o Dudu, lançou à frente do comando. Gé dominou no peito, girou, bateu em cima do zagueiro. Dentro da meia-lua, tentou desferir um tirambaço a sua categoria, mas a bola bateu na zaga. Agora tome contra-golpe, vem os caras aí, setor direito do campo. Atenção, Robertinho, vai pedir para receber, ponta direita. Levantou a cabeça, fez um break, usou a perna esquerda, levantou no primeiro pau, a zaga cortou. Ela vai sobrar sozinho para fazer, bateu o Ronald para fora! Falha da zaga da Ponte, o zagueirão lá dentro da área, bateu, ela foi sobre o gol, ele marcou escanteio, PP. Vinícius Amaral, camisa número 36 da equipe do Maringá, teve a chance ali, porém a mandou muito longe do gol. Após um bate-rebate ali na área, a bola sobrou, a bola espirrada acabou sobrando para o jogador, mas mandou muito longe do gol. Escanteio. Escanteio que Negueba vai para a cobrança. Atenção, Diogo Silva. Abre o guarda-chuva aí, garoto. É de lá para cá. Gol da direita, como se fosse no Moisés Lucarelli. O gol da linha férrea. Vai Negueba para a cobrança. Diogo tá com o guarda-chuva aberto. Atenção. Negueba, perna direita. Partiu, bateu. Diogo foi, não achou. Segundo pau, a bola foi tocada. Aqui na grande área, ninguém tirou. Pererecô, quem é que vai chegar? Chegou a zaga da Ponte para tirar. Protegeu, foi puxado. Dudu, falta nele. Rapaz, Jean Dias puxado, hein? Que sufoco é esse na grande área defensiva da Ponte, hein, Piscinato? Que susto ali na defesa da Macaca. Diogo Silva acabou saindo mal, a bola ficou rebatida ali próximo à entrada da área da Ponte Preta. Porém, o Jean Dias acabou sofrendo a falta. É posse de bola para a Macaca. 9 minutos e bola rolando. Mais uma falta contra a Ponte Preta. Todas as faltas nesse momento a favor da Macaca. Vai Diogo Silva para a cobrança. Sai para o jogo. Abre com o Maguinho pelo setor direito defensivo. Cuidar bem do seu dinheiro é o primeiro passo para alcançar tudo que você sonha. Para o Sicredi, você e seu dinheiro são mais do que números. É confiança, segurança e oportunidade. Conta com o Sicredi. Lateral para a equipe da Ponte bater na ponta direita. Vamos lá, Ponte, capricha Macaca. Capricha Ponte, não, ele deu a lateral para a equipe do Maringá. Bola volta para a equipe da Ponte no campo defensivo. Diogo Silva vem pro domínio. Ele usa a perna direita, sai jogando a bola com o Maguinho. O centro direito do campo vai romper a linha divisória e vai para frente. Vamos Macaca, avante Macaca. Vamos Ponte, desce Ponte. Lançamento buscando já na grande área, desviou de cabeça. Ela vai cair fora da grande área. Léo Kovic vem pegar a bola, deixou passar para ganhar o arremesso lateral. Finalmente a Ponte no campo de ataque. Finalmente a Ponte tem uma bola parada e arremesso lateral que Léo Kovic vai para a cobrança. O estádio Willie David tem uma pista olímpica enorme.
Então, se ele for fazer o famoso latereio, ele tem que usar a pista olímpica para tomar o impulsionamento para fazer o levantamento. Não foi isso que ele fez, levantou a bola atrás. Jogador da Ponte já derrubou o seu adversário, derrubou o Rai Natalino. É falta para os caras baterem no campo defensivo. Tempo passa, a bola rola, Bandeirantes marca. 10:20, primeiro tempo. Willie Davids, Maringá Norte, Paranaense 0, Maringá 0, Ponte Edu. Olha, na Série C encerrado, Retrô 0, Londrina 4, Guarani 1, CSA 0 e é gol do São Bernardo em primeiro tempo de São Bernardo 1, Anápolis 0. Rádio Bandeirantes. Já passado pelos nossos comentaristas, e aí Tigrão, como começa o jogo? Quase 11, 0-0 Tiger. O Maringá tomando a iniciativa, né? Olha lá, já concluo. Robertinho pela direita, pedalou em cima do Arthur, tentou levantar, bateu em Arthur. Rebote volta pra ele, usa a perna canhota, levanta na boca do gol. Quase de cabeça o Rai Natalino. A zaga tirou, voltou, rebote pelo meio, tentou Evanderson em cima da zaga da Ponte. Pressão do Maringá, hein, Pepe? E mais uma vez pelas alas do campo de ataque do Maringá. Dessa vez com Robertinho, número 11. Fez um bom cruzamento, porém o centroavante da equipe não conseguiu finalizar. Roger. E vem de novo, Negueba lançou pela ponta esquerda, botou o Vinícius Amaral para correr, vai proteger o zagueirão lá do outro lado, o Anderson chegou, usou o Corpanzil e evitou a saída, inclusive a bola está em jogo, é para a equipe da Ponte reconstruir o ataque, mas está jogando errado. Muito mal o lançamento pela direita, buscando o Gé, cede arremesso lateral de graça para a equipe do Maringá. Pois não, Tigrão, e o começo do jogo? Só da Maringá já teve 3 grandes oportunidades. A Ponte enfiada lá atrás. É aquela história, time muito defensivo. 3 zagueiros, não tem o meia. Tem o Everton Brito improvisado. 2 volantes e divorciados à frente, o Gé e o Jean Dias. O Maringá já perdeu uma oportunidade de cabeça, onde o seu atacante praticamente tirou a bola de dentro do gol. O Jean Dias já tinha ido. Ele funcionou como zagueiro. Só dá Maringá. Ou a Ponte sai um pouco e fica um pouco mais com a bola, ela vai tomar o gol nos próximos 5 minutos. Esse é o Tigrão. Enquanto o Tigrão falava, tentava mais o ataque a equipe do Maringá e a TV focalizava o Dogão, o mascote do Maringá, que é realmente muito charmoso, mas ele tem um olho que é uma luz baixa e o outro olho aparentemente é normal, mas é da cor verde. Um olho é cor verde, o outro é cor preta e aquela loucura toda. Tá ali atrás o gol, ó. Tá falando com o Diogo Silva, o cachorrão dos caras. E tem falta a equipe do Maringá contra o gol de Diogo Silva, Pepe. Emerson Santos deu uma pegada ali no Negueba com o seu cabelo descolorido. E vem bola na área da Ponte Preta, Roger. Negueba e Robertinho, os 2 para cobrança. 2 na referência da barreira aberta agora. E Negueba levantou no segundo pau de novo. A zaga tirou, mas não tirou bem. Ela sobra lá pela esquerda, chuta. Ronaldo Carvalho defendeu Diogo Silva. Espalma o milagre do arqueiro Ponte Pretano. Na finalização do Ronaldo Carvalho, Diogo Silva espalma espetacularmente e tem escanteio, os caras, a pressão é toda no Maringá, só tem um time no jogo, é o Maringá, até aqui vamos acordar a Ponte, escanteio batido, a bola vem no primeiro pau, desvia de cabeça o ataque maringaense, ela vai pra fora, o PP, mas que blitz, hein, PP? Sufoco dos donos da casa na defesa da Ponte Preta, hein? Mais uma vez o zagueiro Ronald Carvalho teve a oportunidade, mas acabou parando em Diogo Silva, segue 0-0 em Maringá. Roger. Rocha Autopeças, as marcas mais conceituadas do mercado, ótima qualidade e preço justo, variedade de peças originais e de reposição para veículos nacionais e importados. rochaautopeças.com.br. Leger Zorzinho, eu quero ouvi-lo, quase 15 minutos, aproveite e dê o conceito. E a nota dessa primeira grande intervenção de Diogo Silva, Glegaço. Mas antes precisa dizer, Roger, que a Ponte tá dormindo. Você acabou de falar agora, tem que acordar o time, cara. O time tá realmente dormindo. E aí não é erro de posicionamento, não é nada. São todos os jogadores. Não entraram em campo. Não adianta ficar dando chutão e dando oportunidade. Não aconteceu nada. Não adianta dar oportunidade pro Maringá, que daqui a pouco vai botar a bola na rede. Tá faltando um pouquinho de qualidade, de calma para a equipe paranaense. Agora a Ponte não entrou em campo.
E a defesa do Diogo, sem dúvida nenhuma, como você disse, milagre, né? Aí é 8,25. Temos uma grande defesa, então, 8,25 a defesa de Diogo Silva. Um grande milagre no jogo, salvando a Ponte, esse goleirão, eu sou fã demais. Vem pro jogo o time da Ponte, agora na resposta Emerson. Emerson usa a perna direita, lançou pela ponta esquerda, buscando Léo Kovic, chegou de cabeça, Tito, metendo a bola pra fora, arremesso lateral pra Ponte, vai Dudu pra cobrança, deixou a posição da cobrança para o Léo Kovic, já o giro do placar. Léo levanta essa bola aqui com o Dudu. Dudu bateu no seu adversário, a bola espirrou na sua mão. O árbitro optou pela saída de bola antes da falta. Léo Kovic levanta a bola para o Gé. Dominou o Gé, vai pro chão, pede falta. O árbitro não marca. Tito chega para tirar. Rebote, volta no setor intermediário para Vinícius Amaral. Aterrado, é falta nele. É falta nele. Pegaram firme. E foi o Arthur. É falta para os caras bater no centro do campo. O tempo passa, a bola rola. Bandeirantes marca. 16, primeiro tempo. Maringá, 10ª rodada Série C, Maringá e Ponte 0-0, Edu. Olha, na Série B, o clássico lá em Curitiba, Atlético e Curitiba, primeiro tempo 0-0. Na Série C, mais um gol do São Bernardo, primeiro tempo, hein? São Bernardo 2, Anápolis 0. Bandeirantes, timaço de Carlos Batista, sente o peso, olha aí, dominou o Gé, saiu da marcação de um, veio pra cima dele o Ronald Carvalho pra tirar, o rebote vai voltar, o goleiro tá atento, pega firme o Tony. É na base da trombada e da briga que o Gé vai criando algumas poucas oportunidades, hein, Pepe? E todas elas por lançamento, então o Gé tem que fazer o pivô, fazer a parede ali e tentar criar alguma coisa. Acho que tá faltando o Elvis, talvez, para armar esse time, fazer a bola chegar mais fácil, Roger. Foi a opção do Alberto deixar o Elvis no banco e entrar com o Everton Brito. Deixa eu abraçar aqui o Cláudio Rocha, tá no chat do YouTube da Bandeirantes, Rádio Bandeirantes Campinas no YouTube. Vai, Roger, tá dizendo ele aqui. O Galo diz que a Ponte mal escalada de novo. Galera na bronca com o Alberto já no começo do jogo. E os caras vêm. Robertinho passa na marcação de 2, bate pro gol. Carimba o zagueiro da Ponte. Carimbou o Léo Kovic. E o rebote toda a segunda bola é dos caras. Ela cai lá pelo setor esquerdo do campo. Max Miller é o zagueiro. Abre com Negaba pelo setor esquerdo. Devolve com Max Miller. Ele ajeita a bola pelo meio para Puga. Puga devolve a bola soltando aqui atrás. Recomeçando o jogo com Ronald Carvalho. Abre lateralmente soltando a bola pelo lado direito do campo de ataque. Atenção, vem buscar a bola Tito. Tito tá cercado, tá marcado. Vai tocar a bola devolvendo lá do outro lado. Quem tá correndo aqui pelo setor direito é o John, né? Camisa 18. Na escalação do Maringá, ele trouxe o Tito jogando pela direita e o John pela esquerda. Mas eu tô vendo o John jogar aqui pela esquerda e o Tito correndo por lá. Deu um nó, inclusive no narrador, o Jorge Cartilho. 18 minutos de bola rolando, é o primeiro tempo, placar de 0-0. Se a Sanasa tem aplicativo novo, site novo, atendimento pelo WhatsApp. Pra que eu iria até uma agência, hein? Isso é coisa do passado. 18-21, vem Ponte, levantada a bola pra Gé, corta de cabeça, afasta dali, tira o perigo. E o Tito é o zagueiro dos caras. Eu pergunto pra você, por que a assessoria de imprensa divulga uma escalação, inclusive um formato de esquema tático, todo ele errado para a imprensa? Vai levar o que você enganar o jornalista que não conhece o Maringá e vai fazer a escalação aqui da forma como eles mandam? Para que leva isso, hein? É só a pergunta que eu queria saber. Então, com o decorrer do jogo aqui, eu vou mudando toda a minha papeleta, que não tem nada a ver com a escalação do formato tático que a assessoria do Maringá passou, infelizmente. A bola tá com o goleirão Tony para repor a bola em jogo. Ele usa o uniforme inteiro amarelo. O Tony é o goleiro do Maringá Futebol Clube. 19 minutos 0-0. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. O hambúrguer Texas Seara é feito com carnes selecionadas e o delicioso tempero original da Seara. Encontre no Iga Atacado em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Pegaram pela ponta direita o atleta do Maringá, é falta para os caras, falta perigosa e pegaram feio. Eu ver se ele vai dar cartão. A torcida e o time pedem um cartão para o jogador da Ponte, hein, Pepe? Mais uma vez, Arthur deu uma chegada forte ali no Buga, que acabou gerando mais um lance de perigo para a equipe do Maringá e vem bola na área novamente da Ponte Preta.
Como sempre, os 2, o 7 e o 11 para cobrança, Robertinho e Negueba. Essa é a marca de 20 minutos, este é o primeiro tempo de jogo. Você ligado no futebol da Bandeirantes, segunda jornada esportiva, o futebol de Campinas começou vencendo com Guarani 1-0, terceira vitória seguida. Bolis transmitiu para você aqui na Bandeirantes. Negueba abandonou a posição da cobrança, deixou para Robertinho, mandou abrir a barreira, Diogo Silva. Tá uma confusão na grande área, vai chuchuverar a bola. Robertinho partiu, levantou no segundo pau. Bola perigosa, mas vai à direita. Tiro de meta, Pedro Piscinato. Maringá que volta a campo no próximo domingo, dia 6, quando enfrenta o Ipiranga fora de casa. Roger. Lá em Erechim, a Ponte Preta vai jogar no próximo jogo contra o Tombense, segunda, 7/7. Em casa, 19h30, mais de uma semana depois para treinar a macaquinha vai ter. Tempo passa, a bola rola, Bandeirantes marca. Quase 21, primeiro tempo. Em Maringá, no Paraná, 0 Maringá, 0 Ponte Edu. Série D de dado, hein? Terminou no Canindé, Portuguesa 2, Porto Vitória do Espírito Santo 1. A Lusa é líder do grupo 6 com 20 pontos. E ontem, Limeira, Inter 2, Cianorte 0, a Inter líder do grupo 7 com 21 pontos. Rádio Bandeirantes. Abraçando aqui o WSB Nova Odessa, abraçando aqui o Paulo de Tarso Silva Santos, que diz, Valentim não tem repertório, 15 dias pra isso. Tá certo aqui o Paulo de Tarso que comenta isso na live do YouTube da Bandeirantes, hein, Tigrão? Bom, pelo que o time tá jogando até agora, sim. Ele veio com esquema maluco aí, né? 3 zagueiros, 2 volantes, nenhum meia, 2 atacantes, os 2 laterais dão apoio. Pelo menos pelo que o time tá mostrando no jogo até agora, sim. Não adiantou nada todo esse tempo de treinamento. Aroma das Ervas, linha completa de especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados. Mais praticidade e o máximo de sabor para suas receitas. Presente nos melhores supermercados e hortifrutis, acesse aromadeservas.com.br. 22:30, já estamos na segunda metade do primeiro tempo, placar de 0-0, falta para Ponte Preta, Maguinho vai para a cobrança, ponta direita é o Jean Dias, vai Jean Dias para a cobrança, todo mundo na grande área, todo mundo esperando esse levantamento, capricha Jean Dias, vai tomando distância, placar de 0-0. Quase 23 minutos, etapa primeira, partiu Jean, levantou mal, mas ela sobra ainda, espirrada na meia-lua, vai girar, o Anderson bateu pro gol, pra fora do gol! Na maior chance do jogo, que canudo! O zagueiro da meia-lua engatilhou um 3-8, mandou sobre o gol, Pedro Piscinato! Wanderson foi pra área esperando a bola de cabeça, como ela não veio, ele deixou cair pro pé, tentou arriscar ali da entrada da área, porém mandou muito longe do gol do Maringá. Antes de ir até uma agência da Sanasa, confere se não dá para resolver pelo aplicativo, pelo site ou pelo app e pelo WhatsApp. A Sanasa é digital. Gleger Zorzin, você por dentro do jogo, ele já esteve lá e sabe tudo de futebol. Vida dura pra Ponte até aqui, hein, Gleger? Mas a Ponte tá fazendo com que a vida fique dura, né? É o que tá acontecendo, não tá jogando absolutamente nada. Você vê que não tem bola no chão, não tem toque de bola, não tem transição. Realmente o time da Ponte não entrou nesse primeiro tempo. E a equipe do Maringá, mesmo com toda a deficiência técnica, tá chegando, tá pressionando. Agora deu uma arrefecida, né? Naquela pressão inicial. Mas a Ponte precisa jogar um pouco mais. Ó, tá devendo muito o time Ponte Pretano. Falou, Gleger, falaram os nossos comentaristas, 7h55, hora esportiva do Brasil. Alô, Álvaro Luiz Parisi, tá mandando mensagem pra gente, tá na live lá do Portal Carlos Batista, obrigado pelo carinho. Falta pra Ponte do campo defensivo, já levantada para o campo de ataque, forte pela direita. Não chega até o Everton Brito, ela vai direto pra fora, Tony vai ter a opção de repor a bola em jogo em tiro de meta. Este é o futebol da Bandeirantes, 24h31, primeiro tempo, 0-0. Maringá e Ponte Preta. O Dogão, hein? Maringá que vem de derrota pro Náutico fora de casa. O Maringá tenta encerrar um jejum de 5 rodadas na Série C e 6 jogos no total, hein? 6 jogos, esse time não ganha de ninguém.
Esta é considerada uma das maiores crises dos últimos anos lá em Maringá, que repetidamente faz boas campanhas no Campeonato Paranaense. A Ponte precisa se aproveitar desse desespero dos caras que botam um bom público em PP. Tá lotado o estádio Willie Davis. Bom público para uma partida no sábado à noite, hein, Roger? Acredito ali por volta de 10 mil torcedores do Maringá. Não sei, hein? Se for isso, é quase o dobro do que eles botam em média. Mas realmente, a arquibancada maior do lado de lá, onde ficam as cabines de rádio e televisão. Aquele lado tá completinho. Lateral Ponte, ponta direita, Jeta impressa, cobra até o Maguinho. Volta com Jé, protege a marcação do seu contrário, vai pro chão. Se jogou, o árbitro não deu a falta. E depois, na sequência, pegou uma segunda falta. Na passada, na infiltração pela direita, agora sim ele marcou uma falta, não no Gé, mas em outro atleta da Ponte, no 21, Dudu, é falta pra Ponte Preta, quem sabe na bola parada, Pepe. E mais uma vez, Jean Dias pegou a bola ali, aparentemente ele que vai fazer a cobrança, e o Gé reclamou muito do primeiro empurrão que ele sofreu, ficou pedindo o cartão amarelo ali para o juiz Luiz Augusto, mas ele só mandou cobrar a falta, Roger. Juiz que é de Santa Catarina, árbitro de 36 anos, ele mora em Criciúma, é autônomo, apitou 12 jogos no ano, sendo 3 pela Série C. Tem uma média baixa de 3,4 cartões amarelos por jogo e poucas vezes expulsou alguém. Ele melhorou esse quesito, já que no ano passado a média dele de cartões amarelos era de 4,4 por jogo. 36 anos, jovem árbitro catarinense, falta para Ponte Preta, vai amarrando ali a chuteira, um jogador da Ponte. É falta pelo lado de lá, 2 a barreira armada pelo goleiro Tony. Atenção, vai Léo Kovic para a cobrança. É o bate-tudo na equipe da Ponte Preta. Ele deixa a posição da cobrança para o Jean Dias. Perna direita, levantou, fechou! Quase! Wanderson chega para fazer o gol! Se joga! Deixa o uniforme inteiro enlameado. Ele pediu pro árbitro que foi puxado. Mas a chance é criada na bola parada para Ponte PP. Quase, mais uma vez, em bom lançamento vindo de uma cobrança de falta. Wanderson teve a oportunidade, porém acabou não alcançando a bola. Segue 0 a 0. Tempo passa, a bola rola, Bandeirantes marca. 27, primeiro tempo. Estádio Willie Davids em Maringá. Maringá e Ponte 0 a 0, Edu. Na Série B, no Clássico de Curitiba, gol do Curitiba. Sebastião Gomes, 18 segundo tempo. Atlético 0, Curitiba 1. Curitiba vai liderando com 27 pontos. Você confere também essa transmissão no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Agora a repetição aqui, né? O Tito, que não é lateral como trouxe a assessoria do Maringá, mas sim zagueiro. Ele teve um contato ali com o Wanderson, não sei se o suficiente para derrubá-lo e aí seria pênalti ou não, mas a Série C não tem VAR e aí fica complicado mesmo. A Ponte tem escanteio na atrapalhada do zagueiro Max Miller. É escanteio pra Ponte, hein, Pepe? Everton Brito ali na disputa acreditou até o final, disputou com o zagueiro e acabou ganhando o escanteio para a Macaca. Léo Kovic se aproxima para a cobrança. Léo vai para a cobrança, gol da esquerda, é de lá para cá, boa Ponte. A Ponte vai crescendo na base da bola parada, quem sabe é nessa, Léo Kovic, bota veneno, Ponte. Não perdoa não, Macaquinha. Léo Kovic vai para a cobrança, eu vejo o Jean Dias ao seu lado, pode pintar jogada ensaiada. Léo mandou direto para a área, ela vem no segundo pau, seria para o Dudu, passou da cabeça dele, caiu para o lado esquerdo do campo. Atenção, vamos Ponte, vamos Ponte, vamos Ponte. Lado esquerdo do Lucas Cândido, tocou Dudu colocou na grande área, a zaga tirou mal, voltou Gé, bateu pro gol em cima da zaga, rebote, voltou, Arthur tentou pegar o rebote, mas ela permanece com a equipe alvinegra de Campinas, vem com o Maguinho, setor direito, rolou a bola pra Jean, atenção, ponta direita, meteu a Léo Kovic, tá ainda lá desde a época do escanteio, partiu de perna esquerda, levantou, subiu de cabeça, meteu pra fora, John! O John subiu pra colocar pra fora, escanteio de novo, olha a nega velha acordando no jogo, Pepe! Primeiros momentos de perigo da equipe da Ponte Preta, que vai fazendo uma pressão frente à equipe do Maringá, e tem mais um escanteio, dessa vez Jean Dias se prepara pra cobrança. Mudou o batedor, é Jean pra cobrança. Agora eu tô vendo, o Anderson tá sendo empurrado, o juiz tá de pertinho ali, vendo tudo. Os caras estão puxando demais o Wanderson, deixa puxar que senão vai ser pênalti. Levantou Jean Dias, afasta a zaga tricolor, tirou o perigo dali, volta para a equipe da Ponte Preta, chutão do meio do campo. Sem muito carinho, a bola seria ajeitada aqui pela ponta esquerda para Dudu.
leva a bronca do Alberto Valentim, lateral de graça para a equipe da casa bater. Robertinho vai para a cobrança. Desktop, internet premiada, ultra velocidade, 100% fibra ótica, a partir de apenas R$ 79,99 ao mês. Assine fone fácil pelo site desktop.com.br ou ligue 0800 100 0102. Veio Macaca, dominou na grande área para pintar o primeiro. Jean Dias puxou na perna esquerda, bateu para fora do gol. Passa a esquerda no gol, a Ponte pede o escanteio. O juiz me parece marcando o tiro de meta, Pedro. Boa roubada de bola do Everton Brito no meio de campo, já ligou rapidamente o Maguinho, que ajeitou para o Jean Dias, mas na hora de bater acabou desequilibrando e errando o chute, apenas tiro de meta para o Maringá. Tempo passa, a bola rola, Bandeirantes marca! Jogo melhora para Ponte, meia hora de futebol, primeiro tempo. 0 Maringá, 0 Ponte, Edu. Olha, é o seguinte, na Série C tivemos então o Retrô 0, Londrina 4, Guarani 1, CSA 0 e por enquanto o primeiro tempo São Bernardo 2, Anápolis 0. Olha o Buga lançando o time da casa para o câmera ataque, tentou lançar Robertinho, a zaga da Ponte tirou, mas voltou, rebote para Robertinho, mesmo assim ele se atrapalha, pisa na bola e também num buraco do terreno, ela sobrou pelo meio de campo, bate na bola, Everton Brito tentando levantar para Ger pelo setor esquerdo, na volta com Everton Brito, ajeita a bola soltando para Dudu pelo meio de campo aqui no grande círculo, ele ajeita pelo setor direito para Maguinho, viu passando pela direita Jean Dias, tocou para Jean Dias, atenção Jean, voltou a bola soltando com o Dudu aqui atrás, recomeça pelo time da Ponte, quase o Wanderson pede a bola na frente ali do Negueba, arredonda a jogada pelo setor esquerdo, vem a bola com Arthur tocou pelo meio, perde a bola o Dudu. Seria um bom ataque da Ponte e é momento de ouvir mais uma vez os nossos comentaristas. E aí, Tigrão, a Ponte melhorou na sua opinião? 31-0-0, Tiger. Melhorou, subiu as linhas, tá ficando um pouco mais com a bola, os volantes entraram no jogo, tanto o Lucas Cândido quanto o Dudu. Everton Brito estava sumidão, tá participando mais. A Ponte agrupou um pouco, parece que acordou. E já tira aquela pressão forte do Maringá, que o Maringá exercia e joga essa pressão agora no colo da equipe paranaense. A Ponte minimamente equilibrou o jogo quando saiu de trás, quando subiu as linhas e mudou a estratégia de não ficar todo mundo atrás tomando pressão. Nesse momento, a Ponte é ligeiramente superior ao Maringá. Aí Natalino faz a falta para cima do jogador da Ponte Preta. Aliás, ele puxou várias vezes o atleta da Macaca. Ele puxou não uma, mas duas vezes o Emerson Santos. Depois que o Emerson, mesmo puxado, ganhou na valentona, ele foi lá e deu um pau por trás. E aí, enfim, o árbitro catarinense marcou. Não sei o que o Jorge Castilho está reclamando, o técnico do Maringá. Era até para dar cartão se fosse vir pro atacante maringaense. E aí, Gleger, 33-0-0, Macaca melhor no jogo nesse momento, Gleger. Melhorou sim, Roger, melhorou, acordou na partida, né? Consegue evoluir, consegue chegar. Um pouco mais de calma, tranquilidade, né? O campo, o gramado, ele não oferece muito toque de bola, principalmente quando tá ali congestionado o meio de campo. Mas a Ponte, sem dúvida nenhuma, é melhor agora na partida. E melhorou, acordou, né? Levaram um despertador lá e a galera acordou e agora a Ponte tá melhor. Ó, salvo engano, a reclamação do Jorge Castilho, porque a TV depois mostrou o Alberto também devolvendo na mesma moeda um tipo de xingamento. E parece que, sei lá, pode ser a rusga entre os dois, hein? Entre os dois treinadores ali à beira do campo, estão reclamando com a arbitragem e entre eles também. E agora o clima esquenta porque vem no troco o Dudu, né? Pegou forte por trás o Raí Natalino. Os caras da Ponte juraram o tal do Raí depois do que ele fez com o zagueiro da Ponte. Dudu, pau pra cima do Raí Natalino. Será que vai vir cartão, hein? Dudu, expulso 3 vezes em 25. Se não deu cartão, ficou de graça, hein, Pepe? Raí Nascimento armou um chute ali da intermediária. Dudu chegou como um caminhão desgovernado, atropelando todo mundo. Mais uma falta para o Maringá, mais um lance de perigo, Roger. É falta para a equipe dos caras bater. Vai Neguebra para a cobrança. Mais pela ponta direita, gol da direita, tá atento o goleirão Diogo Silva. Descolorido o cabelo do Negueba, tá cada hora ele aparece
Um cabelo diferente o Negueba. Perna direita, parte, levanta, perigo. Subiu para tirar o Arthur de cabeça. Subiu na sobreloja, foi para colocar para fora. Arremesso lateral para a equipe da Casa bater. Rocha Autopeças, oferecendo o melhor para você. Acesse o site rochaautopeças.com.br. Escolha o WhatsApp da loja mais próxima de você e agilize o seu orçamento. Negueba dominou na grande área, tentou um toque de calcanhar, a zaga vem pra tirar. Everton Brito afasta dali, mas o rebote é dos caras, o tiro forte. Defendeu Diogo Silva. Sai jogando o Everton, ela bate no costado do jogador do Maringá, voltou no rebote para tirar pro gol. Ronald Carvalho pegou bem Diogo Silva, Pedro. Mais uma chance criada pela equipe do Maringá e mais uma finalização do zagueiro Ronald Carvalho. Já é a terceira dele no jogo, se aventurando ali no ataque. Roger. Tempo passa, a bola rola, Bandeirantes marca. 35, primeiro tempo. Willie Davids em Maringá, no Paraná. 0 Maringá, 0 Ponte, Edu. Ainda a partida paralisada, Mundial de Clubes, hein? Paralisou aos 40 do segundo tempo. Tem previsão, olha, daqui a 10 minutos os jogadores devem entrar para aquecimento. Por enquanto, Chelsea 1, Benfica 0. Aí o primeiro cartão pro jogo, Arthur amarelado, PP. Cartão amarelo para o lateral, defensor Bobagem. da Macaca. Deu uma chegada ali no Raí Natalino sem bola, olhou para o atacante, levantou o braço ali, recebeu o cartão no jogo. E aí, Tigrão, bobagem do Arthur, amarelo pra ele, tá reconhecendo a bobagem, ele que tá voltando ao time da Ponte. Uma besteira muito grande. Tava o Emerson e o Arthur contra o número 29, o Raí Nascimento. O Emerson ganhou o lance. O Arthur deixou o cotovelo. Uma bobagem. Uma falta de decisão bem tomada. A Ponte se recuperando no jogo. E aí o seu Arthur vai lá e faz uma... Sei, o Arthur de vez em quando parece que ele cai o disjuntor dele, né? Parece que dá uma pane mental. A Ponte doa essa falta aí pro Maringá. 2 contra 1, lance dominado. E o Arthur faz uma falta besta e ainda toma cartão amarelo. 3 a barreira do goleiro. Atenção, Negueba pra bola, explode na barreira e vai pra fora. Escanteio pra equipe da Casa bater. Escanteio para o Maringá e no Sicredi. Além de contar com cartões seguros, consórcios, investimentos e muito mais, você tem um atendimento próximo e humano. Seja em uma das mais de 2.800 agências ou WhatsApp, site app. Abra sua conta. Negueba pra cobrança do escanteio, de lá pra cá. Rolada a bola com Ronald Carvalho, voltou com Negueba, ponta esquerda, que corte lindo, rolou pelo meio, ninguém do Maringá pra sorte da Ponte. Sai jogando o Everton Brito, mas dá a bola de presente, sai jogando muito mal, deu a John, rolou na boca do gol, atenção pra Negueba, tocou pra trás de novo, ninguém do Maringá. Ô PP, se deixar o Negueba sozinho, ele vai fazer chover em Maringá. Mais uma vez, mais uma chance criada pelo Maringá, passando a jogada pelos pés do Negueba, que é artilheiro da equipe do Maringá no ano e artilheiro da equipe e artilheiro da Série C com 4 gols marcados. Pois não. Mas a bobagem, pela segunda vez em 1 minuto, foi do seu Everton Brito, que vai sair jogando para tentar ligar o contra-ataque e dar a bola de presente. E erra o passe. O time saindo. O Everton Brito tem que se ligar, pô. 2 vezes entregando a bola de volta para o Maringá nas imediações da grande área da Ponte. Falta de atenção, de perícia e de concentração no jogo. E se eu te falar que teve uma reversão no lateral do Maringá, hein? Série C 2025. Reversão, é demais. Só que aí os caras já estão de novo vivos no jogo. Atenção, Robertinho desceu na ponta direita, engatilhou, soltou a bomba sobre o gol do Diogo Silva. Robertinho quase faz o primeiro.
Ele desceu na ponta direita, abriu na perna canhota, bateu forte, acompanhou com os olhos o Diogo Silva, Pedro Piscinato. Camisa 11 da equipe do Maringá teve boa chance, partiu para o lance individual, mas acabou errando o chute, buscando o seu primeiro gol nessa Série C. Roger. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Linguiça calabresa Seara é feita com carnes nobres e já vem defumada, cozida e temperada deliciosamente. Encontre do Iga Atacado em Campinas, Santa Bárbara e Sorocaba. 39-49, Gleger Zorzin. E o jogo, reta final do primeiro tempo. Começa a querer sair novamente, né? Pressionar de novo, muitos erros da Ponte, muitos erros na saída, na transição ali, principalmente quando a Ponte está sendo atacada. Você tem um pouco mais de tranquilidade, né? Tudo bem, o gramado é ruim, né? A bola às vezes quica demais, agora tá ruim para os dois. A Ponte precisa só equilibrar um pouco mais isso, esse passe, esse último passe, para que ela possa se reorganizar no jogo, como estava até agora há pouco, que eu disse que ela estava melhor na partida. Agora tenta o cruzamento da direita para a esquerda, a Ponte, bola muito forte, cruzou toda a extensão do campo. O Jetta brigou por ela, mas ela saiu em lateral de graça para Robertinho bater aqui do outro lado, o setor defensivo para a equipe do Maringá. 40 minutos. Maringá que não ganha desde o dia 5 de maio, moçada. Quando bateu Confiança em casa. Desde o dia 5 de maio, não ganha o Maringá Futebol Clube. E sofreu gols nos últimos 6 confrontos. A Ponte precisa acordar. Quem sabe agora? Vem pela direita, Dudu rolou na boca do gol, estica a perna do zagueiro, mete pra fora! Escanteio pra Ponte Preta! Na afastada do Vinícius Amaral, escanteio pra Ponte PP! Boa jogada da equipe da Macaca pelo lado direito. Dudu tentou o cruzamento, acabou ganhando mais um escanteio. É o terceiro canto da Macaca. Roger. Não é só investimento, é contar com quem sabe cuidar do seu dinheiro. No Sicredi você conta com especialistas e com um amplo portfólio para o seu perfil de investidor. Jean Dias para cobrança, escanteio da esquerda, de lá para cá é o gol da esquerda, vai Jean Dias, perna direita para a bola, bateu, o goleiro sai, espalma, volta com Lelkovic, ajeita de cabeça para quem tá atrás, o último homem da Ponte é o outro lateral, é o Maguinho, empurra para o Diogo Silva, que vai recomeçar tudo aqui com a equipe do Alberto Valentim. Tempo passa, a bola rola, Bandeirantes marca. 42, etapa primeira de jogo. Willie Davids, Maringá 0 Ponte, Edu. Mais um gol do São Bernardo, Pedro Felipe, primeiro tempo, hein? São Bernardo 3, Anápolis 0. Alô, Luiz Felipe, lá em Bom Despacho, tá acompanhando a gente. Aqui falta de novo em cima do Raí Natalino. Os caras olharam pro Raí e falaram, é nele, hein? Ele é o cara que a gente vai bater. Falta para bater o time do Maringá de novo na ponta direita, Pedro Piscinato. Dessa vez quem deu uma chegada nele foi o Lucas Cândido, que na hora que terminou o serviço ali já olhou pro árbitro como assumindo a culpa, mas falando, não fiz nada. E nesse momento, Negueba e Robertinho se preparam para a cobrança. Sempre os dois que batem tudo na equipe da casa. Abandonou o Negueba, deixou para Robertinho, 2 a barreira, já mandou abrir a barreira o Diogo Silva, ficou só um na referência, só tá o Everton Brito por ali. Atenção, falta pros caras, Robertinho vai partir de perna canhota, tudo isso com 43 do primeiro tempo, 0-0, partiu Robertinho, levantou lá no segundo pau, tentando buscar o Joe, tira a zaga da Ponte, Maguinho de cabeça, escora vai para fora, ponta esquerda, lateral para a equipe da casa bater. Rocha Autopeças, há 32 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Saiba mais no site rochaautopeças.com.br. Veja como falar com a loja mais próxima de você. Lateral para os caras, 43, reta final do primeiro tempo, levantar a bola forte pelo Joe, tira a zaga da Ponte, vai tentar pegar o rebote, tentou o Jean Dias de cabeça ajeitar, não conseguiu, voltou para a grande área, mete a cabeça nela, Arthur, tentando de novo ligar na Ponte para quem sabe um contragolpe, mas é firme o time do Maringá na segunda bola, e cede lateral a Ponte Preta, lateral lá pelo lado esquerdo, pertinho da risca divisória do campo, é para a equipe da casa bater. Quintinal marca 8h15, hora esportiva do Brasil, já o intervalo, Bandeirantes com Edu Pinheiro, em nome de Aroma das Ervas, linha completa de especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados, mais praticidade e o máximo de sabor para suas receitas. Presente nos melhores supermercados de hortifrutis. Acesse aromadeservas.com.br.
Daqui a pouco os acréscimos do Kleber Ariel Gonçalves Silva, quarto árbitro que é paranaense, por enquanto não mostrou nada. Se ele não mostrou nada, vai terminar o jogo em 45 segundos. A Ponte tem o contragolpe, metida a bola pela ponta esquerda para brigar por ela, Lelkovic. Melhor aqui no setor direito. O 18, que é o Joe, que ajeita a bola para Tony, que rasga para o campo de ataque o goleirão dos caras. A zaga da Ponte não tira, Negueba vai entrar na grande área. Entrou, fez o break para cima da marcação do Arthur, rolou para trás, chega no carrinho para tirar o Wanderson. Voltou o rebote para os caras, o chute pro gol, Raí pegou o goleiro em 2 momentos. Defesaça, e o goleiro tá reclamando com alguém. Me parece que um bandeira que corre por lá, é isso, Pepe? Diogo Silva ficou muito bravo ali, saiu xingando todos os nomes possíveis para o Bandeira, reclamando de um possível impedimento e 1 minuto de acréscimo. Roger. Atenção, Jé domina na grande área, levantou na boca do gol, pega o goleiro Tony. Era o Jé quem armou a jogada, passavam ali o Everton Brito e também o Jean Dias. O goleiro já sai para o jogo, abrindo pela direita a bola com o Joe. A internet que conecta o time do seu coração também pode conectar a sua casa. Desktop, eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br ou ligue 0800 100 0102. Vamos a 46, reta final do jogo do primeiro tempo. Estádio Willie Davids, 10ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. A Ponte em busca da vitória e toca mal Maguinho. Deu de presente, lá vem os caras. Atenção, Negueba rolou na ponta esquerda. Vinícius Amaral tá por lá, tentou levantar, bateu no atleta alvinegro, é escanteio. O jogo dos escanteios até aqui no primeiro tempo, hein, Pepe? Mais uma saída de bola errada da equipe da Ponte Preta, perdeu uma posse de bola de forma de graça quase ali e acaba criando um escanteio, chance do Maringá. Roger. É chance para o Maringá, atenção Diogo Silva, abre o guarda-chuva aí garoto, vai Negueba pra bola, perna direita levantou, toque de cabeça, passa a esquerda no gol! O Max Miller subiu mais alto o texto, ela passou à esquerda no gol. Tiro de meta, PP. Subiu sozinho o zagueiro da equipe do Maringá no momento em que o juiz apita o final de jogo. Roger. Já usou o novo site da Sanasa? Tá tudo muito mais fácil e prático. Anote aí, sanasa.com.br. É fim de primeiro tempo. Luiz Augusto Silveira Tisni, o catarinense, mostra o meio de campo e bota um ponto final na primeira etapa. 0 Maringá, 0 Ponte do Pinheiro. Como é que foi meu papel aí? Brincadeira, né? Ah, pessoal do YouTube aí, anotando aí. Muita chance, muito. Datando cãibra na Vermelhou técnica. a caneta. Você vê só, foi bom você ter vindo aqui. Você viu como é que tá vendo? Vermelhou a caneta. Você no seu estúdio, forgadão. Pepe, cadê você, Pepe? Oi, Edu. Grande amigo, tudo bem, Pepe? Tudo bem, Edu, e com o senhor? Tá tudo bem, mas o senhor... Escuta, senhor não, né, Pepe? Pepe, Edu tá jovem ainda, né, Gleb? Tá jovem, né? A macaca jogando de branco, Pepe. Ponte Preta com uniforme número 1, todo de branco, Edu. Você tá indo bem. Escalação da Ponte, devagar, Pepe. Macaca veio a campo com Diogo Silva, 12 no gol. Wanderson, 34. Emerson Santos com a 18. Arthur com a 15. Maguinho, número 2. Lucas Cândido, 25. Dudu, 21. Lelkovic, 36. E a novidade nessa escalação do técnico Alberto Valentim foi a entrada do Everton Brito na equipe titular no lugar do capitão e camisa 10 Elvis. Então vem o trio de ataque com Everton Brito, 29, Jean Dias com a 7 e Gé, número 9, Edu. O Elvis está onde? Está no banco de reservas à disposição do treinador da Macaca. Bom intervalo, Pepe. Obrigado, Edu. Vamos lá, Greg, comentando aí, muita chance aqui. Bastante. E aí, Greg, a Ponte demorou um pouquinho para pegar no breu. Demorou, né? Uns 25 minutos. Teve 20, chance também, mas aí depois o Maringá retomou, também perdeu. O jogo de muita trocação, né, Edu? Eu realmente, assim, eu acho que primeiro eu quero dizer que se fosse o Alberto, voltaria com algumas mudanças. Eu tiraria um dos zagueiros, por exemplo. Acho que a estratégia de você ter um pouco mais de amplitude, de chegar com um pouco mais dos lados, não deu muito certo. Então eu tiraria um, eu colocaria um pouco, povoava um pouco mais o meio de campo. Você vê que todas as vezes que o Maringá rouba a bola ali, ele chega e pressiona, e né, tá até meio congestionado ali aquele meio de campo, porque o Maringá ele vem muito por ali. Então eu tentaria colocar o Elvis, por exemplo, que é um jogador que pisa na bola, que cadencia, tá faltando isso pra Ponte. O gramado é ruim, a gente vê que todas as vezes tem que dar duas, né? Domina, dá mais um toque pra depois se fazer o passe. Mas tá ruim pros dois lados.
né? É ruim para um, é ruim para o outro também. Então, eu tentaria fazer essa articulação com algumas mudanças e mudar a postura, né? O time da Ponte teve um lance agora no finalzinho aí, que o Gé tá ali meio que dentro da área, né? Ele levanta a cabeça, ele percebe o Dudu entrando, aí dá uma cavada, sabe? Meio despretensioso, faltando um pouco mais de garra, mais de vontade pra Ponte, pra voltar pro jogo. Deu sorte, viu, Edu? Pra mim, o melhor jogador em campo foi o Diogo, o goleiro da Ponte. Diogo Silva, pra mim, foi o melhor em campo. Fez grandes defesas, duas muito difíceis, né? E a Ponte, olha, você vê agora, no finalzinho aí, o zagueirão se mete dentro do gol, é caixa. Então, a Ponte, em alguns momentos, como disse o Tigrão, parece que desliga o disjuntor. Sabe quando você tá com problema de energia em casa, Edu? Você liga o chuveiro muito quente e o disjuntor, pum, desliga. Você vai lá, liga de novo. E aí, então, é o que tá acontecendo com a Ponte. Tá desligando em momentos do jogo, em momentos... Deu sorte de não ter tomado o gol. Agora, precisa voltar acordada e voltar com algumas mudanças, principalmente no meio de campo, Edu Pierre. Até daqui a pouco, Kleber. Valeu, Edu. Olha, é o seguinte, placarzão aqui, deixa eu ver aqui na Série C. Então, Retrô 0, Londrina 4 na Arena Pernambuco, hein? Bela vitória do Londrina, que por enquanto lidera a Série C. No brinco, Guarani 1, CSA 0, terceira vitória seguida. Gol do Bruno Santos, a 29 do primeiro tempo, com 3.300 de público. São Bernardo vai vencendo 3-0 a Anápolis, hein? Rodolfo, Dudu e o Pedro Felipe. Amanhã o Ituano joga lá em Caxias. Deixa eu ver aqui. No Mundial de Clubes, Palmeiras 1, Botafogo 0, gol do Paulinho no primeiro tempo da prorrogação. E ainda não reiniciou Benfica e Chelsea, 1-0 Chelsea, parou a 40 segundo tempo, ameaça de chuva e tal. É preciso aguardar uma nova estimativa oficial. Os jogadores ainda não retornaram. Inacreditável, hein? Esse aqui no Brasil, essa é uma beleza, essa lei, né? Lembrando que amanhã, às 17 horas, tem Flamengo e Bayern de Munique. Na segunda-feira, às 16 horas, Inter e o Fluminense. Na Série B, a Série B também, jogos importantes. Ontem tivemos Criciúma 1, Avaí 2. Hoje, no Clássico em Goiânia, Vila Nova 1, Atlético 0. Está terminando em Curitiba. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. O Curitiba vence com Sebastião Gomes o gol. Estamos nos acréscimos. Dentro da Liga Arena, hein? Atlético 0, Curitiba 1. Deixa eu ver o que mais aqui. Isso é o mais importante. Lembrando que na Série D de dado, parabéns aí à Inter de Limeira, que ontem venceu 2-0 o Cianorte Limeira. É líder do seu grupo com 21 pontos. E a Portuguesa, outro grupo. Hoje, Portuguesa 2, Porto, Vitória do Espírito Santo 1. A Lusa líder do grupo 6 com 20 pontos. Gente, muitas oportunidades, hein? Já o Tigrão comenta 0-0 Maringá e Ponte. A defesa do Diogo Silva, 13 minutos. Mas antes, a 7 minutos, um lance em que uma cobrança de escanteio, cara. Disse bem o Tigrão, no segundo pau. A bola foi pro segundo pau, o cara deu uma de zagueiro. Em vez dele cabecear, conferir, marcar pro Maringá, ele tenta de cabeça servir a um outro companheiro. E foi a sorte da Ponte. Mas Wanderson, zagueirão da Ponte, teve duas chances, uma ele não alcançou de cabeça. O Jean Dias teve uma chance, a 30, Jean Dias. Bela faz 1-2 com o Maguinho, chutou pra fora. Essas e outras o Tigrão comentando, hein? Já, Maringá 0, Ponte 0. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Escolha o hambúrguer Texas Seara, feito com carnes selecionadas e o delicioso tempero original da Seara. A salsicha Seara tem sabor e versatilidade para o dia a dia ou para ocasiões especiais. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, no Residencial Bela Aliança e nos Amarais, em Santa Bárbara do Oeste e na Mega Loja em Sorocaba. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Pare de fazer apenas a manutenção corretiva em seu veículo. Faça a manutenção preventiva. Ela evita danos maiores e garante a sua segurança e de todos. Na Rocha Autopeças você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos.
Acesse aromadeservas.com.br. Governador Ratinho Júnior. Método PSD. Dá certo no Estado, dá certo nas cidades, dá certo no Brasil. É a nova política. E ela se faz com atitude, velocidade e eficiência para buscar a felicidade do povo. Sem brigas ideológicas, unidos em paz. Com um método moderno e inovador que dá resultados positivos. Um método que funciona. Somos o estado que mais cresce no Brasil, com muitos avanços e investimentos em todas as áreas. Em 6 anos fizemos mais que nos últimos 30. O método PSD dá certo. Sicredi apresenta Ana Castela e Léo Santana. Se liga, Sicredi tem poupança premiada. Você vai poupar e ter a chance de ganhar uma bolada. A poupança premiada Sicredi está na boca do povo. São mais de 4,2 milhões de reais em prêmios. É bom que poupar é confiar na caminhada. Sicredi, poupança premiada. Poupe e participe. Promoção comercial vinculada à título de capitalização da modalidade incentivo emitidos pela Icatu Capitalização. Consulte o número do processo do CEP de mais informações no regulamento poupançapremiadascred.com.br. Revolucionamos os planos de internet no Brasil. A velocidade, essa já é Giga. Seja com Giga Home Office, Giga Esportes e Cinema, Giga Gamer ou Giga Família, você escolhe o que mais importa para você. Tudo isso com ultra velocidade, estabilidade, segurança, diversão e muita emoção. Quer tudo e mais? O Giga Black é para você com experiência exclusiva. Planos a partir de R$ 169. Assine em desktop.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Governador Ratinho Júnior. Método PSD. Dá certo no Estado, dá certo nas cidades, dá certo no Brasil. É a nova política. E ela se faz com atitude, velocidade e eficiência para buscar a felicidade do povo. Sem brigas ideológicas, unidos em paz. Com um método moderno e inovador que dá resultados positivos. Um método que funciona. Somos o estado que mais cresce no Brasil, com muitos avanços e investimentos em todas as áreas. Em 6 anos fizemos mais que nos últimos 30. O método PSD dá certo. Enegueba e Roberto Cruz para cobrança. 2 na referência da barreira aberta agora. Enegueba levantou no segundo pau de novo. A zaga tirou, mas não tirou bem. Ela sobra lá pela esquerda, chuta. Ronaldo Carvalho defendeu. Diogo Silva espalma o milagre do arqueiro Ponte Pretano. Na finalização do Ronaldo Carvalho. Diogo Silva, Ponte Preta, ele deixa a posição da cobrança para o Jean Dias. Perna direita, levantou, fechou. Quase Wanderson chega para fazer o gol. Se joga. Deixa o uniforme inteiro enlameado. Ele pediu pro árbitro que foi puxado. Mas a chance é criada na bola parada para Ponte PP. Quase, mais uma vez, gol. O Macaca dominou na grande área para pintar o primeiro. Jean Dias puxou na perna esquerda, bateu para fora do gol. Passa a esquerda no gol. A Ponte pede o escanteio. O juiz me parece marcando o tiro de meta, Pedro. Boa roubada de bola do Everton Brito no meio de campo. Já ligou rapidamente o Maguinho, que ajeitou para o Jean Dias, mas na hora de bater acabou desequilibrando e errando o chute. Apenas tiro de meta para o Maguinho. Você foi bem, PP, sensacional. Olha, terminou lá pela Série B em Curitiba, o clássico Atlético 0, Curitiba 1. Eu queria só mandar um grande abraço pro Mário Padeiro, lá da Nico, né? Ele e o Valtinho, grande dupla. Valtinho é botafoguense doente, rapaz. Muito triste com a derrota hoje do Fogão pro Palmeiras, grande Valtinho. E o Mário, né, uma simpatia, o Mário pega aqueles pães todos, logo 5h30 da manhã, 15 para 6, 6 horas, coloca tudo no seu carro, já distribui lá pro City Bar, Café Regina, para os grandes estabelecimentos aí, aquele pão maravilhoso da Nico. Grande Mário, um abraço, hein, uma alegria saber que você também curte a Bandeirantes. 0-0, vem aí quem na sequência? Valdemir Gomes. Oi, Tigrão, só faltou o gol, hein, Tigrão? O Maringá foi melhor, viu, Edu? O Maringá foi melhor do primeiro até o 25º minuto. Teve 4 grandes oportunidades. Teve uma que eu nunca vi uma coisa igual. O jogador do Maringá em cima da linha, numa cobrança de escanteio de segundo pau, vacilo de marcação da Ponte, e o goleiro já tinha ficado. Era ele e a rede. E aí ele cabeceia para trás, para dentro do campo, e não para dentro do gol. Ali a Ponte teria tomado o gol. E a defesa que fez o Diogo Silva no comecinho da partida, ela foi milagrosa.
Ele fez 4 grandes defesas. Entre elas, um grande milagre. Então a Ponte escapou de uma boa, né? Pode comemorar o 0-0 do primeiro tempo. Quando que a Ponte jogou um pouquinho? Quando subiu as linhas entre o 25º e o 35º minuto do primeiro tempo. O que é subir as linhas? Tava todo mundo da intermediária para trás. E o Maringá entrou dando pressão, empurrando a Ponte para trás. E o que fez a Ponte? Se submeteu a isso. Aí o Maringá se desgastou um pouquinho, não dá para marcar alto o tempo todo, e a Ponte entrou no jogo. Mas foram apenas 10 minutos. A melhor oportunidade, esse chute do Jean Dias. Mas ele foi egoísta, que ele recebeu um bolão do Maguinho, que toca e faz 1-2. Se projeta à frente, sozinho, no bico da pequena área, para receber a bola de volta e fazer o gol. O Jean Dias dá um drible, mas sai para o lado errado. Por que ele sai para o lado errado? Porque ele traz para a perna esquerda. E ele é um destro. A canhota dele é lamentável. E aí ele pegou mal na bola e botou para a linha de fundo. Essa foi a grande oportunidade da Ponte, que depois começou a errar de novo, começou a errar na saída de bola, 2 erros infantis, irresponsáveis do senhor Everton Brito, tentando sair rápido, na pressa, devolveu na saída de bola, passou no pé do jogador do Maringá e, por milagre, de novo, a Ponte não tomou gol. Então a Ponte dormiu 25 minutos, acordou até 35 do 25º ao 35º e depois recuou de novo. Então o Maringá foi muito melhor, a bola da Ponte não passa pelo meio campo e tem alguma coisa errada. Quem está armando o time é o Emerson. Só por aí dá pra gente entender que a Ponte realmente tá uma confusão tática. Roger Williams. Valeu, o Tigrão, com o seu comentário. Sérgio Rafael veio aí, hein? Sérgio Rafael é sangue novo na equipe da Ponte. Já já o PP vai confirmar quem saiu. A Ponte com uma alteração, o Maringá não mexeu nenhum jogador. Vai começar o jogo com a saída do Maringá no segundo tempo, 0-0. Você ligado no futebol da Bandeirantes. Este foi o intervalo com Edu Pinheiro, que volta depois do jogo no apito final. Apita o árbitro. A emoção está de volta na Bandeirantes. Alô, torcedor, 10ª rodada Série C. Bola rolando no Willie Davids em Maringaína. No rádio, na internet, só da Bandeirantes. E o primeiro chute de longe do Maringá, experimentando o Diogo Silva no gol da esquerda. Ele encaixa firme nesse gramado cheio de lama, cheio de buraco. Chute forte assim é um perigo, hein, Pepe? Com menos de 1 minuto de jogo, primeira chance da equipe do Maringá, que já colocou o goleiro Diogo Silva para trabalhar. Roger. A Ponte ataca a direita do seu rádio, do seu dispositivo, nesse segundo tempo, como se fosse no estádio Moisés Lucarelli, o gol da linha férrea, e quem ataca a esquerda é o time da casa que vem aí. Atenção, Vinícius Amaral rolou essa bola para quem vem de trás, Buga soltou pela direita, Joe tentou levantar, corta a zaga da Ponte. E na sequência, puxado o jogador da Macaca na saída de bola. Falta pra Ponte bater. Joe quem fez a puxada e evitou o contragolpe Ponte Pretano, Pedro. Roger, ao que me parece, Sérgio Rafael, número meia dúzia, entrou no lugar do cartão do jogador que já tinha cartão amarelo, Arthur. Então saiu Arthur com a 15 e deu lugar para Sérgio Rafael com a meia dúzia. Roger. Sérgio Rafael vem aí. Camisa meia dúzia, zagueirão que zagueira mesmo. Sangue novo no segundo tempo, Alberto Valentim tinha um zagueiro amarelado. E segue o árbitro com dificuldades. O Luiz Augusto Silveira Tizem de Santa Catarina vai até o bandeira Bruno Miller. Isso já no intervalo aconteceu. A braçadeira onde prende o seu equipamento de comunicação caiu. E pelo jeito caiu de novo.
Agora parece que prenderam certo aparato lá, hein, Pepe? Pelo que eu vi ali de leitura labial, ele falou que a abraçadeira dele estava meio mocambúzio, surumbático, algo assim, Roger. E o Bruno Miller ajudou o árbitro igual o Giba. O Giba me ajudou aqui, o Gilberto Sul. Sempre prestativo, o Giba. Ele chegando no estádio Brinco de Ouro já me ajudou aqui com as pilhas novas do meu retorno. Nossa, agora parece que eu tô dentro do estádio Willie Davids. Agora vai, hein, Ponte Preta? O narrador se ouve bem, então que você se ouça bem também, Ponte. E vai pela ponta esquerda, vem Macaca, o levantamento na boca do gol. Sobe de cabeça, Dudu tentou apanhar de cabeça. Zaga chega para tirar. O próprio jogador da Ponte vai brigar por ela aqui pelo setor de ponta direita. Maguinho empurra a bola com Dudu. Dudu tabela com o Maguinho. Vamos lá, Dudu, só mais você deixou de lado a bola. A bola aberta com o Lucas Cândido. Bateu pro gol, desviado, a bola é gol! É gol, é gol, é Gol! gol, é gol, é gol, Lucas Cândido, camisa 25. Lucas! Ele não perdoa! Lucas Cândido marca pra Macaca e faz explodir a pátria ponte pretana em todo o planeta. Na marca de 2 minutos. Ele recebe a bola pela direita do seu companheiro de volância do Dudu. Ajeita, solta um tirambaço. Ela resvala sutilmente na cabeça do Mala Raí Natalino. Mata o Tony, que foi pra esquerda, a bola foi pra direita. Tchau, Bela. Tchau, Bela. Você vai pra cá, não tô aí, eu tô aqui. Eu tô no fundo do gol. Cândido, você é fatal, letal, você é o tal. A Ponte cala o Willie Davids. Ponte 1, Maringá nada. O volantão foi lá pra conferir. Macaca vai voltando pro topo 1, Maringá nada. O que vale é o detalhe, conta aí, Pepe. Bem como você disse, Roger, o volante Lucas Cândido se aventurando no ataque e após boa troca de passes entre Dudu e Maguinho, o volante arriscou. E como você bem narrou, Roger, a bola desviou na cabeça de Raí Natalino e enganou o goleiro. Gol da Macaca, o primeiro de Lucas Cândido com a camisa da Ponte Preta. 1-0 para a Macaca, Roger. Caído o Maguinho, vai se levantando com a ajuda do árbitro da partida, o jogo tá parado. Vamos ver se vamos ter atendimento médico para ele. A Desktop, a internet oficial da Macaca e do Bugre, eleita a melhor internet do estado de São Paulo e referência em excelência na experiência do cliente. Ligue 0800 100 0102. Jogo parado, ali o árbitro conversando com os atletas no meio do campo, a Ponte dá na frente, 1-0. Tempo passa, a bola rola, Bandeirantes marca. Em Maringá, 21 graus de temperatura, 5:20, segundo tempo. Lucas Cândido fez, 1 para Ponte, 0 Maringá, Edu. Na Série B, 2 clássicos, hein? Hoje em Goiânia, Vila Nova 1, Atlético 0. E lá em Curitiba, deu Curitiba, hein? Atlético 0, Curitiba 1. Valdemir Gomes, o da palavra fácil, o Tigrão. 1-0 no gol, surpresa de Lucas Cândido, Tiger. A Ponte continuava com a mesma dificuldade no jogo, mas uma bela levada de bola do Dudu. Dudu, quando ele está concentrado, é um jogador importantíssimo, um jogador que faz a diferença. E ele serviu o Lucas Cândido, os dois volantes estavam adiantados, tinham subido, e o Lucas é um canhoto que bate bem na bola. Acho até que mesmo que não desviasse na cabeça do atleta paranaense, que ela entraria. Excelente, não pelo desempenho, mas pelo resultado. Vamos ver agora a pressão que a Ponte joga para cima do Maringá, que não vence as 6 partidas, e logicamente vai se atirar para cima da Ponte. A Ponte se defende bem,
tem 3 zagueiros, 2 volantes, 2 laterais. Às vezes faz uma linha de 5. E aí o Maringá vai pro desespero. E isso pode levar a quê? Um contra-ataque fatal da Ponte para matar o jogo. Desde que, obviamente, ela tenha toda a atenção defensiva e não sofra o gol de empate para trazer novamente o Maringá para o jogo. E agora Wanderson sofre a falta de Buga. Tá caído o departamento médico em campo da Ponte. A Ponte vai apelando agora para ganhar um tempinho. Vai saindo de maca, mas já tá tudo bem com ele. Eu percebi, viu, Anderson? E o tempo corre. Tem atletas da Ponte também trocando ali o pneu, botando pneu de chuva. Atletas da Ponte trocando a chuteira nesse momento. 7 minutos e 40, Gleger, Zorzin e o gol. Gleger, 1-0 Ponte. Roger, não tenha dúvida, a Ponte voltou diferente para o segundo tempo, né? Voltou com uma postura mais atenciosa, digamos assim. Abre o placar e tudo que o torcedor ponte pretano queria, né? 1-0 fora de casa, agora o Maringá tem que sair, né? E a substituição do Sérgio Rafael, para mim, é assertiva, tá? O Arthur tava com cartão e o Maringá tem um poderio muito forte ali pelo lado direito. Então acerta o Alberto Valentim e a macaca na frente, Roger. Lateral Ponte na ponta esquerda, Léo Kovic vai para a cobrança, ele bate a bola curta, desvia a zaga do time da casa, metendo para fora, é novo arremesso lateral pelo lado de lá, favorece a macaquinha. A Sanasa tá de aplicativo novo, site novo, atendimento pelo WhatsApp, resumindo, tem uma agência da Sanasa dentro do seu celular. Vai mudar. Vai mexer o time da casa, hein, Pepe? Na equipe do Maringá serão 2 substituições. Júlio Rodrigues, com a 19, vai entrar no lugar do... quarto árbitro não levantou a placa. Do Joe, número 18. E também se prepara para entrar Maranhão com a 99. Vamos ver quem vai sair. Quem vai sair é o número 29, Raí Natalino. Então, Raí Natalino, 29, deu lugar para Maranhão, 99. E Joe, com a 18, saiu para a entrada do 19, Júlio Rodrigues. Vai mexendo na equipe, o Jorge Castilho tá perdendo em casa. Vai sendo o 7º jogo seguido sem vitória dos caras. A batata do homem tá assando. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Salsicha Seara, sabor e versatilidade para o seu dia a dia ou para ocasiões especiais. Encontro do Iga Atacado em Campinas, Santa Bárbara do Oeste, Sorocaba. Macaca vê o time da casa tentar vir pra cima. Sérgio Rafael tirou dali. Não pega o rebote. O Anderson deixou a bola pelo setor esquerdo do campo. Lá vem o time da casa. Lá vem o time do Maringá. Vem o Evanderson deles pelo setor esquerdo. Bem na sobra, Maguinho. Afasta o perigo dali. Coloca pra fora. Arremesso lateral, lado esquerdo, pra bater a equipe do Maringá. Vai tomando distância. Max Miller pra fazer a cobrança em frente ao banco. Nissal Alberto Valentim. 10 minutos. Leandro Lopes marcou comigo. O tempo passa, a bola rola. Bandeirantes marca. 10 minutos. Segundo tempo. Pra Ponte. Lucas Cândido, fatal. Ponte 1-0. Maringá, Edu. Olha, é o seguinte, nesse momento a Ponte na liderança com 20 pontos. Tivemos Retrô 0, Londrina 4, Guarani 1, CSA 0. Nesse momento, o Guarani, o 8º colocado com 14. Neste momento, os 2 times de Campinas no G8, o que importa é o G8, o grupo que classifica a próxima fase da Série C do Campeonato Brasileiro. E assim, pra gente ter um final de semana bacana, pela primeira vez nessa Série C, os 2 estão entre os 8 melhores classificados. A Ponte, então, tá chegando à liderança da Série C do Campeonato Brasileiro mais uma vez. Cuidar bem do seu dinheiro é o primeiro passo para alcançar tudo que você sonha. Para o Sicredi, você e seu dinheiro são mais do que números, é confiança, segurança e oportunidade. Conta com o Sicredi. Alô, Cláudio Rocha, um abraço pra você. Alô, Galo 1955. Alô, Carlos Lemos Matozinho. Nunca reclamei do Lucas Cândido. Matozinho, eu tenho histórico, hein? Alô, Ivan, um abraço pra você e toda essa galera comigo, Wilson, Roberto, todo mundo tá lá, youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. O Sérgio Music Scorpions pega o Pedrinho e o Miguel da base, põe nesse time.
Galera reclamando da ponte antes do gol. Agora tá todo mundo, ó, hashtag tamo junto. E vem de novo a Macaca pela ponta esquerda. Vamos lá, ponte. Vamos lá, Macaca. Jean Dias tá por lá. Fez o passe na passada do Lelkovic. Tentou o levantamento. Bate na zaga do Maringá e ganha escanteio. Escanteio pra Nega Véia bater, Pedro. Macaca voltou mais ligada nesse segundo tempo, criando boas chances e fazendo boas tabelas. Agora mais um escanteio para a Ponte Preta. Jean Dias novamente se prepara para a cobrança. Jean Dias para a cobrança do escanteio. Vamos, Ponte. Na bola parada, capricha, Macaca, capricha. Pro pessoal da Rocha Autopeças, as marcas mais conceituadas do mercado. Vamos lá, Ponte. Jean Dias, perna direita, parte, levanta, fechado nas mãos do goleiro Tony. Tentou o gol olímpico. Jean Dias, Tony agarrou firme no primeiro pau. Ótima qualidade e preço justo é com Rocha Autopeças, variedade de peças originais e de reposição para veículos nacionais e importados. rochaautopeças.com.br. Cartão amarelo. Será que é para quem eu tô pensando, hein? Adivinha? Dudu, né? Mais um cartão para Dudu, mais um cartão no ano. Dudu deu uma tesoura ali, totalmente sem noção, totalmente despretensioso. Cartão amarelo para o jogador da Ponte. Roger. Júlio Rodrigues é quem descia pela direita. Falta do Dudu. Cartão amarelo para ele. A Ponte que tem como pendurados o Maguinho, Simon, Léo Oliveira, Diogo Silva. O Dudu voltando de suspensão. Foram 3 suspensões no ano. Aqui o chute. Este também despretensioso da equipe do Maringá. Encaixa firme o goleiro Diogo Silva. Agarra e fica com ela. Ele que hoje joga inteiro de vermelho. A Ponte inteira de branco com a faixa preta no peito. O time do Maringá com meias e calções pretos, camisas listradas de forma tricolor na vertical, em preto, branco e verde, o tricolor de Maringá, o Dogão, o cachorrão, que tem o seu goleiro Tony jogando inteiro de amarelo. Arbitragem de vermelho e preto. Este é o retrato do jogo para você imaginar enxergar o jogo ouvindo a Rádio Bandeirantes, FM 85,7, no aplicativo Rádio Bandeirantes Campinas, no portal Carlos Batista, no YouTube e também no YouTube o Rádio Bandeirantes Campinas. Procure lá, youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. 12 minutos e aí, Tiger, e o jogo 1-0, a Ponte vencendo. Vencendo e, logicamente, com a cabeça um pouco mais tranquila agora, um pouco mais... Olha a Ponte. Pela esquerda vinha, Macaca. Pois não. Era o Gé. Tá toda hora procurando uma falta. Ele já devia ter visto que o juiz não dá qualquer falta. Se joga, entrega a posse de bola de graça. Então a Ponte, mais confiante, a Ponte bem posicionada defensivamente, o Maringá rifando a todo momento. E eu acho que a tendência natural é que o Maringá daqui a pouco vai meter uma pressão. E aí cabe à Ponte ter aquela percepção do momento de matar o jogo. E vem Olha, Macaca, chegando. Everton Brito ganha pela direita, invadiu a área, disputa com o goleiro e ela vai pra fora, escanteio. O goleiro tá reclamando uma falta de ataque. O Everton Brito reclama um possível pênalti. O árbitro tá marcando apenas então somente o escanteio, hein, Pedro Piscinato? Boa oportunidade com o Everton Brito ali, que acabou adiantando um pouco a bola, e na dividida com o Tony os dois ficaram sentindo, mas o juiz da partida, o árbitro Luiz Augusto, marcou escanteio para a Macaca, que prepara mais uma alteração. Alô, Thaisa Lopes, está comigo aqui na internet, está comigo no YouTube também, obrigado pelo carinho. Não, ele deu tiro de meta. Hein? Roger. Mudou, hein? Marcou uma coisa, depois marcou outra, não entendi, foi nada, hein? Não. O Dudu tá fazendo uma grande partida, inclusive participou do lance do gol, mas ele falta parafuso, né? A tesoura voadora que ele deu no meio de campo, se é um juiz mais chato, mais rigoroso, bota na rua. Mete-lhe um vermelho pelas fuças. Então não sei como ele tá amarelado, se não seria o momento do Alberto oxigenar, né? Ou seja, tirar o jogador, quase que o Maringá empata, mas não estava valendo, viu, Roger? Já tinha o impedimento. O Maranhão estava impedido. Então é o seguinte, tá jogando bem, a saída dele tecnicamente será um prejuízo? Sim, não há dúvida. Mas ele de vez em quando falta
aquela oxigenação, né? No cérebro. Falta aquele discernimento de fazer a coisa certa na hora certa. E se ele for expulso, temos apenas 17 minutos de jogo, nesse momento, a Ponte não segura o resultado. Então eu tiraria o Dudu. Tigrão, acredito que o Alberto Valentim te ouviu. Enquanto você falava, ele realizou exatamente essa substituição. Saiu Dudu amarelado com a 21 e deu lugar a Léo Oliveira com a 55. Sai Dudu 21, entra Léo Oliveira 55. É que o Léo não tome cartão, porque tá pendurado com 2 cartões amarelos e mais uma falta feia da Ponte no meio de campo. Dessa vez não teve cartão, mas o jogo vai ficando um pouco mais violento no segundo tempo. E aí, Gleger Zorzin, 17,5 do segundo tempo. A Nega Véia na frente, 1-0, Gleger. Daqui a pouco o Gleger, eu tinha um chamado, pensei que era o Gleger, entrou de forma tão efusiva. Falei, nossa, o Gleger tá com o tanque cheio. Se alguém chamou, pode falar, canal aberto, 17h49. Atenção, Macaca aqui no campo defensivo. Bola com Lelkovic, tira dali, levanta direto para o campo de ataque, bola muito forte. Apenas na cobertura lá atrás, o zagueiro Tito fica com ela, o último homem da equipe do Maringá. 18 minutos de bola rolando, 1-0 para a Ponte Preta no segundo tempo. Se essa NASA tem aplicativo novo, site novo, atendimento pelo WhatsApp, pra que ir até uma agência? Isso é coisa do passado. Mais o ataque da equipe do Maringá, mais uma tentativa de empate do time paranaense. Pelo meio, Vinícius Amaral lançou pelo lado esquerdo do campo. E a tentativa do Júlio Rodrigues, ele bateu para fora do gol pela linha de fundo de perna esquerda, PP. Maringá tenta responder, dessa vez buscando o empate. Júlio Rodrigues bateu de perna esquerda, mas mandou muito longe do gol. Alô, Álvaro Paris, um abraço para você. Alô, Marcelo Milani. Cláudio também tá aqui, um abraço pra você, toda essa galera que tá comigo no YouTube, deixa o like, hein? Se todo mundo que deixar o like, que tá ouvindo a gente pelo YouTube, deixar o like, nós vamos passar tranquilamente de 100 likes. Deixa eu ver como é que tá aqui de like. Ah, exatamente com 99. Vou botar uma mini meta de 110, vai, todo mundo que tá comigo aí, deixa o like, aperta o joinha. Vamos chegar a 110. Com 110 likes, a Ponte vai fazer o segundo gol. E tem jogador do Maringá caído. Preocupação médica já. O departamento médico do Maringá entrou em campo para fazer o socorro dele. O Maca, o homem Maca também. 19 minutos. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. O hambúrguer Texas Seara é feito com carnes selecionadas e o delicioso tempero original da Seara. Encontre no Iga Atacado, em Campinas, Santa Bárbara e Sorocaba. Ao que me parece, o capitão da equipe do Maringá, Ronald Carvalho, está caído ali com a número 3. E os médicos da equipe paranaense já pediram a alteração do jogador. Vamos ver se vai mexer. Tem 2 jogadores preparados para entrar na equipe paranaense. 20 minutos, tempo passa, a bola rola, Bandeirantes marca. 20 minutos, segundo tempo. Willie Davids, Maringá, 1 pra Ponte, que tá voltando pra liderança com esse gol. 0 pro Maringá, Edu. Finalmente a partida recomeça no Mundial de Clubes, parou a 40 segundo tempo. Agora tá com 47, hein? Depois de um tempão recomeçou, tá com 47, Benfica 0, Chelsea 1. Por enquanto o Palmeiras vai pegar o Chelsea. Você confere também essa transmissão no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Ô Milani, obrigado pelas palavras, viu Milani? Um abraço pra você eu deixo um like, aproveita, deixa o like pra mim aí. Já passamos, ó. Falei mini meta de 110, já estamos com 113. Galera foi na sua. Veio na minha, essa galera é legal demais, demais, demais. Aí mexeu os caras, hein, Pepe? Já teve a primeira alteração, entrou Sim. o Rafinha, número 22, a confirmar no lugar de quem? E agora sai o Robertinho, número 11, para a entrada de Danielzinho, 30. Saiu Robertinho com a 11, deu lugar a Danielzinho, 30. E o Rafinha, 22, entrou. Vamos confirmar já já no lugar de quem, Roger? Muito bem, Rafinha é sangue novo, veio aí com a 22, é tudo inha. Rafinha, Danielzinho.
Todos sangues novos no segundo tempo. Olha os caras na boca do gol. Atenção, vai pintar o gol de empate. Saiu na boca do gol. Danielzinho chutou. Diogo Silva. Espetacular defesaça do goleiro da Ponte. Milagre do camisa 12. Ele faz um gol pra Ponte. O gol era certo! E ele fez o quê? Ele evitou o gol certo dos caras! O que vale é o detalhe! Conta aí, Pepe! Danielzinho, número 30 da equipe do Maringá, teve a bola de empatar o jogo nos pés. Saiu cara a cara com o Diogo Silva, mas o camisa 12 da Macaca cresceu frente ao atacante, impedindo o gol do Maringá. Roger. Impressionante, Tigrão! Esse cara é demais! É nota 100, é nota 1000. Que defesa foi essa? Fala pra mim, Tiger! Ah, segundo milagre, já é o artilheiro do jogo. Os 2 gols que ele evitou do Maringá, um no primeiro tempo e esse agora, ele fez 2 gols pra Ponte. É o artilheiro do jogo. Grande destaque da Macaca até agora. Escanteio pra Ponte, o goleiro sai mal, voltou, rebote, atenção, o chute pro gol, Léo Oliveira, passa à direita do gol, quase o Léo carimba o segundo gol pra matar o jogo, Pedro Piscinato. Ia ser o segundo gol de volantes da Macaca na partida. Léo Oliveira teve a chance, a bola nos pés de ampliar a vantagem, mas acabou mandando pra fora. Que jogo, senhoras e senhores! Que jogo é esse, senhoras e senhores? Aroma das Ervas, linha completa de especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados. Mais praticidade e máximo de sabor para suas receitas. Presente nos melhores supermercados e hortifrutis. Acesse aromadeservas.com.br. Sua informação, Edu Pinheiro. Seguinte, lá, Mundial de Clubes empata o Benfica, hein? Aos 50 minutos de pênalti. O Di Maria, hein? 1-1, se terminar assim, e se não chover mais, vai pra prorrogação. Daqui a pouco as informações desse jogão mundial tá comendo solto. Hoje o Palmeiras despachou o Botafogo por 1-0, já está nas quartas de final. Festa palmeirense em todo o Brasil. Antes de ir até uma agência da Sanasa, confere se não dá para resolver pelo aplicativo, pelo site ou pelo WhatsApp. A Sanasa é digital. Pois não, Pepe? Não tô te ouvindo, meu amigo. Ainda não. Daqui a pouco você confere aí a sua informação para mim. Eu vi que o Danilo chegou até aqui. Depois que o Danilo saiu, você não falou mais. Acho que entupiu o teu fio, como diria o Edu Pinheiro. E vem aí, vem os caras. Pela direita. Atenção, Tito por lá. Ele rola essa bola no comando. Atenção, Júlio Rodrigues levanta a bola, cruza toda a extensão da grande área e cai do outro lado para Negueba. Negueba vai com ela dominada. Atenção, chegou o Maguinho, bate a carteira dele, colocando para fora. Arremesso lateral, bate correndinho. A bola chegou até o Júlio Rodrigues. Rifa a bola praticamente e toca ela do outro lado. Chegou até o Maranhão, que não conseguiu ter o domínio. Rebote volta para a equipe Alvinegra de Campinas. Com o Maguinho. Maguinho pisa na bola, vai tocar essa bola. Tocou, atenção, pelo lado de lá. Ele vai fazer a inversão, soltou pelo meio para Buga. Eu tenho você, Pepe? Deixa eu ver se eu tenho você agora. Não tenho mais. Tava tudo certo, de repente ficou tudo errado. Tempo passa, a bola rola, Bandeirantes marca. 25,5 segundo tempo. 1 para Ponte, 0 para o Maringá, Edu. Na Série C, hoje, Retrô 0, Londrina 4, Guarani 1, CSA 0. E no segundo tempo, São Bernardo 3, Anápolis 0. Essa é a Bandeirantes, Campinas, comando de Carlos Batista. Hoje você já acompanhou com Leandro Boles. Guarani 1, CSA 0. Terceira vitória consecutiva do Bugre. Está no G8. Os 2 times de Campinas hoje estariam classificados para a segunda fase da Série C do Campeonato Brasileiro. O Robertinho saiu, o Tito também. Tito não está mais em campo. Foram essas as saídas para as últimas modificações, viu, Pepe? Isso mesmo, Roger. Tito, defensor ali da equipe do Maringá com a 13, foi ele quem deu lugar a Rafinha, número 22. Muito bem, deixa eu chamar o Tigrão aqui, direto da jaula. E aí, Tiger, e o jogo 1-0, a Ponte vai segurando esse placar fundamental, Tigrão.
O jogo é uma briga de foice, né? Muito disputado, muito intenso, gramado pesado, ruim, barro. E a Ponte, ela fora de casa tem esse mérito. Se defende muito bem. Mas nós não podemos nos esquecer de que o Diogo Silva, o goleiro da Ponte, fez a diferença. E a Ponte teve a pique aí de fazer o segundo gol. Maringá vai no desespero e agora a Ponte tá lá. Atenção, falta pra Ponte, pinta o levantamento direto nas mãos do goleiro Tony. Ele encaixou firme sem dar rebote, agora tem velocidade pra botar pra correr lá pelo outro lado. O Rafinha, 22, engatou uma quarta, vai pra cima, é atropelado pelo atleta da Ponte. Falta a ponta direita, o torcedor se inflama, falta rapidamente batida e mexeu de novo o Maringá, Pepe. Maringá buscando o gol de empate, mexeu mais uma vez. Saiu Evanderson com a 5 e deu lugar a Cristóvão, número 2, e vem o Maringá. Com Cristóvão pelo lado esquerdo do campo, perde a bola e esqueceu por lá. Cristóvão, camisa número 2. Não dá nem pra dizer que o cara é lateral direito, né? O Jorge Castilho é o pardalzão. Ele bota, o cara é com a camisa 2, mas é atacante. O outro é 3, mas é atacante. Ele bota o 19 de lateral direito. E aí, tudo isso confunde a cabeça de todo mundo que está acompanhando. E, pelo jeito, também a cabeça de todo o time do Maringá, né? Porque tá tomando a 7ª piaba seguida. Pois não, Tigrão? O Cristóvão no lugar de quem? Do Evanderson. Evanderson. Isso. Então, esse Cristóvão é aquele mesmo que jogou no Guarani. Esse é lateral direito, mas às vezes entra na lateral esquerda do Maringá. Pode observar. Muito bem, esse é o Tigrão trazendo o desenho do que o Cristóvão vai fazer. Vamos acompanhar o camisa 2 da equipe do Maringá. E aí, Gleger Zorzinho, 1-0 a Ponte, tá segurando, tá indo pra ponta da Série C, Glegaço. Roger, exatamente. E o Diogo Silva fazendo a diferença, né? Mais um milagre, mais uma grande defesa, segurando o resultado. A Ponte tá, pra mim, tá bem postada, tá bem ajustada, tudo bem. Mas o Maringá tá jogando em casa, vai pressionar, vai sair. Mas aparentemente a Ponte tá segurando aí o ímpeto do Maringá. E com certeza, né? Não tem o que fazer, tem que vir pra cima, tentar explorar o contra-ataque pra fazer o segundo gol. Danielzinho pela direita, levanta na boca do gol, desvia o ataque do Maringá, passa a direita do gol com um tremendo perigo. Danielzinho levantou, ela passou por todo mundo. Aí o cabeceio não consegui ver, porque a transmissão também craquela mais do que o computador Pentium 1. E ela foi direto para fora. Você viu, Pepe? Não, também não consegui enxergar, enquanto Alberto Valentim prepara mais 2 alterações na Macaca. Vem aí, Luiz Felipe e Bruno Lopes. Vamos ver quem vai sair, Roger. Desktop, internet premiada, ultra velocidade, 100% fibra ótica, a partir de apenas R$ 79,99 ao mês. Assine fácil pelo site desktop.com.br ou ligue 0800 100 0102. E aí vem os caras de novo. Engatilhou, vai soltar a bomba, o Danielzinho bateu! Diogo Silva! Voa feito um felino! Milagre de novo! Esse cara é demais! O craque do jogo! Já ganhou o craque do jogo! Pode pôr o bicho inteiro na conta do homem, Pedro Piscinato! Mais uma vez, Diogo Silva fazendo grande defesa para parar Danielzinho, número 30 da equipe do Maringá. O atacante da equipe paranaense entrou dando trabalho para o goleiro da Macaca. Daqui a pouco você pega as alterações que eu vou ter que chamar o cara que entende. Glegaço, é a terceira, mas a terceira que vai ser nível perto de 9. Que defesa foi essa, Gleg? Essa aí você pode anotar aí, Roger. 8,57. Que defesa. Milagre. Vai lá. Que milagre do arqueiro da Ponte. Agora ele tá caído, hein? Tá ganhando um tempo, tá certo ele. E a Ponte vai mexer. Vai mexer 2 vezes. Tô vendo aqui o Jandia saindo. E já saiu algum jogador lá atrás também, o Lucas Cândido. Isso mesmo, alteração dupla na Macaca. Sai o autor do gol, Lucas Cândido, com a 25, dando lugar a Luiz Felipe com a 27. E no ataque sai o Jean Dias com a número 7, dando lugar a Bruno Lopes, 77. Bruno Lopes,
77. E Luiz Felipe com a 27. Tigrão, mexe o Alberto Valentim, o autor do gol, saiu, e o Jean, que correu demais, saiu também, Tiger. O Bruno Lopes é centroavante. Claro que o Gé é um jogador decisivo, mas não está bem no jogo. Não ganhou nenhuma até agora, a não ser um chute de canhota que ele deu no primeiro tempo, mas estourou no zagueiro, nem chegou no gol. Poderia, se não bate, poderia ter o endereço, mas é muito pouco. E o Jean Dias, um jogador que corre mais, um jogador que ajuda mais na marcação, um jogador que recompõe mais rápido, um jogador que arrasta a bola da linha de meio campo para a linha ofensiva. Tem mais mobilidade do que o Gé. Eu não teria tirado o Jean Dias, a não ser que seja algo físico. Não teria feito essa alteração. Agora, com relação ao Lucas Cândido, autor do gol, ele, lógico, não é? Nunca consegue terminar um jogo. Ele tem realmente essa dificuldade física, atlética. É um grande jogador e tem essa dificuldade. Então, aí já é compreensível. Não é a parte tática, nem técnica, mas sim a parte física, botando sangue novo com o Luiz Felipe, obviamente, para aumentar a intensidade de marcação já no adiantado da hora, onde claramente a pressão do Maringá vai aumentar. Maringá sobe o tom contra o árbitro da partida e pede para que haja paciência, não vai mais tolerar reclamações. Falta para Ponte, na ponta esquerda vai para a cobrança Léo Kovic. Capricha Léo, quem sabe na bola parada. Dá 1-0 para Ponte Preta. E olha lá, ele segue reclamando, pedindo para o Rafinha ali paciência. Agora falou alguma coisa com o Léo Oliveira ali. É falta, Léo Kovic parte, levanta, chuta de primeira. Sérgio Rafael encheu o pé por baixo, ela passou à direita do gol, Pepe. Sérgio Rafael, que estava esperando a bola aérea ali na área de ataque da Ponte Preta, tentou finalizar com o pé, mas mandou longe do gol. Que volta a campo contra Tombense no próximo sábado, jogando no Moisés Lucarelli. Rocha Autopeças, oferecendo o melhor para você. Acesse o site rochaautopeças.com.br. Escolha o WhatsApp da loja mais perto de você e agilize o seu orçamento. Vai pro jogo a macaquinha. Atenção, um chutão do campo defensivo, direto para o campo de ataque, tentou o Wanderson, mas ela acabou sobrando com o goleiro Tony. Lá atrás, do outro lado, camisa 1, vem com ela dominada de perna dele, levanta a bola para o campo de ataque, passou da cabeça do Sérgio Rafael, mas não passa. Do Maguinho, que dá um estourão, botou o Gé para correr, atenção, ele vai chegou, dominar, atenção, usou o corpo, protegeu como se fosse um pivô no basquete, vai pela direita, protege, vai para cima, chamou para dançar, ele ganha a primeira, engatilhou na perna esquerda, ameaçou bater, trouxe de novo na perna direita e se atrapalha e foi presa fácil pro jogador de defesa do Maringá. Tempo passa, a bola rola, Bandeirantes marca. 35, segundo tempo. Willie Davids. Em Maringá, no norte do Paraná, 10ª rodada, vai dando Ponte, a nova líder do campeonato, Ponte 1, Maringá 0, Edu. É o seguinte, terminou 1-1 em Benfica e Chelsea 1-1, já estamos na prorrogação, estamos a 4 da prorrogação, 1-1 segue o jogo. Ponte iniciou a rodada somente um ponto atrás do líder Caxias. A Ponte, a melhor visitante do campeonato, chegou nessa rodada com aproveitamento de 79% como visitante em 2025. É isso mesmo. Já está passando de 80% de aproveitamento fora de casa. Vai entrar para a história esse ano para Ponte. Dá um bico, ó. 12 compromissos fora. Tá vencendo a 9ª partida. São 2 empates. Passando de 80% de aproveitamento, a Ponte jogando fora dos seus domínios. E quer mais a Ponte. Bruno Lopes briga por ela, mas a zaga chega, espirra dali, ela cai com 30. Esse motorzinho chamado Danielzinho pro time dos caras. Lá vem Maringá, olha o Dogão. Ele engata uma quarta, vai pra cima, o motorzinho pediu a falta, o árbitro vai marcar ou não. Sobrou o rebote pra Negueba, ajeita pelo meio, solta essa bola pra Buga. Buga solta, descarregando de novo, devolvendo a bola pela ponta esquerda para o Negueba. Recolhe e vai pra cima. Cabelo de fogo, cabelo descolorido, parece do PP,
nas boas épocas. Ele vira a bola soltando do outro lado para Cristóvão, o ex-Guarani. Meteu na ponta direita pro 22. Rafinha levanta na boca do gol. Pode cruzar até amanhã. Desse jeito eu adoro, Rafinha. Desse jeito eu adoro, porque o Diogo vai lá com aquela graça toda, demora 1h30 para pegar a bola, porque ele sabe que é Série C, ele sabe que o jogo tá levando a ponte de novo para a liderança do campeonato. E no Sicredi, além de contar com cartões, seguros, consórcios, investimentos e muito mais, você tem um atendimento próximo e humano, seja em uma das mais de 2.800 agências ou WhatsApp, site app. Abra sua conta! E essa vitória vai sendo tão importante, Gleger, porque o Dogão não perdia, ou não perde, né? Tem jogo ainda, mas já vou usar no passado porque é para dar sorte. O Dogão não perdia em casa 11 jogos, 6 vitórias e 5 empates. Próximo de completar 5 meses desde o último revés contra o Atlético por 3-2 na primeira fase do Campeonato Paranaense. E a Ponte tá encarando o Maringá e tá vencendo, hein, Gleger? Exatamente, Roger. Faz um jogo muito sólido até o momento. Claro que tem muito jogo pela frente ainda, 37,5, quase 38. Tem muito jogo pela frente. A Ponte tem que estar muito atenta, manter essa mesma atenção, essa concentração para que ela leve o resultado positivo. Está um passo de conquistar mais uma vitória. Fora de casa, mas não importa. O que importa é os 3 pontos. O que importa é os 3 pontos, diz o Gleger. E vem a Ponte para rasgar dali. O Anderson tira o perigo, levanta para o campo de ataque. Tentou já ficar com ela. Bruno Lopes também briga. A Ponte é guerreira no jogo nesse momento. Tentou pegar a bola. O Everton Brito rasga lá de trás. Tira o Ronald Carvalho. Rebote vai voltar para Nega Vega lá pelo setor esquerdo. O Everton ficou com ela. Depois acaba se atrapalhando, não? Se atrapalhou nada. O toque por baixo do zagueiro que atrapalhou o Everton. Bola para fora, arremesso lateral para a Ponte bater. Foi puxado. Puxado pela camisa. Falta para Ponte. Falta para Macaca bater pelo lado esquerdo do campo. Essas faltas preciosas, a Ponte vai deixando o tempo passar. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Linguiça calabresa Seara é feita com carnes nobres e já vem defumada, cozida e temperada deliciosamente. Encontre do Iga Atacado em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Falta a Ponte, Léo Kovic levantou, sobe de cabeça, Max Miller tira o perigo dali, voltou o rebate para Ponte, Léo Oliveira levanta direto nas mãos, com tranquilidade, o goleiro pega, Tony, camisa 1, Pedro Piscinato. Mais um ex-Guarani na equipe do Maringá, Tony também teve passagem pelo Brinco de Ouro nos últimos anos, Roger. 21 graus a temperatura em Maringá, lá onde a Ponte está vencendo por 1-0, o gol foi do Lucas Cândido. No segundo tempo, e é o placar que vai devolvendo a Ponte para a liderança do campeonato. Anderson levanta a bola à frente buscando o Gé. O Bandeira está dizendo que o lateral é do Maringá. O Gé olhou para ele e falou: vá te catar. Ele disse que o desvio foi do seu marcador, mas ele deu o desvio do Gé. Já cobrado o arremesso lateral, bateu o goleiro Tony. Vem o amarelado Tony. Não de cartão amarelo, mas o seu uniforme inteiro amarelo. Levanta à frente. A zaga da Ponte tira o rebote, vai cair para ele. Aí é perigo. O Danielzinho serve para quem vinha atrás. Camisa 22 dominando por lá. O Júlio Rodrigues vai receber do camisa 22, o Rafinha. Agora a bola já tá lá do outro lado. Agora sim, Rafinha na bola. Vai pra cima, tentou passar da presença do seu contrário, que era o Luiz Felipe. Ele joga essa bola aqui pelo lado esquerdo do campo para Júlio Rodrigues. Perde a bola. Agora eu quero ver Ponte no contragolpe. Já é servido. Ele contra 3. Acelerou. Já emparelhou com ele Bruno Lopes. Já é no pé de ferro. Perde a primeira, mas o rebote é Ponte Pretano. Lá pelo setor esquerdo do campo, Luiz Felipe vem pro domínio. Ele abre a bola deixando com Léo Kovic. A Ponte agora vai deixando o tempo passar, vai trabalhando a bola no seu campo de ataque. Léo Oliveira domina, marca de 40 minutos. Você já ouviu o Leandro Lopes marcando comigo. Daqui a pouco o giro pra você. A Ponte vai segurando, vai voltando a vencer a Macaca. Domina pelo setor direito do campo, se atrapalha com a bola, mas depois puxou na direita do Bruno Lopes para fazer o levantamento. As mãos do Tony. Eu achei até que ele ia sair com bola e tudo. Ele recolheu na perna direita, levantou, mas deu de presente para o Tony. Tempo passa, a bola rola, Bandeirantes marca! 41 e vem Ponte. Everton Brito serviu a Gé. Ele dominou com extrema dificuldade. O gramado é péssimo. Ele conseguiu passar de 2 contrários. Bate cruzado. Tony faz a defesa. Pedro Piscinato. Boa roubada de bola da Ponte Preta. Everton Brito tocou a bola para Gé, que tentou partir para cima num lance individual, mas acabou sendo atrapalhado pelo gramado no momento em que vai ser substituído.
Gé, camisa número 9, vai dar lugar a Diego Tavares com a 35. Diego Tavares, 35, entra no lugar de Gé com a 9. Roger. Diego Tavares, número 35, vem aí. É sangue novo na ponte, eu confirmo, 41:40, segundo tempo. Estádio Willie Davids em Maringá, 1 para Ponte, 0 para o Maringá, Edu Pinheiro. Ainda primeiro tempo da prorrogação, 10 minutos, Benfica 1, Chelsea também 1 e teve um jogador do Benfica expulso, hein? E aí, Tigrão, já tá saindo, Diego Tavares vem aí. O Diego Tavares vai entrar para ajudar na marcação. Ele tem velocidade para o contra-ataque, mas é um cara que tem boa mobilidade. E o Gé estava só lá na frente. Aliás, o Gé lutou muito, mas tecnicamente uma partida sofrível. Olha o Maringá. E agora, uma falta perigosíssima. E você vai descrever. Mas quando ele tirou o Jean Dias para colocar o Bruno Lopes, eu já teria substituído o Gé naquela oportunidade. A Ponte fez uma falta besta aí. Tinha a bola dominada, absolutamente dominada, do Léo Covid. Ele fez a falta. Chegou atrasado, tenta a bola e acerta o jogador do Maringá. Bobeira da Ponte. Lance de muito perigo, pode custar caro. Tomara que não. A um passo seria, nem a um passo, a meio passo seria pênalti. Léo pegou pesado pra cima do Júlio Rodrigues. É falta pros caras, atenção, lá vem ela, levantada no segundo pau. O toque! Vinícius Amaral pra fora, pela linha de fundo. E teve o desvio do Maguinho, escanteio, PP. Danielzinho, pela cobrança de falta, mandou para a área, mas a zaga da Ponte Preta acabou afastando. Vem o Maringá. Atenção, escanteio batido pelo Negueba. Tentou do outro lado, depois o rebote, levantaram o Rafinha, voltou o rebote para Negueba, levanta na boca do gol, Léo Oliveira, tira dali o perigo. Tem que sair daí, Ponte. Tem que sair daí, Neguinha. 43:47. Tem falta, hein? Pegaram o Rafinha. Ponta direita, falta, o Bandeira dedurou, vem mais chuveiro na área e vem mais cartão aí, Pedro Piscinato. Isso mesmo, Roger. Voltando ali naquele lance, na falta anterior, o Léo Kovic fez a falta, recebeu o cartão amarelo e nesse momento, Luiz Felipe, que fez a falta no camisa número 22 da equipe do Maringá. O Rafinha também recebe cartão amarelo. Então, 2 cartões para a equipe da Macaca, Luiz Felipe e Léo Kovic. Alô, Jovino Manuel. Alô, JF Singer. Alô, Carlos Alberto Mazei. Taubaté é Macaca, diz ele aqui na live do YouTube do Portal Carlos Batista. Acesse lá youtube.com/Portal Carlos Batista, youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas, quase 400 ao vivo em uma live, quase 80 ao vivo em outra live, estamos nominando, falta pros caras, vamos tirar a Macaca, vamos segurar a Macaquinha, 48 minutos é falta, ele vai até o banco, o árbitro parou, não autorizou a cobrança da falta, tá indo até o banco do Maringá, os caras são mala demais, é sem alça ainda, e deve ter amarelado alguém, é que a TV não mostrou o momento mais importante. Não mostrou a advertência do momento mais importante. Agora ele volta pro lance lá. Vai autorizar. É Negueba, perna direita, bateu fraco a meia altura, tirou de cabeça, afastou Léo Kovic, voltou o rebote, empara o Negueba, coloca na grande área, tira de novo a zaga alvinegra. Tudo isso com 45. Tá viva a bola, Negueba aqui na cabeça do grande círculo. A bola levantada lá na outra área. A TV tá mostrando a placa de tempo, cara. Ai, meu Deus. Band, que saudade de você. E olha os caras, pela esquerda o levantamento, vai pintar o gol, Maranhão. Defendeu o Diogo Silva. Quase que os caras perdem o gol do Maringá e me faz perder também, Pepe. Focaram no quarto árbitro, no Kleber Ariel Gonçalves, no momento em que ele levantou a placa de acréscimos. 4 minutos nessa segunda etapa e já também aproveitando para informar público e renda. Vamos lá. Público pagante, 3.830 torcedores. Público não pagante, 330. Um público total de 4.160 torcedores para uma renda de R$ 32.590. Abaixo da média do que vai lá, mas o time também tá 6 jogos sem vencer, né?
Seria demais exigir que o estádio tivesse completamente lotado, mas mesmo assim é um bom público. Tem cartão para o jogador do Maringá aí, daqui a pouco o PP confirma. Não é só investimento, é contar com quem sabe cuidar do seu dinheiro. No Sicredi você conta com especialistas e com um amplo portfólio para o seu perfil de investidor. Quem recebeu o cartão na equipe do Maringá foi o zagueiro capitão Ronald Carvalho. E corrigindo o tempo de acréscimo, 6 minutos e não 4. Roger. Você tem aí que é o Ronald, o capitão, hein? Eu tenho que é o Max Miller. A imagem focou ali nele e parece que eu vi a abraçadeira, Vamos Roger. deixar os dois como capitães. Tá bom assim. A gente não briga. Rocha Autopeças, há 32 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Saiba mais no site rochaautopeças.com.br e veja como falar com a loja mais próxima de você. O tempo agora joga a favor da Ponte. Lateral no setor defensivo para o Maringá. Cristóvão levanta até o goleiro, quase que fez besteira o Tony. Apertou para cima dele, Bruno Lopes é obrigado a rifar a bola para o campo de ataque. Subiu de cabeça por lá o 99 Maranhão, agita de lado, mas eu de presente a bola para o Léo Oliveira. Vamos, Léo, capricha nesse passe. Soltou na ponta esquerda para Luiz Felipe. Será que ele chega? Chegou, mas veio também o zagueiro no carrinho meter essa bola para fora. Lateral na ponta esquerda para Macaca. Segura as pontas aí, Ponte. 6 minutos de acréscimo, segura as pontas aí, Ponte. Aroma das ervas, linha completa de especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados. Mais praticidade, o máximo de sabor para suas receitas. Presente nos melhores supermercados de hortifrutis. Acesse aromadeservas.com.br. Vamos lá, Léo Kovic domina pela ponta esquerda. Marca de 48 minutos. Rolou na grande área. Atenção! Quando foi receber no ataque o 77, Bruno Lopes já estava em posição de impedimento. Não estivesse, fatalmente seria pênalti porque foi puxado, Pepe. Mais uma boa jogada da Ponte Preta, dessa vez pelo lado esquerdo do ataque. Bruno Lopes recebeu a bola dentro da área, mas já estava em posição irregular. Gleger Zorzin, 48 minutos, ele prometeu o jogo até 52. Até 51, perdão. E o jogo, Gleger, reta final, vai dando Ponte. Tem que segurar, né? Tem que segurar. Tá, a Ponte tá, em alguns momentos, dar uma escapada ali para tentar fazer o segundo gol. Mas agora é a hora de segurar o resultado, né? Se fechar, bola pro mato, né? Não tem mais jogo, como diria aquele. A Ponte tá muito próxima de conquistar mais uma vitória e, claro, assumir a liderança. Alô, Sérgio Luiz, alô, Éder, Kleber, também tá comigo aqui, o Álvaro, toda essa galera, mandando energia positiva a todo mundo no YouTube da Rádio Bandeirantes Campinas, todo mundo no YouTube do Portal Carlos Batista, deixa o like pra mim, tô com 131, quero terminar o jogo com quase 150, todo mundo deixando o joinha pra mim, na live porque é importante, fortalece a transmissão digital da Rádio Bandeirantes, deixa o like pra mim, 49 minutos, lateral pra Ponte, Maguinho levanta forte lá no campo de ataque, a Ponte tem que ter mais atenção. Cada segundo que ela permanecer com a bola no campo de ataque são segundos preciosos. Agora uma entrada mais forte em cima do atleta da Ponte no campo de ataque. Leva a mão à cabeça. Falta pra Ponte, foi em cima do Maguinho. Esse Maguinho é um homem de aço, cara. Jogou todos os jogos da Ponte no ano. Todos os jogos da Ponte no ano. E a Ponte vai emplacando a 6ª vitória. São 6 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Que campanha da Ponte, voltando para a liderança do campeonato da Série C. E a internet que conecta o time do seu coração também pode conectar a sua casa. Desktop, eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br ou ligue 0800 100 0102. Já o Maringá vai conhecendo a 2ª derrota. 3 vitórias, 4 empates, 2 derrotas. O Maringá vai permanecendo com os 13 pontos. Foi ultrapassado inclusive pelo Guarani, que venceu hoje por 1-0. Os dois times campineiros vencendo pelo placar mínimo. O Guarani em casa contra o CSA e a Ponte vencendo fora a equipe do Maringá. 50 minutos. Alguns segundos para a Ponte voltar a vencer, senhoras e senhores. Já usou o novo site da Sanasa? Tá tudo mais fácil e prático. Anote aí, sanasa.com.br. A Ponte vai vencer no primeiro confronto oficial entre Maringá e Ponte Preta em competições nacionais. Tá vencendo a primeira e a primeira é inesquecível, como diria Tigrão. Os caras vêm ainda, vai tentando chegar, vai tentando apertar, mas não vai dar tempo não. O juiz vai terminar. Luiz Augusto Silveira Tise mostra o meio de campo e bota um ponto final no jogo. E deu Ponte Preta! Alô, Série C! Não vejo ninguém à minha frente.
A Alvinegra de Campinas volta para a liderança. Lucas Cândido, fatal, letal, ele marca e a Ponte vence. Vai a 20 pontos a Ponte Preta. Liderança do campeonato. Um primeiro tempo duvidoso, o segundo achou um gol aos 2 minutos. Um belo gol de Lucas Cândido e depois foi só administrar num gramado ruim contra um time tinhoso, pressionado e que agora chega a 7 jogos sem vencer. Só que em contrapartida, Ponte Pretanos, os caras não perdiam há 11 jogos no seu estádio. Então a Ponte quebra uma invencibilidade de 11 jogos lá no Willie Davids. Contra uma torcida inflamada e pesada, a Ponte emplaca mais 3 pontos. E nós vamos abrir o nosso apito final em ritmo de festa, porque os 2 de Campinas hoje venceram. Os 2 estão no G8. Tudo isso com o derby se aproximando. E é assim que a gente gosta. Vem aí para repercutir a vitória da Ponte por 1-0. Edu Pinheiro, vem aí o apito final. Jornada Esportiva. Oferecimento Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há mais de 32 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiaria e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Ligue 0800 100 0102. Futebol é com a Bandeirantes. Vai, 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 futebol. Bandeirantes. O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que dizem os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há mais de 32 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Ligue 0800 100 0102. Edu Pinheiro. Público 4.160, 32 mil de renda, gol do Lucas Cândido A2 do segundo tempo, 1-0 Ponte, que volta à liderança. O aproveitamento, viu, PP, da Ponte, pra você ter uma ideia, rapidamente fiz aqui uma conta, fora de casa foram 5 jogos, 4 vitórias e 1 empate, fora de casa, aproveitamento 86%. No Majestoso, 5 jogos, 2 vitórias, 2 derrotas, 1 empate, o aproveitamento de 46%. E o Elvis ficou no banco hoje, Pepe? Isso mesmo, Edu. Elvis ficou no banco, deu lugar a Everton Brito nessa mudança do treinador Alberto Valentim. E parece que deu certo. Tirou o camisa 10 da equipe, fez um sistema ali com 3 atacantes e acabou dando certo. Bom, ninguém se machucou seriamente. Dudu, assim que levou o amarelo, saiu também. Olha, e pro próximo jogo, quando que é, Pepe? Próximo jogo da Macaca é no dia... Contra a Tombense. Era anteriormente, seria no sábado, dia 5, e alterou para segunda-feira, dia 7 de julho, mantendo o mesmo horário, 7h30 da noite, Edu. A Ponte chega a 20 pontos. Para se classificar, baseado nos últimos campeonatos, vai de 26 a 29 pontos, tá? Para pelo menos ficar em 8º. Então a Ponte bem próxima da sua classificação. Então, parabéns pelo trabalho. Até logo mais, hein? E Pepe? Obrigado, Edu. Até daqui a pouco no craque. É verdade. Claro, sim, hein? Mas não pode falar assim, Edu.
O craque é tal, assim não, hein, Pepe, meu queridíssimo amigo, hein? Olha, é o seguinte, Guarani venceu, futebol de Campinas hoje, Guarani venceu aqui, a Ponte venceu lá, Guarani está em 8º lugar, mas ainda depende do resultado do Ituano e do Náutico. Se o Ituano ou o Náutico, ou os dois vencerem, aí o Guarani sai do G8 nesse momento, tá? Lembrando que o Ituano joga amanhã em Caxias e o Náutico joga em Tombos, os dois, portanto, fora de casa. Tivemos no Brinco, o Boris narrou aqui, Guarani 1, CSA 0, gol do Bruno Santos a 29 do primeiro tempo. Aqui Lucas Cândido a 2 o segundo tempo. A Ponte volta à liderança, 20 pontos. Guarani, 8º lugar com 14 pontos. Vamos lá, vamos dar uma comentada, lembrando que o Chelsea na prorrogação faz o segundo gol, hein? Chelsea 2, Benfica 1, vai dando na próxima fase Palmeiras e Chelsea. Atenção, Tigrão, respirando, raciocinando, jogo de muitas oportunidades, mas o Diogo Silva, que atuação, hein? Que atuação, só perde pro Aranha, 2008 lá em Guaratinguetá. Pegou até perto também o Aranha, outros milagres. Oi, Tigrão, 1-0 Ponte, queremos ouvi-lo. A Ponte foi um time guerreiro, Edu. A Ponte não fez técnica e taticamente uma partida boa. Não fez. Foi um time confuso em alguns momentos, que errou muito, mas que lutou uma barbaridade. A Ponte guerreou depois daqueles primeiros 20 minutos de apagão no primeiro tempo, pois o time entrou no jogo e guerreou demais. Lutou, se jogou na bola, jogou a cabeça no chão, quando não deu para chutar a bola, mergulhou em cima dela, dividiu, chegou na frente. Então o grande mérito do time da Ponte foi esse espírito de luta. O time foi imbuído depois de um começo desligado, depois de um começo de pouca intensidade, onde poderia ter tomado pelo menos 2 gols, sem dúvida nenhuma, um milagre do Diogo Silva. E uma outra bola que ele ficou na trajetória, na batida de segundo pau, de um escanteio, e o atleta paranaense em cima da linha. Eu acho que pensou que ele estava defendendo, que era contra o Maringá, que ele, ao invés de escorar com a testa para dentro do gol, sem goleiro, ele cabeceia a bola para dentro do campo, no sentido da marca de pênalti. Funcionou como um zagueiro. Então foram 2 grandes oportunidades naquele momento em que a Ponte estava desligada. Depois, ela entrou no jogo, passou a ter intensidade. Claro que a bola não passava pelo meio-campo. Claro que o Emerson era o cara da ligação direta. Claro que o Gé era um cara muito bem marcado, que lutava, mas não produzia. O Jean Dias flutuava, mas de prático muito pouco. E a Ponte levou o jogo até o intervalo no 0-0. Veio o segundo tempo, uma alteração foi processada pelo Alberto, entrou Sérgio Rafael no lugar do Arthur, que estava amarelado e corria um risco muito grande, se continua em campo, de ser expulso. E a Ponte, numa bola conduzida a 3 minutos pelo Dudu, ele toca no Lucas Cândido, que é canhoto, acertou um chute forte, bem colocado, ela desvia na cabeça de um dos zagueiros da equipe do Maringá, tira o goleiro da jogada e vai para a rede. 3 minutos. E aí o Maringá, mesmo que desordenadamente, meteu uma pressão muito forte. E aí entrou o grande mérito da equipe da Ponte. O espírito guerreiro. Dividindo, chegando à frente. Um verdadeiro muro de jogadores altos à frente da área. E o Maringá, erroneamente, erguendo bolas a todo momento e bolas frontais. E a Ponte rebatendo. Só que quando ele chegou, o Diogo Silva desequilibrou a favor da Ponte, fez 8 defesas durante o jogo todo, das quais, das 8, 3 delas, verdadeiros milagres. Então a Ponte lutou muito e teve
esse aspecto como o principal mérito, porém, no jogo de hoje, técnica e taticamente, teve mais sorte e competência do seu goleiro do que juízo. Importantíssima vitória, Ponte 1, Maringá 0. Edu Pinheiro. Muito bem, Tigrão. Olha, a Chelsea faz mais uma, vai mais 2. Tava 2-1, o Tigrão começou a falar, foi mais 2, tá 4-1. Ei, por que o Benfica empatou no finalzinho, levou pra prorrogação, né? 4-1 pro Chelsea, hein? Então o Palmeiras vai pegar o Chelsea na próxima fase. Não terminou ainda, hein? Mais um gol lá? Não, né? É reprise. Oi, Gleger. Maringá 0, Ponte 1. Ô, Edu, primeiro, é importante dizer, né, que quando você perde, não tá nada acabado. Não tá nada tudo ruim, tá tudo estragado, tem que mandar o treinador embora, não. E quando você ganha, a mesma coisa. Então é assim que tem. Futebol é desse jeito que funciona. Eu tô dizendo isso porque foi feito um baita de uma tempestade, que a Ponte, que isso, que aí, tem que mandar o treinador embora, tem que trocar o treinador, tem isso, tem aquilo. De repente a Ponte ganha um jogo, o que faz? Vira líder de novo. E agora também não tá tudo bem, não. Não tá tudo bem, não. Então tem que continuar o trabalho, eu acho que é importante, uma vitória importantíssima, difícil, todo mundo sabia que ia ser um jogo duro, que ia ser um jogo difícil, e a Ponte foi lá e venceu o jogo. Venceu o jogo, a gente não pode tirar o mérito, apesar da dificuldade, mas a leitura do treinador Ponte Pretano foi correta, porque conseguiu a Ponte depois que ajustou, depois que melhorou, depois que entrou no jogo, né? Que parou de ficar desligando, que em alguns momentos ficar desconcentrando da partida, a Ponte fez um jogo equilibrado. Fez o gol e conseguiu manter, claro, que o goleiro hoje foi o craque do jogo. Eu já vou até me adiantar, porque o que pegou o tal do Diogo, né? Mas enfim, o goleiro é isso, tá lá é pra isso, né? Tá lá é pra isso, pra fechar o gol, a hora que tiver, e goleiro bom é a hora que aparece nessas horas aí que o time mais precisa. Então eu quero parabenizar o time Ponte Pretano pela vitória, parabenizar a comissão técnica, né, que teve aí um período para trabalhar o time, e apesar de ter demonstrado alguns momentos de instabilidade dentro do jogo, ganhou. E o que é o mais importante no futebol? É a bola na rede e os 3 pontos. É isso que interessa. Mas jogou mal, mas não jogou... Não interessa, ganhou o jogo. 3 pontos, e eu vou repetir. Tudo, não tem nada vencido ainda. A Ponte não está classificada ainda, precisa continuar melhorando, precisa continuar evoluindo, mas sem dúvida nenhuma, hoje foi uma vitória importantíssima para a Macaca. Edu. Olha, é o seguinte, um abraço pro Ney, grande amigo Ney, Neizão, ex-Bradesco, papai Sobrandão, a mamãe também, um beijo pra vocês, muito obrigado pelo carinho. Lá na Sacramento, o mestre Totoiati, vibrando com a vitória da Macaca. E olha como é que ficou meu papel aqui, teve tanta alternativa nesse jogo aqui. Esse lance que o Tigrão falou foi a 7 minutos de jogo, Maringá cobrou o escanteio no segundo pau. A bola encobriu o goleiro Diogo Silva, vai no segundo pau, e aí o cara, era ele encostar, fazer, ele deu uma de zagueiro, acho que ele quis passar para outro, incrível que ele fez, deu uma de zagueiro aí, salvando a Ponte, né? 13 minutos, a grande, começava aí o Diogo Silva, que defesa, hein? Ronald de Carvalho dentro da área. 22 minutos, Wanderson na entrada da área chutou por cima, o zagueirão da Ponte foi resolver lá na frente, a Ponte não ia, primeiro chute da Ponte, 22 minutos. Aos 26, Jean Dias cobra falta lateral, Wanderson, zagueirão, ele não alcançou, passou por ele sozinho, era só encostar. Ele faria. Aos 28, sobrou pro Gé dentro da área, uma batida, mas bateu no zagueiro e saiu. A 30, Jean Dias perdeu, fez 1-2 com o Maguinho e chutou pra fora aquele lance que o Tigrão falou que ele saiu pelo lado errado. A 35, Diogo Silva, defesa do goleirão da Ponte, Ronald Carvalho, outra dele, hein? De novo o zagueiro fora da área. É a terceira que ele chutou no Diogo Silva. A 38, o Everton Brito saiu errado pela segunda vez, deu contra-ataque, perdeu a bola na entrada da área, foi ajudar a defesa, ficou pra ele, errou o passe, perigo. A 39, o Robertinho foi levando,
e chutou por cima. Sorte do Diogo Silva. A 44, Diogo Silva. Que defesa, hein? Vinícius Amaral dentro da área. A 46, Max Miller. Perdeu de cabeça. Cobrança de escanteio. A gente viu a bola entrar. Saiu raspando. Começa o segundo tempo. Lucas Cândido. 1-0 para a Ponte. Um chute de fora da área. Uma bola trabalhada pelo Dudu. Né? Mas deu assim, bateu um pouquinho no Raí. Raí Natalino. Enganou aí o goleiro Tony. Gol da Ponte. 2 do segundo tempo, hein? E vinha emoção. Everton Brito, a 14 minutos, adiantou a bola, cara. Era pra entrar na área com a bola dominada e finalizar. Mas ele adiantou a bola. A 21, Diogo Silva, a defesa. Danielzinho entrou no jogo cara a cara. Vocês vão ouvir. Que defesa. A 23, Léo Oliveira perdeu. Volante da Ponte, sobrou pra ele dentro da área. Chutou pra fora e a 30, Diogo Silva. Que defesa. Danielzinho na entrada da área, da meia-lua. Um chutaço no ângulo. Ele voou, trocando a mão e pimba para escanteio. Vamos ao craque do jogo. 1-0 Ponte. Vamos ao craque. Meu caro... O craque do jogo. Leandro Lopes, exatamente. O craque do jogo. Aí ele narrou, hein? Narrou e vem aqui. Aliás, ele já cantou a pedra. Todos cantaram a pedra para registrar. Pois não, Roger Williams. O craque... Oi, Edu, de volta aqui no apito final da Bandeirantes para voltar no craque do jogo. E é óbvio que o craque do jogo hoje, ele não é para fazer isso, mas hoje ele fez 3 gols para a Ponte. Eu disse isso inclusive na transmissão. Ele fez 3 gols para a Ponte hoje. Essa vitória tem um nome, Diogo Silva. Esse cara hoje só faltou fazer chover no norte do Paraná. Diogo Silva, goleiraço da Ponte, goleiraço, aço, craque do jogo. Até a próxima, Edu! Parabéns pela narração, viu, Roger? Vamos lá, o PP, Pedro Piscinato, o craque! Oi, Edu, de volta agora no apito final. Meu voto de craque do jogo vai para o autor do gol, que deu essa vitória para a Macaca. A Macaca vinha de 2 jogos sem vencer, reencontrou a vitória mais uma vez fora de casa, então meu voto vai para Lucas Cândido, o autor do gol da vitória da Macaca. Edu? Muito bem, parabéns pelo trabalho, PP, Pedro Piscinato, o Greg já adiantou, Diogo Silva goleiro, você, Tigrão, o craque. Bom, craque do jogo, Diogo Silva, mas eu queria fazer uma menção honrosa. Pois não. De craque do jogo, posso? Deve, pois não, senhor Tigrão, pois não. Diogo Silva também. E eu queria fazer uma segunda menção honrosa de craque do jogo, posso? Pois não, senhor Tigrão. Diogo Silva. E na terceira menção honrosa, Lucas Cândido pelo gol. Então vamos lá, Diogo Silva, o craque do jogo, goleirão da Ponte. E agora você ouvindo aí o gol que recoloca a Ponte na primeira colocação, hein? Era 2 do segundo tempo, gol de volante, hein? Ele que quando chegou em janeiro, ele estava no Irã, Lucas Cândido, estreou em 15 de janeiro lá em Novo Horizonte, na Ponte, 16 jogos e o seu primeiro gol. Ponte vai brigar por ela, que pressão pelo ponto dele da Maguinho, empurra a bola com o Dudu, tabela com o Maguinho, vamos lá Dudu, só mais você deixou de lado a bola aberta com o Lucas Cândido, bateu pro gol, desviado, a bola é gol! É gol, é gol, é gol, é gol, é gol, é gol, é gol! Lucas Cândido, camisa 25. Lucas, ele não perdoa. Lucas Cândido marca pra Macaca e faz explodir a pátria ponte pretana em todo o planeta. Na marca de 2 minutos, ele recebe a bola pela direita do seu companheiro de volância do Dudu, ajeita, solta um tirambaço, ela resvala sutilmente na cabeça do mala Raí Natalino, mata o Tony, que foi pra esquerda, a bola foi pra direita. Tchau, Bela. Tchau, Bela. Você vai pra cá, não tô aí, eu tô aqui, eu tô no fundo do gol. Cândido
Cândido, você é fatal, letal, você é o tal. A ponte cala o Willie David. Ponte 1, Maringá nada. O volantão foi lá pra conferir. Macaca vai voltando pro topo 1, Maringá nada. O que vale é o detalhe, conta aí, Pepe. Bem como você disse, Roger, o volante Lucas Cândido se aventurando no ataque e após boa troca de passes entre Dudu e Maguinho, o volante arriscou. E como você bem narrou, Roger, a bola desviou na cabeça de Raí Natalino e enganou o goleiro. Gol da Macaca, o primeiro de Lucas Cândido com a camisa da Ponte Preta. 1-0. Bom, é o seguinte, um abraço, André Luiz, o repórter feliz, realmente trabalhou hoje pela Rádio Web Grigo, né, com o mestre Wagner Ferreira. Abraço, hein, o mestre Wagner Ferreira completou 80 anos, que belezinha, né? Quantos anos na Crônica de Campinas? E ouvimos sim, sua pergunta aí ao Bruno Santos, hein? Guarani 1, CSA 0, Retrô 0, Londrina 4, Maringá 0, Ponte 1, São Bernardo 3, Anápolis 0. Futebol de Campinas, portanto, Ponte e Guarani vencem e seguem firmes aí na Série C do Brasileiro. Já já, a continuação aqui do apito final, 21h45. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Oferecimento. Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há mais de 32 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Ligue 0800 100 0102. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Muito bem, em Maringá, a Ponte jogou com Diogo Silva, Maguinho, Wanderson, Emerson Santos e Arthur, depois Sérgio Rafael e Lelkovic. Foram 3 zagueiros, né? O Wanderson, Emerson Santos e Arthur. O Maguinho na lateral direita, ala direita, e o Lelkovic na ala esquerda. Lucas Cândido, depois Luiz Felipe, Dudu, depois Léo Oliveira e Everton Brito. Jean Dias, depois Bruno Lopes e Gé, depois o Diego Tavares. A equipe do técnico Alberto Valentim e o Elvis ficou no banco. O Maringá com Tony, Max Miller, Tito, depois Rafinha, John Alexander, depois Júlio Rodrigues e Ronald Carvalho, Buga, Evanderson, depois Cristóvão, Vinícius Amaral, Negueba, Raí Natalino, depois Maranhão e Robertinho, depois Danielzinho. Olha, o árbitro Luiz Augusto Silveira Tiste de Santa Catarina. O Arthur levou amarelo, o Dudu levou amarelo, hein, Dudu, com problema de expulsão. Levou amarelo a 12 do segundo tempo e depois de 3 minutos saiu, né? O Valentim tirou o Dudu. Léo Covid também foi amarelado e o Luiz Felipe, os amarelados da Ponte. O gol foi do Lucas Cândido a 2 do segundo tempo. Público 4.160 e a renda 32.546. Maringá 0, Ponte 1, a ficha técnica no apito final. Revolucionamos os planos de internet no Brasil. A velocidade, essa já é Giga. Seja com Giga Home Office, Giga Esportes e Cinema, Giga Gamer ou Giga Família, você escolhe o que mais importa para você. Tudo isso com ultra velocidade, estabilidade, segurança, diversão e muita emoção. Quer tudo e mais? O Giga Black é pra você com experiência exclusiva. Planos a partir de R$ 169. Assine em desktop.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Rocha Autopeças, é confiança em primeiro lugar. Pare de fazer apenas a manutenção corretiva em seu veículo. Faça a manutenção preventiva. Ela evita danos maiores e garante a sua segurança e de todos. Na Rocha Autopeças você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Escolha o hambúrguer Texas
Seara, feito com carnes selecionadas e o delicioso tempero original da Seara. A salsicha Seara tem sabor e versatilidade para o dia a dia ou para ocasiões especiais. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, no Residencial Bela Aliança e nos Amarais, em Santa Bárbara do Oeste e na Mega Loja em Sorocaba. PSD, governador Eduardo Leite. O Brasil está precisando de gente que una, que jogue junto, que pense no bem de todos. De gente séria, que cuide do dinheiro público e que trabalhe para melhorar de verdade a vida das pessoas. Que escuta, dialoga e faz acontecer. Por isso eu escolhi o PSD, partido que tem um time forte, de gente preparada e ideias modernas para ajudar o Brasil a dar certo. Felice ao PSD e vamos juntos construir um Brasil diferente. Venha para o PSD. Chegou o app Ponte ID, a sua plataforma completa de relacionamento com a macaca. O Ponte ID é a sua identidade ponte pretana e seu login único para acessar todos os serviços digitais da Ponte Preta. E agora, tudo o que você precisa está reunido em um só lugar na palma da sua mão, como adesão e check-in no TC10, ingressos, compra de alimentos e bebidas nos jogos, inscrição na corrida Ponte 10K, notícias e muito mais, com acesso rápido e seguro. Baixe agora na App Store ou Google Play. PSD, senadora Elisiane Gama. É urgente termos mais mulheres na política. O Brasil ocupa uma baixíssima posição no ranking mundial. Isso precisa mudar. Eu tenho orgulho de estar no PSD. Aqui nós somos incentivados a transformar a vida das pessoas com educação e geração de renda. Se você é uma mulher trabalhadora, junte-se a nós, Felice e ao PSD. Na Bandeirantes, a defesa do jogo. A defesa do jogo, 13 do primeiro tempo. Começava aí a tarefa do Diogo Silva, o zagueirão Ronald Carvalho dentro da área. Do lado esquerdo de ataque do Marimbá. Sobrou uma bola que sobra pra ele, né? Vai pra lá, vai pra cá, espirra daqui, espirra de lá e sobra pro Ronald Carvalho, zagueirão do Maringá, hein, Roger Williams? Negueba e Robertinho, os dois pra cobrança, 2 na referência da barreira aberta agora, Negueba levantou no segundo pau, de novo a zaga tirou, mas não tirou bem, ela sobra lá pela esquerda, chuta, Ronaldo Carvalho defendeu, Diogo Silva! Ponte Pretano, na finalização do Ronald Carvalho, Diogo Silva espalma espetacularmente. 35 do primeiro tempo, vamos à segunda defesa aqui, de novo quem? Adivinha quem? Vai, Roger! Negueba dominou na grande área, tentou um toque de calcanhar, a zaga vem pra tirar, Everton Brito afasta dali, mas o rebote é dos caras, o tiro forte, defendeu Diogo Silva! Sai jogando o Everton, ela bate no costado no jogador do Maringá, voltou no rebote para tirar pro gol, Ronald Carvalho pegou bem, Diogo Silva, Pedro. Ronald Carvalho, hein, zagueirão de novo, chutando e finalizando. Vamos lá, 44 ainda, primeiro tempo, de novo, hein, quem? Adivinha quem defende, hein? O chute foi do Vinícius Amaral. A zaga da Ponte não tira, Negueba vai entrar na grande área, entrou, fez o break pra cima da marcação do Arthur, rolou pra trás, chega no carrinho pra tirar o Wanderson, voltou o rebote, ia pros caras, o chute pro gol, Raí, pegou o goleiro em 2 momentos. Defesaça, e o goleiro tá reclamando com alguém. Me parece que um bandeira que corre por lá, é isso, Pepe? Diogo Silva ficou muito bravo ali, saiu xingando todos os nomes possíveis para o Bandeira, reclamando de um possível impedimento. É o seguinte, o primeiro tempo, o Tigrão já explicou, o Greger também, começou bem o Maringá, né? Vocês ouviram as defesas, depois a Ponte retomou, teve algumas oportunidades, mas no final do primeiro tempo passou apertada a Ponte, viu? Antes dessa defesa aí, o Robertinho perdeu um gol do Maringá. E depois dessa defesa, o Max Miller, de cabeça, após escanteio, perdeu também. Cabeça sozinho. Bom, aí a Ponte fez 1-0 com o Lucas Cândido. Deixa eu ver que tem de defesa aqui. 21, segundo tempo. Gente, cara a cara, Danielzinho, né? Deixa eu pegar aqui. Ele entrou. Ele tinha acabado de entrar. Ele deu 2 trabalhos pro Diogo Silva. Vamos fazer o seguinte, ô Leandro Lopes. Vamos para as 2 defesas do Diogo Silva. As 2 do Danielzinho, a 21 e a 30. A 21 foi cara a cara. E a 30 foi na meia entrada da área, no ângulo.
Roger Williams, dobrando aqui as defesas do Diogo Silva. No segundo tempo, olha os caras na boca do gol. Atenção, vai pintar o gol de empate, saiu na boca do gol, Danielzinho chutou. Diogo Silva, espetacular defesaça do goleiro da Ponte. Milagre do camisa 12, ele faz um gol pra Ponte. O gol era certo. E ele fez o quê? Ele evitou o gol certo dos caras. O que vale é o detalhe. E aí vem os caras de novo. Engatilhou, vai soltar a bomba, o Danielzinho bateu. Diogo Silva! Voa feito um felino. Milagre de novo. Esse cara é demais. O craque do jogo, já ganhou o craque do jogo, pode pôr o bicho inteiro na conta do homem, Pedro Piscinato. Mais uma vez, Diogo Silva fazendo grande defesa para parar Danielzinho, número 30 da equipe do Maringá. O atacante da equipe paranaense entrou dando trabalho para o goleiro. Muito bem, e aí, Gregger, com qual, hein? Trabalho, hein? Edu. Essa última aí, né, Edu? 2 em 1, foi sensacional. Pra mim, essas duas aí, as defesas do jogo. Ah, você escolheu duas, é? 2 em 1, não foi? É uma boa ideia, também pode ser. 2 em 1. Dá certo, aproveitou o carreto, hein? Ô, Tigrão, e aí, você concorda fazer essas duas aí? Dar uma dobrada? Concordo. E triplico. Com aquela do primeiro tempo, que ele tinha tomado o gol e depois destomou. Então vou com o Glegger e acrescento mais uma. Foi uma atuação histórica do goleiro da Ponte. E ele merece todo o carinho e toda a admiração e todo o respeito da torcida da Ponte. Por isso, eu peço permissão a você, sim, que é o comandante do programa. Não, por favor, Tigrão. Para quebrar o protocolo e mostrar as 3. Uma do primeiro tempo e essas duas impressionantes que o Glegger já tinha escolhido. Essa do primeiro foi logo a 13 minutos, do Ronald Carvalho, né? Dentro da Isso. área. Perfeito. Olha, então vamos lá. Olha, homenagem ao Diogo Silva, o tripé aqui, a 13 do primeiro tempo e depois a 21 e a 30 do segundo tempo, as defesas do Diogo Silva. Negueba e Robertinho, os 2 para cobrança, 2 na referência da barreira aberta agora. Negueba levantou no segundo pau, de novo a zaga tirou, mas não tirou bem. Ela sobra lá pela esquerda, chuta Ronaldo Carvalho, defendeu Diogo Silva. Espalma o milagre do arqueiro Ponte Pretano na finalização do Ronald Carvalho. Jogo sangues novos no segundo tempo. Olha os caras na boca do gol. Atenção, vai pintar o gol de empate. Saiu na boca do gol. Danielzinho chutou. Diogo Silva, espetacular defesaça do goleiro da Ponte. Milagre do camisa 12, ele faz um gol pra Ponte. O gol era certo. E ele fez o quê? Ele evitou o gol certo dos caras. O que vale é o detalhe. E aí vem os caras de novo. Engatilhou, vai soltar a bomba, o Danielzinho bateu. Diogo Silva! Voa feito um felino. Milagre de novo. Esse cara é demais. O craque do jogo. Já ganhou o craque do jogo. Pode pôr o bicho inteiro na conta do homem, Pedro Piscinato. Mais uma vez, Diogo Silva fazendo grande defesa para parar Danielzinho, número 30 da equipe do Maringá. Bom, é o seguinte, gente, olha, o craque do jogo, Diogo Silva, e no brinco, o craque do jogo foi o Bruno Santos,
que marcou o gol do Guarani a 29 do primeiro tempo. Guarani 1, CSA 0, Ponte liderança, 20 pontos. Guarani, o oitavo colocado com 14, mas depende ainda dos resultados do Ituano e também do Náutico amanhã para ver a sua real posição. Já a gente volta com o gabarito, hein? Agora 21h59, deu Chelsea 4-1 e pega o Palmeiras. Palmeiras pega o Chelsea pega o Palmeiras na próxima fase do Mundial de Clubes. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Oferecimento. Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há mais de 32 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Ligue 0800 100 0102. Aqui no Sicredi a gente cuida muito bem do seu dinheiro e melhor ainda de você. A gente usa inteligência artificial, mas não abre mão da gentileza natural. Por isso, além de contar com cartões, seguros, consórcios, investimentos e muito mais, você tem um atendimento humano sempre próximo. Seja em nossas milhares de agências ou pelos canais oficiais como WhatsApp, aplicativo ou site. Fale com nossos gerentes e abra sua conta. Sicredi, é ter com quem contar. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Revolucionamos os planos de internet no Brasil. A velocidade, essa já é Giga. Seja com Giga Home Office, Giga Esportes e Cinema, Giga Gamer ou Giga Família, você escolhe o que mais importa para você. Tudo isso com ultra velocidade, estabilidade, segurança, diversão e muita emoção. Quer tudo e mais? O Giga Black é para você com experiência exclusiva. Planos a partir de R$ 169. Assine em desktop.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. PSD. Governadora Raquel Lira. Com a mulher na liderança política, a história é outra. Cuidar é prioridade máxima. Aqui em Pernambuco, a pobreza diminuiu. É o menor índice dos últimos 14 anos. E já são 13 meses seguidos de redução da violência. Sem falar na entrega do Hospital da Mulher do Agreste e de programas como Mães de Pernambuco. Por mais força feminina na política, feliz é o PSD. Venha para o PSD. Gabarito do jogo. É o apitinho do sorveteiro, hein? Quando entra o gabarito do jogo, Gleger, Maringá 0.1, o gabarito, o conceito, melhor no primeiro e segundo tempo também. Jogo regular, melhor segundo tempo. Oi, Tigrão. Regular e melhor o segundo tempo. Diogo Silva, sempre com uniforme vermelho, tá dando sorte, hein? Por aquilo que pegou e por aquilo que também foi pra fora. Agora ele tem que ter sorte, Gleger. Conceito ótimo. Craque do jogo. Conceito. Ótimo. Maguinho joga com a 2, atuou em todos os jogos da Ponte, é o único que jogou em todas. Maguinho, deixa eu ver aqui, Tigrão. Ele faz 1-2 com o Jean Dias, hein? A 30 do primeiro tempo, mas aquele lance que você falou que o Jean Dias saiu pelo lado errado. Tigrão Maguinho. Conceito bom. Wanderson e Emerson Santos. Eu vou colocar os três zagueiros, né? É Arthur, é isso, né? 3 zagueiros. Wanderson, Emerson Santos e Arthur. Olha, como eles foram, eu não sei. Teve muito bate e rebate. Teve bola que bateu nele, bola que saía, sobrava pro cara do Maringá também, tirava, mas não tirava. Arthur só jogou o primeiro tempo, foi amarelado, teve que sair. O Wanderson, o que marcou é o que ele tentou de fazer gol, não como zagueiro, né? Ele chutou por cima. E uma cabeçada que o Jean Dias cobrou uma falta lateral, ele não conseguiu alcançar, tava sozinho, né? Se ele relasse, faria o gol. Vamos lá, esse tripé, o Gleger. Edu, apesar de não ter tomado gol,
o goleiro da Ponte foi melhor em campo. Então teve algumas falhas ali, principalmente naquele miolo de zaga. Então vou dar um conceito regular para os 3. Para você, Tigrão? Para mim, o Arthur fez uma bobagem quando tomou o cartão amarelo. Poderia ter sido expulso. Então, Arthur, conceito ruim. E Emerson Santos e Wanderson, atuação irrepreensível. Conceito bom para os dois. Lelkovic, ele, lateral esquerdo, veio da Inter, é o segundo jogo dele, né? E é a segunda que ele joga inteira. Bom, no finalzinho, Greg, ele fez uma falta perigosa, quase, mais um pouquinho seria pênalti. Deixa eu ver se ele foi amarelado também, né? Não sei como é que você achou com ele apoiando, ele defendendo. E quando esteve aqui o técnico da Inter Limeira, disseram que ele apoiando é melhor do que defendendo. Lelkovic. Mas foi bem no jogo. Conceito regular. Vamos na volância. Tigrão, deixa eu ver, me corrija aqui. Vou colocar o Lucas Cândido. Vou colocar o Dudu. Lucas Cândido e Dudu na volância. O Lucas Cândido, ele faz o gol, né? Parece que bateu aí no Raí Natalino, mas o goleiro pelo menos ficou estático, dando a impressão de que a bola desviou. Mas aí um chute de fora da área e o Dudu, ele participa do lance, né? Sim. Ele participa do lance e ele leva o Dudu, o gol foi a 2 minutos do segundo tempo. E depois a 12, o Dudu dá uma tesoura, né? E teve um lance no primeiro tempo que o Dudu, uma entrada dele também seria para cartão. Dudu incrível, né? O Dudu incrível, o que acontece com ele? Expulso várias vezes, já chamaram para conversar, conversa e tal. É um problema. Amarelou e depois já o Valentim tirou o Dudu. Vamos lá, Tigrão. Lucas Cândido e Dudu. Como é que chama aquele pai que você sempre fala dele aí, Edu? Ele precisa ir no... Esqueci o nome dele, rapaz. É que faz tempo que eu não passo no Mercadão, viu? Zé Pilintra. Isso, muito bem. Zé Pilintra, Tigrão. Vê se atende o homem lá, pô. Quer levar o Dudu lá. Ele é muito bom jogador, mas tem umas atitudes dele que são incompreensíveis. Tecnicamente, hoje, um dos melhores da Ponte. Conceito bom. Disciplinarmente, mais uma vez, poderia ter botado tudo a perder e o Alberto Valentim teve a leitura correta quando volta para o segundo tempo. Aliás, já no segundo tempo, tira o Dudu imediatamente após o cartão e coloca o Léo Oliveira. Então, Dudu, tecnicamente, conceito bom. Lucas Cândido. Começou mal o jogo, cresceu muito e fez o gol. Conceito bom também. Oi, Gleger. Vamos lá. Ponte venceu 1-0 em gol do Lucas Cândido. Lucas Cândido e Dudu. Bom para os dois. Bom, Everton Brito. O Elvis ficou no banco. Entra Everton Brito. Mas o Tigrão vai responder quem foi que armou o time. E o Everton Brito, aproveitando e emendando, jogou o tempo todo e ele teve uma observação a 38 do primeiro tempo, em que ele vai ajudar a defesa e tal, e a bola sobe para ele. Ponte no sufoco, bate e rebate, ficou para ele. Era para sair jogando, era para lançar, era para passar, mas ele perdeu a bola. Foi a segunda dele. E teve outro lance também, em que ele entra na área, seria para dominar, entrar e chutar, mas ele adiantou a bola. Pisou na área, adiantou, pimba, prensou com não sei quem, perdeu. Everton Brito, Tigrão. Eu acho que ele deu uma dinâmica boa, ele corre o campo inteiro, mas deu 3 contra-ataques mortais para o Maringá, que não aproveitou por incompetência. E esse lance de que ele adianta a bola, ele ia fazer o segundo gol. Pura ansiedade. Mas ele deu uma boa dinâmica, ajudou muito na marcação e em alguns momentos ajudou a arrastar a bola para o campo ofensivo. Pelos altos e baixos, eu faço pela média. Regular.
Olha, Gleger, vamos lá para a comissão de frente, Jean Dias e Gé. O Gé saiu no finalzinho, Jean Dias saiu a 31 do segundo tempo. Eu tô Bruno Lopes, né? Jean Dias teve uma chance a 30 do primeiro tempo e o Gé, brigador, voluntarioso e tal, teve uma, forçando a memória, 28 do primeiro tempo, teve o cruzamento e a bola sobrou, o Gé do jeito que veio, dentro da área e chutou, mas bateu no zagueiro. Eu vou ver aqui, Jean Dias, qual foi o último, faz tempo que não marca também. Eu vou levantar aqui, Gleger. Vamos lá, essa dupla Jean Dias e Gé. Pela dedicação, empenho, né? Por tudo que correram. Tomaram pancada pra caramba. Vou dar bom pros dois, até pelo resultado também. Jean bom, Gé bom. Pra você, Tigrão, a dupla Jean Dias e Gé. Pela luta e pela entrega regular pros dois. Regular pros dois. Vamos lá, os que entraram, quer falar alguma coisa, ô Gregor? Tem aí Não. o Sérgio Rafael, o Léo Oliveira que perdeu um gol, né? Ele perdeu um gol dentro da área. Bruno Lopes jogou pouquinho, Diego Tavares pouquinho. Se não podemos emendar também falando, né? Do Alberto Valentim, como é que ele foi hoje, deixando o Elvis no banco, entrou com 3 zagueiros. E aí? É importante dizer que todos que entraram não comprometeram, né? Então, tá tudo certo. E o Alberto Valentim, a estratégia dele deu certo, né? Qual que era o prognóstico? Não era ir lá em Maringá e vencer o jogo? Foi lá e venceu. Ganhou. Ah, mas jogou com 3 zagueiros, mas deixou o Elvis no banco. Não interessa. O que interessa é o resultado positivo. A gente tem que analisar, claro, o desempenho, que não foi bom no primeiro tempo. Segundo tempo melhorou. E a Ponte foi lá e conseguiu fazer o gol e conseguiu segurar o Maringá, que veio para cima, né? E ela é equilibrado, fazendo, claro, o seu goleiro melhor em campo, mas o que vale é o resultado positivo, né, Edu? O goleiro tá lá e para isso também, né? Claro que foi uma noite brilhante do Diogo Silva, que é um baita de um goleiro, né? Que quando contratado houve até alguma... mas 38 anos... Tá mostrando aí que idade não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então, o conceito do Alberto Valentim hoje é bom, porque usou uma estratégia bem definida e ganhou mais um jogo fora de casa, né, Edu? Agora precisa ter um equilíbrio, né? Começar a ganhar pontos também jogando em casa, ganhar jogos jogando em casa, mas isso é para outra ocasião, para começo da semana que vem a gente começa a falar isso. Mas o que vale, sem dúvida nenhuma, é o resultado positivo. Então, conceito do Alberto, repetindo, é bom, Edu. Ótima semana, Gleger. Obrigado, até a próxima, se Deus quiser. Valeu, Tigrão, melhoras aí, meu irmão. Um abraço, fica com Deus. Muito obrigado, Gleger, um abraço. Olha, o Jean Dias, ele não marca há 14 jogos. O último gol dele foi lá em Mirassol, pelo Paulistão, 12 de fevereiro, onde venceu por 2-1. Faz as contas, Tigrão, ele tem 22 jogos. Ele marcou aqui, era o 8º jogo dele em Mirassol, 8º. Quer dizer, desde a 9ª partida dele até a 22ª, são 14 jogos sem marcar Jean Dias. Tigrão, daqueles que entraram, alguma coisa emendando com o Alberto Valentim? Não, todos entraram bem, lutando muito, guerreando. Sérgio Rafael entrou primeiro, Léo Oliveira sempre entra bem, Luiz Felipe guerreando, preenchendo os espaços, Diego Tavares voltando para acompanhar a linha ofensiva, os laterais, lateral esquerdo, e o Bruno Lopes entrou meio tiriçado, mas lutou também. Eu acho que todos entraram bem. E com relação ao Alberto, o que eu tenho a dizer é o seguinte: o que fica é o resultado. E o resultado foi excepcional. Muito bom. Então, mesmo sendo uma atuação imponderável, não está dentro da normalidade as bolas que pegou o Diogo Silva e o sufoco que a Ponte passou, mas como disse o Gleger, o goleiro está lá também para defender. E ele hoje fez a função dele com maestria. Então, eu vou pensar aqui para dar um conceito bom
para o Alberto Valentim a minha última frase do comentário pós-jogo, ao vivo, que é o seguinte: a Ponte, ela teve como grande mérito a luta, a entrega, o espírito guerreiro. E ela acabou errando bastante, mas compensou com luta. Então, vitória importantíssima, conceito bom para o Alberto Valentim, num jogo onde a Ponte teve um pouco mais de sorte pela atuação monumental do seu goleiro do que juízo. Mas o que fica são os 3 pontos. E o conceito, pelo resultado e pelo espírito de luta, e não pela organização tática, nem tampouco pela estratégia, e muito menos pelo desempenho, mas pela luta, pelo resultado, conceito bom. Tigrão, para você um grande abraço, viu? Uma excelente recuperação. Estou sentindo agora que houve uma melhora aí. Segunda-feira, terça, você já está 0 bala, viu? Vai estar muito bem, se Deus quiser. Mas foi muito bem, viu, Tigrão? Espetacular, viu? Graças a Deus, Edu. Tá melhorando sim, é que agora já cansou um pouco também. Sim. A corda vocal. Mas passei dias muito difíceis. E você continua passando ainda. Uma carga de medicamento muito grande. Não diga. E você passou por isso há poucos dias atrás. E você sabe o quanto preocupa e o quanto é difícil. Mas hoje, Deus permitiu, mesmo com a limitação, que eu conseguisse estar aqui com vocês e comentando as 2 partidas, e sem querer ser o cara, pé quente, aqui na rádio. Comentei os 2 e os 2 venceram. E a Ponte é líder e o Guarani, não sei se fecha, tomara que feche, mas no momento está no G8. Então, graças a Deus, conseguimos tocar. Me desculpo mais uma vez por ter ido abaixo do tom, abaixo da média que a gente gosta de fazer, mas procurei colaborar com vocês todos e também procurei trabalhar pelo amor e pelo respeito que tenho pelo rádio e especialmente pelos nossos queridíssimos ouvintes. Um abraço para você, Edu. Um abraço aos amigos da Bandeirantes. Um bom domingo e até a próxima, se Deus quiser. Querido Tigrão, espetacular. Dobrou, Tigrão, com o seu profissionalismo sensacional no sacrifício, comentando aí 2 jogos e agora no seu nobre descanso e a sua recuperação. Tem ouvinte aqui, a gente tem um pouco umas falas do Alberto Valentim e depois também tem a coletiva do Marcelo Fernandes, técnico do Guarani. É o Márcio, final 0800. Obrigado, viu, Márcio? Alertando aí. Porque funciona assim. A segunda fase, hoje seria derby de novo, né? Nós teremos derby. A segunda fase serão 2 grupos de 4. E do jeitinho que está a classificação, depende. O Guarani amanhã dos jogos do Náutico e do Ituano, né? O Guarani é o 8º colocado. Então, em um grupo nós teríamos Ponte, teríamos Ipiranga, CSA e Guarani. Esse seria um dos grupos da segunda fase, onde vale o acesso, né? Ponte, Ipiranga, CSA e Guarani. No outro grupo, Londrina, Caxias, São Bernardo e Brusque. Aí é turno e retorno dentro do mesmo grupo. E aí, 2 de cada sobem para a Série C e somente o primeiro de cada, eles decidem o título. Então nós vamos ter o derby dia 2 de agosto. Existe a possibilidade, se classificarem, ficar no mesmo grupo, aí teremos mais 2 derbys e aí não tem como ter derby na final. Então podemos ter aí o máximo de 3 derbys no único campeonato. Bom, e o T2, né? Aí seria o máximo, porque aí
se ficar em grupos diferentes, se classificar em grupos diferentes, aí poderemos ter um derby para decidir o título. Nossa senhora, aí vai ser uma brigaiada. Não vai ser fácil, não. Vamos lá, vamos para a fala do Alberto Valentim, que chega a nós aqui. Alberto Valentim falando depois da vitória da Ponte 1-0 lá em Maringá. Boa noite. Era um jogo muito difícil, fora de casa, por algumas razões, pela forma que esse adversário joga, que é muito diferente das demais equipes de Série C, de Série B e Série A, de uma intensidade enorme. Para quem não sabe, são 11 partidas que eles estavam invictos aqui, então tem que enaltecer as estratégias que nós fizemos para esse jogo, os jogadores cumprindo mais uma vez aquilo que nós tínhamos proposto, tanto do lado defensivo quanto do lado ofensivo. É um grupo que está entendendo que não tem vaidade, que tem que cada um procurar ajudar individualmente para o coletivo vir muito forte. Hoje o coletivo ganhou mais uma vez, aqueles que iniciaram, aqueles que terminaram o jogo, aqueles que vieram para dar força para os companheiros, obviamente aqueles que não puderam vir também, porque nós fizemos uma semana muito positiva nos treinos, foi mostrado para os atletas na preleção. Então, estão todos de parabéns. É um grupo que sabe o que quer, um prazo de validade longo para os nossos objetivos lá no final. Bom, agora o Alberto Valentim faz uma avaliação sobre o comportamento da Ponte e do Maringá. Vamos lá. Nós analisamos muitos jogos do campeonato da Série C do Maringá, da Copa do Brasil, contra times com um elenco muito forte, o Atlético Mineiro, por exemplo, com um elenco um dos mais fortes do Brasil, e o quanto a gente estudou esse time, porque todos os times que vêm jogar aqui sofrem muito essa pressão, porque é um time que duela o tempo inteiro. Não é um time que faz posse, é um time que tem essa bola longa direcionada, são jogadores que vêm para esse apoio, para ganhar essa segunda bola, são jogadores com características muito diretas para isso. Então nós já sabíamos que nós iríamos sofrer, entre aspas, esse lado defensivo, porque você não conseguindo roubar essa bola lá, algumas vezes, porque nós conseguimos até roubar e fazer com que eles não chegassem no nosso bloco baixo, defensivo, mas ali a gente já esperava por isso, porque os outros times sofreram muito isso aí. Por isso eu repito para vocês, os 11 jogos que eles estavam invictos aqui. Então, em relação ao segundo tempo, voltamos com alguns ajustes que nós tínhamos que fazer, né, principalmente para ganhar essa segunda bola, que tem uma proteção de profundidade muito segura. Nós fizemos bem isso e, pena que vocês não podem ver, nós fizemos jogadas de gol nos treinos, parecidas com o que o Lucas fez aqui, uma grande jogada de tabela primeiro, porque nós mesmo sabendo que o adversário marcava individual, poderíamos ter essa superioridade e essa jogada saindo, tabelando, e aconteceu, me desculpa se eu estiver errado ali, com o Dudu e com o Lucas, nossos dois médios, nossos dois volantes, e um gol do Lucas, ele foi muito feliz na batida. Opa, daqui a pouco o Marcelo Fernandes, técnico do Guarani, vai falar, tá bom? E o Valentim encerrando, falando sobre a expectativa de voltar a jogar no Majestoso. Nós vamos fazer aquilo que nós temos feito muito, iniciar a semana com as nossas correções, com as coisas positivas que aconteceram, mesmo sabendo que hoje foi um jogo muito diferente, né, daquilo que a gente vinha jogando, daquilo que nós vamos enfrentar até no próximo jogo, mas não fugindo, com muita humildade, com muito pés no chão, com muita entrega em todas as sessões dos nossos treinos. Nós temos que aproveitar ao máximo nossas sessões de treinos, de campo, de vídeo, que ela serve muito, que eu já falei para vocês, ela serve muito para que nós acertemos tudo aquilo que nós temos que fazer. Então, descansar agora, voltar para Campinas com esses 3 pontos importantíssimos e trabalhar duro. Segunda-feira já estamos lá trabalhando para preparar esse jogo contra o Tombense.
Muito bem, lembrando que a Ponte contratou o atacante Luiz Felipe com I, Felipe, tudo com I. Luiz Felipe, que é E final, né? Luiz Felipe, 24 anos, do Mirassol, passou pelo Atlético Mineiro e no último domingo nós transmitimos aqui o final do Amador e o Eberlin nos disse aqui, o presidente, que a Ponte fala de 3 a 4 contratações, né? Lembrando que saíram o Renato, que foi para o Santa Cruz, o Matheus Silva zagueiro foi para o Náutico, o Vitor Andrade foi para o São Bernardo e o Danley também saiu uma proposta aí do exterior. Bom, Ponte venceu 1-0, o Guarani venceu também por 1-0 aqui no Brinco. Guarani jogou com Andrei, Cicinho, Rafael, Alan Santos, depois Diogo Silva e Emerson Barbosa, depois Luiz Miguel. Matheus Sarará, depois Giovani, Natan, Kelvin, depois Alisson e o Diego Torres. Diego Torres, o jogo tem, né? O jogo todo. Isaac, depois Cauã Jesus e o Bruno Santos. Olha, o CSA está na Copa do Brasil, vai disputar a quarta fase. O CSA eliminou o Grêmio na terceira fase, 3-2 em Maceió, 0-0 em Porto Alegre. E agora pega o Vasco, dia 30 de julho, CSA e Vasco, e o jogo da volta, 5 de agosto, em São Januário. Só tinha perdido uma partida até então o CSA. Perdeu para o São Bernardo 3-1, uma equipe que venceu aí o Náutico 2-1 em casa, venceu o Ipiranga, na casa do Ipiranga 1-0, venceu o Maringá por 3-2, bela campanha do CSA. E além do que, o CSA está na Copa Nordeste, está nas quartas de final. E agora em julho, dia 9, vai ter o jogo único. Copa do Nordeste é diferente. CSA e Ferroviário. Quem passar vai para a semifinal. Copa do Nordeste é importante. A premiação é muito boa e o campeão da Copa do Nordeste vai para a Copa do Brasil, tá bom? E o Guarani jogou assim, o gol foi do Bruno Santos, a 29 do primeiro tempo. E o próprio Diego Torres perdeu um gol também a 35 do primeiro tempo dentro da área, bateu na zaga. O Emerson Barbosa chutou uma na trave. E no finalzinho, o Diego Torres dá um passe sensacional para o Bruno Santos, mas ele não consegue dominar e na frente do goleiro acabou escapando a bola, tá? 1-0 e público 3.299 no Brinco, renda 60.300. E o Breno Beretta, assim que terminou o jogo, entrevistou o Emerson Barbosa. E perguntou, tem mais uma janela agora, né? Dia 9, dia 10 de julho. Tem uma janela até setembro. E aí, você vai continuar e tal? Não, eu sou do Guarani, não sei o que tem e tal. Aquele cacoete de quem, aquele jeitinho de quem parece que vai sair. E na coletiva, o Breno Beretta vai ser o segundo a fazer a pergunta. E ele, Breno Beretta, dá uma apertada no Marcelo Fernandes com referência às saídas do Guarani. Vale a pena você ouvir. Vamos lá. Coletiva, Marcelo Fernandes. Boa noite, Marcelo. Matheus Aburadi, Rádio Central Campinas, TH mais Record, parabéns pela vitória. Queria te perguntar em relação à equipe titular, né? O Guarani que perdeu 2 jogadores ao longo desta semana, titulares, o Rafael Bilu, que acabou sendo negociado com o Juventude, e o Caio Melo às vésperas da partida com problema na coxa. Como é que isso atrapalhou na sua escalação? Se a formação no meio de campo era esta mesmo, povoando um pouco mais, tirando um pouco das jogadas do CSA, como pensou para esta partida o Marcelo Fernandes em relação a um time complicado que é o CSA, que aparecia na parte de cima da tabela? Primeiramente, boa noite, é um prazer estar falando com vocês. O Bilu fez por merecer, né? Tudo isso acontece, a gente chegou aqui com o grupo e a gente procurou reforçar da melhor forma possível. Contratos existem, eles são para ser cumpridos e aconteceu. O Bilu merece muito, é um menino que nos ajudou muito, um menino realmente que deu tudo de si para o Guarani e a gente deseja muito boa sorte a ele. Mas cabe a gente aqui não ficar lamentando, né? A gente tem que achar soluções, né? Perdemos um grande jogador, mas em compensação a gente tem um grupo forte, um grupo que está muito unido. Sabe, esse mês agora que a gente teve 3 jogos, né, em 30 dias, né? E foram 2 semanas para cada jogo importante para a gente, sabe? Foi bem legal, assim, a sintonia subindo, o linear do time todinho. E assim, o CSA é uma equipe perigosíssima, já mostrou isso, está classificada na Copa do Brasil, mais uma que a gente pega com muito difícil, com um grande treinador, bem trabalhada, com grandes jogadores. E a gente procurou fazer o que a gente se propõe assim num jogo, por exemplo, que a gente tem o Emerson, como já perdi o Bilu pelo lado direito, eu precisava achar uma alternativa que a gente tivesse bem. O Emerson faz muito bem essa saída quando a gente está com a linha de 3, né? O Sarará mais uma vez fez ali, né, pra gente. O Cicinho pelo outro lado também tem
uma disposição bem grande para fazer. Povoamos o meio de campo, sim. O Diego, que ainda faltou um pouquinho cair mais para a gente jogar junto ali com o Isaac, né? Que a gente já tem um meio de campo e infelizmente também perdemos o Caio Melo, né? Eu tive uma conversa franca com o Caio, ele estava com muita vontade de jogar, mas a gente via no olhar que ele estava tentando ir, e não ia conseguir jogar. Então a gente teve uma conversa franca que era melhor perder ele por um jogo, para ele se recuperar, e temos outra pedreira já domingo que vem. Então a gente pensa fazer o melhor. Eu tenho um grupo, estou muito satisfeito com o grupo todo que está aqui. As peças que chegaram, se adaptaram da melhor maneira possível, e a gente, cabe a nós estudar o adversário e colocar aqueles, eu falo para eles lá dentro, aqui não tem titular nem reserva, aqui a gente se tiver que pegar um e jogar, a gente tem total confiança e eles estão dando conta do recado assim quem joga. Boa noite, Marcelo, Breno Beretta, da Rádio Bandeirantes. Você falou em achar soluções e desde quando você chegou, você está conseguindo achar soluções e os jogadores, principalmente nesses últimos jogos que você vem colocando, vem correspondendo bastante. Eu gostaria que você falasse sobre isso e também não dá para deixar de falar, na próxima janela você pode perder mais jogadores, como por exemplo o Emerson, né? Tem time de olho nele. Como você vê essa situação? É assim, né? Como você falou, temos que frisar também que na minha chegada, o time tinha 3 jogos e 3 derrotas, né? E na minha chegada nós tivemos que ficar 5 jogos com o grupo que ainda tinha, né? E é um grupo que eu gosto de enfatizar isso, que é um grupo que realmente fez de tudo para conseguir o melhor pelo Guarani e está provado mais do que nunca por tudo que eles estão fazendo. E a chegada dos jogadores à janela foi importante, aí o pessoal trabalhou bem, aí o Fábio, o presidente, o Elano, a gente procurou trazer jogador que chegasse aqui, não precisasse ainda ter tempo de recuperar, de se adaptar, os jogadores chegaram já, e esses 30 dias agora com 3 jogos, como eu falei, foram importantíssimos para a gente deixar o grupo bem linear na questão física, né? E assim, como eu falei, contratos, eu cheguei aqui, eu não tinha noção de nada, os meninos, logicamente, com o Guarani em evidência, o Guarani é um baita de um clube para revelar jogador, e não vai ser diferente dessa maneira, o time ganhando com certeza vai despertar olhares de outros clubes, são grandes jogadores que aqui tem, e aí faz parte do processo, futebol é assim. E você perguntou o último, qual foi? Desculpa, eu esqueci. O Emerson, sim, é exatamente isso. Ele também se encaixa nisso. Você vê a partida que toda a equipe fez hoje, todos os jogadores sobressaindo, o jogo hoje foi muito físico, né? A equipe deles é bem forte, bem estruturada, foi um jogo muito difícil o adversário. Acho que eu falei para eles a semana inteira, esses 15 dias, que era um jogo para a gente realmente carimbar, chancelar o trabalho que esses meninos estão fazendo. Então essa vitória é todas para eles, para essa torcida aí que está acreditando na gente. Eu peço que eles acreditem, que venham prestigiar. O Guarani é forte com essa torcida aqui dentro no Brinco. É um estádio que, tá louco. Hoje foi um negócio coisa mais linda, e peço ao nosso torcedor que acredite que aqui tá todos os jogadores trabalhando muito, staff, direção, todo mundo está trabalhando muito para colocar o Guarani no seu devido lugar. O chão é grande, temos muita coisa ainda pela frente, o campeonato é duríssimo, pezinho no chão, não ganhamos absolutamente nada, eu sou bem tranquilo quanto a isso, eu não me empolgo com absolutamente nada, e a gente tem muito que trabalhar ainda, muito que corrigir, porque o Guarani chegue onde ele deve chegar. Marcelo, não tem como deixar de falar também do Bruno Santos, autor do gol hoje, a torcida com certeza muito empolgada com ele, a gente conseguiu ver na arquibancada, porque em 2 jogos ele consegue fazer 3 gols e já se transforma no artilheiro do Guarani na Série C. Eu queria que você falasse um pouco do jogador, como é que é esse dia a dia de tê-lo trabalhando contigo, principalmente desse lance que ele se mostrou, aquele centroavante que se jogou na bola. Eu queria que você falasse um pouco dele. Eu friso muito isso, né? Eu acho que uma das coisas que eu fiz questão de implementar no meu trabalho quando eu cheguei aqui é que não adianta a gente olhar para a camisa do Guarani e achar que está jogando na primeira divisão. Não está. Nós temos que ser humilde em reconhecer. O Guarani hoje está na Série C do Brasileiro. E para jogar a Série C tem que ser exatamente como está jogando. Eu falo para eles, se a gente fazer o que estamos fazendo na parte física e de voluntariedade e imposição, a técnica nossa é muito apurada e vai ajudar. E o Bruno, não só ele, como todos os outros jogadores que chegaram, são jogadores que chegaram e encaixaram perfeitamente. O Bruno veio com o jogo já do Volta Redonda, né? Isso nos ajudou muito. E ele é um menino que trabalha muito, como eu falo, não gosto de falar de um só. O Bruno, por aquela bola para dentro, aconteceu muita coisa para a bola chegar lá para ele pôr para dentro. Então, assim, a gente trabalha muito essa questão de jogar com linha de 3 ou linha de 4. A gente se adaptou muito bem nessa linha de 3, porque a gente volta a dizer, a gente tem 2 beiradas muito fortes, que é o Emerson e o próprio Cicinho.
e saiu a jogada por um gol desse, por uma jogada dessa. E o Bruno trabalha muito, não só ele como todos, e está de parabéns porque ele, cada dia ele busca melhorar, busca se aperfeiçoar e Deus está coroando ele. Jogo dificílimo. Londrina é uma grande equipe. Era treinada por um grande amigo meu, que hoje está no Paysandu, que é o Claudinei. Um time também bastante forte, de bastante duelo, bastante imposição. Jogo difícil na casa deles, mas o Guarani provou que está chegando no campeonato, entrou no campeonato de vez. Acho que são 5 jogos sem perder. Mas volto a dizer, temos que ter humildade, reconhecer as nossas limitações, entender que estamos jogando na 3ª divisão e vamos pegar um adversário dificílimo, que é o Londrina, mas que nós temos totais chances de chegar lá e fazer um grande jogo, conseguir um grande resultado. Bom, boa noite, professor. Luiz Gustavo Marini, do Mosaico Esportivo, né? Primeiro, parabéns pela vitória. Jogo muito bom. É minha primeira vez aqui no Brinco, eu sou lá de São Paulo, né? Até parabenizar os funcionários do Guarani. Vem mais, então, hein? Vem mais. Venho, com certeza. Parabenizar os funcionários do Guarani pela receptividade. Muito bom, assim, vir aqui para Campinas. Eu queria perguntar para o senhor, primeiro, sobre o lance do gol. Desculpa. Para você, primeiro, sobre o lance do gol. O CSA reclamou um pouquinho da bola ter batido na mão do atacante do Guarani. A gente, pelo menos pela cabine, eu não vi, mas depois na transmissão, alguns falaram que talvez teria batido a mão. Quer saber o que o senhor acha do lance? E projetando os próximos jogos, né? O que o senhor acha? Vai pegar o Londrina agora, como o nosso amigo falou, depois pega o Ituano, que também pode entrar no G8. Queria que o senhor fizesse essa projeção. Quanto ao gol, achei um gol normal. Pelo que eu vi, não vi nada ainda de televisão, mas o juiz deu gol, foi gol, acabou 1-0, 3 pontos para o Guarani. Isso é incontestável. Se a gente for falar para parar de arbitragem, eu tive um jogo lá em Recife, lá em Horizonte, contra o Floresta, onde meu jogador foi para o hospital com uma cotovelada na cabeça e também não expulsou o jogador dos caras. Então, assim, o jogo era difícil, contestação com a arbitragem, eu não gosto muito de ficar falando. Eu gosto de falar do meu time, para mim foi um gol validado, um gol legítimo, o Guarani ganhou o jogo. E a projeção é jogo a jogo, meu. Eu não fico olhando para frente. Nosso problema agora é o Londrina. Acabou o jogo, já falei para eles lá dentro. Acabou o negócio de 15 dias, agora todo mundo tem que ser responsável, profissional. Usar as dependências do Guarani, que é muito boa em termos de estrutura para regenerativa, essas coisas, suplementação, sabe? Eles têm que ficar cientes disso. Agora é a hora de cada um se doar um pouquinho. O campeonato é curto e é rápido, e a gente não dá tempo de piscar. Então agora cabe a gente da comissão se tornar mais exigente ainda, não se empolgar com nada, a gente sabe como é jogador. Logicamente esse grupo aqui, não posso falar isso porque eles estão sempre focados naquilo que tem que fazer. A gente tem tido dias maravilhosos de muita interatividade, muita brincadeira, sabe? Tá bem leve o clima, mas na hora que a coisa é séria, eles colocam na cabeça que é sério. Isso que tá sendo legal no Guarani, cara. Tá sendo muito legal. E, ter muita calma, trabalhar muito, ter muita água pela frente ainda. Nosso próximo compromisso é dificílimo, é o Londrina fora de casa. Boa noite, Marcelo. Beto Toledo, Rádio Planeta Guarani. Marcelo, a gente tem visto bastante variação tática, né? Você vai para uma linha de 3 lá, com 3 zagueiros contra o Itabaiana, vem para cá num 4-4-2, depois acaba terminando com uma linha de 5 novamente. Hoje começa nesse 3-5-2, termina novamente com 5-4-1 ali, enfim. A gente tem visto muita variação tática com relação não só ao adversário, mas também ao momento do jogo. Sim. Como é que tem sido essa sua avaliação, o trabalho, o treino, para entender e se você tem moldado o time do Guarani realmente pensando especificamente no adversário? Ou seja, cada adversário, se a gente pode esperar isso, cada adversário um esquema, ou 3 zagueiros, ou um 4-4-2, Isaac hoje vindo por dentro, é isso que dá para esperar do Marcelo? É assim, a sua pergunta foi ótima. Eu quando cheguei aqui no primeiro dia, eu falei que eu não era engessado a nenhum esquema tático, eu não sou engessado a isso. Eu gosto muito de olhar o adversário. A gente tem assim um grupo de análise aqui que trabalha muito, a gente olha muito o adversário e a gente coloca as peças que assim se encaixa melhor no adversário, entendeu? Nada impede de eu chegar em Londrina aí com um 4-4-2, 4-3-3, tudo isso vai ser visto. Mas para mim, a gente fica com uma consistência melhor. Hoje o Isaac hoje fez um jogo tático assim para mim perfeito, porque eu tirei ele, lógico, para colocar um sangue novo, que ele fez muito. Sabíamos que o Camacho era um jogador que quando inicia a jogada é muito difícil. Trabalhei com ele no Santos, ele vem muito bem no CSA, um grande jogador. E o Isaac estava com essa incumbência. Não sei se vocês viram na saída de bola, na saída deles com 4,
O Isaac ia na frente junto com o Diego e com o Bruno, mas ao mesmo tempo, quando a bola rolava, ele voltava para a cabeça dos dois volantes para fazer essa marcação no Camacho. A gente trabalha e mostra para eles. Passa vídeo, passa no campo, que a gente pode fazer. E na pré-eleição a gente fala tanto que pode acontecer na variação de 3-5-2. Por exemplo, hoje eu tinha 2 zagueiros no banco, o Alisson e o Diogo, e eu comecei com o Sarará na linha de 3. Por quê? Porque eles tinham 2 pontas rápidos, né? E o Sarará e o Rafael pelos lados realmente são fortes, e a gente fica com o jogo bem fortalecido com os 2 volantes na frente. E do meio para frente, por mais que você jogue com 3 zagueiros, né? A gente fica muito mais muito mais precavido defensivamente, mas ao mesmo tempo ofensivamente, a gente fica com muita saída, tanto por um lado como pelo outro, com a chegada do Diego, do próprio Isaac e com o Bruno que fez o gol. Então, a gente estuda muito o adversário, a gente quer e ver o que é melhor para o Guarani. Acertar, que bom que às vezes a gente acerta a maioria das vezes, graças a Deus, mas a gente pode errar também um dia, como foi o segundo tempo do jogo quando nós voltamos, acho que do Itabaiana, nós tivemos no começo até do jogo também, quando o Diego deu um passinho para trás, nós fizemos um 4-1, aí nós arrumamos o time. Então são situações no jogo que a gente procura durante a semana falar para eles que pode acontecer, que a gente pode mudar, entendeu? Até no final do jogo fazer o 5-4-1. O Emerson já não aguentava mais, eu já tinha perdido um jogador, né, o Alan, que não esperava perder, e tivemos que fazer, o próprio Diego Torres acabou com cãibra, mas acho que valeu pelo esforço de todos. O Bruno depois veio aqui falei pro Bruno fazer a linha de 4 na frente do de 5, né? E deixar o Diego Torres, que não tinha mais condições, na frente dos 4, só para fazer. Muito bem, senhor Marcelo Fernandes, técnico do Guarani. Olha, agora 22h40, eu volto já no Em Dia com a Bola. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Oferecimento. Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há mais de 32 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Ligue 0800 100 0102. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Pare de fazer apenas a manutenção corretiva em seu veículo. Faça a manutenção preventiva. Ela evita danos maiores e garante a sua segurança e de todos. Na Rocha Autopeças você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Para o dia a dia ou para o churrasco, linguiça calabresa Seara, feita com carnes nobres e já vem defumada, cozida e temperada deliciosamente. O levíssimo Seara, feito 100% de lombo suíno, 38% menos sódio e 30% menos gordura. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Torcedor bugrino, tá na hora de jogar junto com o Guarani. Por apenas R$30 por mês, você se torna sócio campeão e garante acesso aos jogos do Brinco, descontos na Guarani Store, acesso a redes de vantagens e muito mais. O Bugre precisa da sua força. Acesse sociocampeão.com.br e faça parte dessa paixão. Guarani e você, juntos, somos mais fortes. Em Dia com a Bola, na Rádio Bandeirantes. Bom, então Ponte e Guarani aguardam os jogos de amanhã para saber como é que termina, né? Por enquanto, Ponte em primeiro, Guarani em oitavo, mas podem ser ultrapassados. Hoje, Retrô 0, Londrina 4, Guarani 1, CSA 0, Maringá 0, Ponte 1, São Bernardo 3-0 no Anápolis, hein? Rodolfo, Dudu, Miraíma e Pedro Felipe, tudo no primeiro tempo. E o Londrina descarregou lá no Retrô. O jogo foi em Pernambuco, hein, na casa do Retrô. Olha, amanhã tem 16h30 Figueirense e Confiança, ABC e Ipiranga, tem Caxias e Ituano, Tombense e Náutico. E na segunda-feira, Floresta e Brusque, Itabaiana e Botafogo da Paraíba. Em primeiro Ponte com 20, em segundo Londrina 19, em terceiro Caxias 18, em quarto Ipiranga com 16,
Em quinto, CSA com 16. Em sexto, São Bernardo, 15. Em sétimo, Brusque com 15. Oitavo, Guarani, 14. Em nono, Ituano, 14. Aliás, 13, né? Ituano tem 13. Em décimo, Maringá com 13. 11º, Náutico, 12. 12º, Floresta, 12. Em 13º, Tombense, 11. Em 14º, ABC, 10. 15º, Botafogo da Paraíba, 9. Em 16º, Figueirense, 9. E os 4 últimos, Retrô, 8. Itabaiana, 7. Confiança, 7. E Anápolis, 7 também. Olha, se o Caxias ganhar do Ituano amanhã, começa às 19 horas, jogar em Caxias, casa do Caxias, se o Caxias ganhar, o Caxias 18 vai para 21. Então termina em primeira, Ponte ficaria em segundo. Deixa eu ver quem mais aqui. O Ipiranga já não consegue alcançar, né? Então a Ponte depende do jogo do Caxias. O Guarani, 8º colocado, terceira vitória consecutiva hoje, tem 14, mas o Ituano e o Náutico podem ultrapassar. Só que o Ituano e o Náutico, eles precisam ganhar. Se empatar, não consegue. O Náutico, claro, com 12 vai a 13, mas o Ituano, se empatar o jogo lá em Caxias, ele faz com 14, mas o Guarani, no número de vitórias, ficaria na frente. Então, somente no caso de vitória do Ituano, vitória do Náutico, eles ultrapassam o Guarani. Caso contrário, o Guarani finalmente termina entre os 8. Lembrando que domingo que vem tem Londrina e Guarani e a Ponte, na segunda-feira, dia 7, recebe o Tombense. Próxima fase, no grupo 1, hoje, do jeitinho que tá, seria a Ponte, Ipiranga, CSA e Guarani. E no outro grupo, Londrina, Caxias, São Bernardo e Brusque, né? Turno e retorno no mesmo grupo, aí os 2 de cada sobem, somente o primeiro colocado de cada grupo eles decidem o título. Copa do Mundo de Clubes, hein? E o Verdão, olha, o Palmeiras teve 13 escanteios, né, Lucas? 13 escanteios quando terminou o jogo. E o Botafogo pouquinho, né? E o Palmeiras mais atuante. E aí o Paulinho, no primeiro tempo da prorrogação, fez o gol do Palmeiras, Palmeiras 1, Botafogo 0. E agora pega o Chelsea, porque hoje Benfica e Chelsea, estava 1-0 para o Chelsea, quando aos 40 do segundo tempo a partida foi paralisada, ameaça de chuva, mas demorou para voltar, viu? Demorou para voltar. Quando voltou, né, faltavam 5 minutos, mas os acréscimos, aí o Benfica empatou de pênalti. 1-1. E foi o azar do Benfica. Porque aí na prorrogação o Chelsea disparou, marcou 3 gols. Juntando tudo, Chelsea 4, Benfica 1. Então, Palmeiras e Chelsea na próxima fase, sexta-feira que vem, lá nos Estados Unidos. Olha, amanhã tem Mengão na fita, hein? Amanhã tem 17 horas Flamengo e Bayern de Munique, mas antes às 13 PSG e Inter Miami do Messi. Na segunda-feira, 16 horas Inter e Fluminense, às 22 Manchester e o Al Hilal da Arábia Saudita. E na terça, 16 horas Real Madrid e Juventus. Que clássico, hein? E 22 horas na terça, Borussia Dortmund e o Monterrey do México. Olha, na Copa Paulista tem jogo na segunda-feira do Guarani. Deixa eu ver aqui, Copa Paulista. Nós tivemos Araçatuba 2, Noroeste 0. Antes, na quarta-feira, né? Linense 0, Monte Azul 0, na quarta. Ontem, Araçatuba 2, Noroeste 0. Tivemos hoje Santo André 0, São José 4, São Caetano 0, Santista 2, Francana 1, Itaperense 1, União São João 1, Inter de Limeira 0. E no grupo do Guarani, grupo 3, né? Grupo 3. Tivemos hoje Rio Branco 0, São Bento 2, tá mal Rio Branco, e Paulista 0, Primavera 1. Então, e na segunda-feira, 19 horas, tem Guarani e 15 de Piracicaba. Então, aqui, o Primavera tem 7, em segundo 15 tem 4, em terceiro São Bento 4, em quarto Guarani com 3, em quinto Paulista 3, em sexto Rio Branco 1 ponto. Olha, é o seguinte, Guarani tem uma vitória e uma derrota. E aqui é o seguinte, turno e retorno, 4 se classificam. Só 2 vão ficar de fora, né, no grupo de 4. Então tem muito chão, tem muita chance de classificação. Se o Guarani vencer na segunda-feira, vai a 6 pontos e assume aí a vice-liderança. O campeão escolhe Copa do Brasil ou Série D de dado, no caso do Guarani, seria a Copa do Brasil.
ao Campeonato Brasileiro da Série D de Dado. Está bem a Lusa, está bem também a Inter de Limeira. Olha, a Portuguesa, ela está no grupo 6, né? Deixa eu ver se é 6. Os paulistas é grupo 6 e 7. Deixa eu ver aqui. Isso, grupo 6. É a Portuguesa e o Água Santa. E os dois venceram hoje, né? A Lusa no Canindé recebeu o Porto Vitória do Espírito Santo. Portuguesa 2, Porto 1. E com essa vitória, a Lusa é líder com 20 pontos. O Água Santa perdeu, né? Não ganhou, perdeu, me desculpe. Jogou no Espírito Santo com o Rio Branco. Rio Branco 3, Água Santa 2. Tivemos também Boa Vista do Rio 1, Nova Iguaçu também 1. Pouso Alegre 1, Maricá também 1. Com os resultados é o seguinte... estamos já tem 10 rodadas, né, de um total de 14, é turno e retorno, faltam 4 para terminar. A Portuguesa tem 20, segundo Rio Branco e Espírito Santo 16, em terceiro Água Santa com 14, em quarto Pouso Alegre com 14, em quinto Maricá do Rio 13, em sexto Porto Vitória do Espírito Santo 12, em sétimo Nova Iguaçu do Rio 11, em oitavo Boa Vista do Rio com 9. 4 se classificam, por enquanto vai dando Portuguesa, Rio Branco, Água Santa e Pouso Alegre. No grupo 7, tem 2 paulistas lá também, né? Tem a Inter de Limeira e tem também o Monte Azul. A Inter jogou ontem, Limeira venceu. Inter 2, Cianorte 0. E o Monte Azul jogou no Paraná contra o Cascavel, empatou 1-1. A Inter é líder com 21 pontos. Deixa eu ver o que mais tivemos aqui. Tivemos Operário do Mato Grosso do Sul 2, Goiatuba de Goiás 1 e Uberlândia 4, Itaberito de Minas 0. Inter de Limeira líder com 21, em segundo Uberlândia com 14, em terceiro Goiatuba 14, em quarto Cascavel 14, em quinto Cianorte 13, em sexto Monte Azul 11, em sétimo Operário do Mato Grosso do Sul com 9, oitavo Itaberito de Minas com 9. Então tá muito bem a Inter, faltam 4 rodadas. Olha, vão disputar ainda mais 3, 6, 9, 12 pontos, né? Tá praticamente classificada a Inter de Limeira. E olha, brasileiro da Série B, tivemos clássico hoje lá em Goiás e clássico também lá em Curitiba. Vamos lá, vamos saber como é que ficou aqui. A Série B é a única série que não vai parar. Não vai parar de jeito nenhum. Tá na 14ª rodada, tudo começou na quinta-feira, o jogo lá no Rei Pelé, CRB 1 de virada, América Mineiro 2. O GG fez 1-0 o CRB, o Figueiredo empatou pro América e o Barros, gol da vitória do América Mineiro. Olha, quem está lá jogando no América Mineiro, tal de Mariano. Vocês lembram de Mariano? Hein, torcedor do Guarani? 39 anos tem o Mariano. Tá no América Mineiro, rapaz. Saiu do Guarani em 2006. Há 19 anos, Mariano saiu do Guarani. Jogou no Atlético Mineiro, jogou na França, tudo bem. Jogou também no Ipatinga, antes de galgar melhores coisas. Chegou a ser convocado para a seleção brasileira. E Mariano aqui no Guarani, poucos apostavam, né? O Felipe Amaral, ex-Ponte, titularíssimo no América Mineiro. E o William Potker está no CRB. Foi vice-campeão em 2017 com a Ponte. Tivemos ontem Criciúma 1, Avaí 2. O João Vitor 1-0 pro Avaí. O Jonathan Robert empatou pro Criciúma e o Tailisson, gol da vitória do Avaí. Hoje tivemos em Goiânia o clássico Vila Nova 1, Atlético Goianiense 0. Gol do Bruno Xavier, que passou pelo Guarani. E na Liga Arena em Curitiba, deu Coxa, Atlético 0, Curitiba 1, gol do Sebastião Gomes, a 18 do segundo tempo. Amanhã, 16 horas, tem lá em São João del Rei, Atlético e Remo. Ainda no domingo tem Volta Redonda e Operário, 16 horas. Às 19, Novo Horizontino e Amazonas. Às 19, Chapecoense e Goiás. E na segunda-feira, às 19, lá na Curuzu, em Belém, Paysandu e Ferroviária. E 9 da noite da segunda, Arena Pantanal, Cuiabá e o Botafogo de Ribeirão. Os paulistas, Novo Horizontino, Ferroviária e Botafogo. Vamos lá, Curitiba líder, 27. Em segundo, Goiás, 26. Assume, hein? Ultrapassou Goiás. Curitiba líder, 27. Em segundo, Goiás, 26. Em terceiro, Novo Horizontino, do Humberto Loser. Agora, grande campanha, 25. Em quarto, Avaí com 23.
O CRB é o quinto colocado com 21. Mas aqui faltam jogos ainda para o complemento da rodada. Deixa eu ver aqui. O Novo Horizontino, terceiro. A Ferroviária, 13ª com 18, vai jogar. E o Botafogo tá sempre no sufoco. Por enquanto, 16º, primeiro fora da zona. Tá com 13 o Botafogo, hein? Mas também o Amazonas também tá com 13. É o primeiro, 17º no Z4, né? Mas perde no detalhe saldo de gols. O Amazonas tá pior que o Botafogo, mas tá no sufoco também. E jogar em Cuiabá do Guto Ferreira, não vai ser fácil, Fogão. Dá um jeito na situação, hein? E a Ferroviária também tem que arribar para não correr nenhum risco. E aqui você ficou em dia com a bola. Se você é um verdadeiro apaixonado por futebol e não quer perder nenhum lance do seu time do coração, então prepare-se para as melhores análises e entrevistas exclusivas. É hora de entrar em campo com os donos da bola, com Carlos Batista, que reúne as últimas notícias e lances dos times do interior paulista. Cobre os principais campeonatos regionais, seja no campo ou nas quadras. De segunda a sexta, a partir do meio-dia, na tela da Band+. Opa, e final do apito final, hoje dobrando aqui, começamos às 16 horas, logo após a grande vitória do Palmeiras sobre o Botafogo, com Guarani 1, CSA 0, narração do Leandro Boles, Tigrão e Breno Beretta nas reportagens. Depois seguimos com o Roger Williams, Maringá 0, Ponte 1, arriba, futebol de Campinas. Guarani pôde vencer. Tigrão comentando também, ao lado do Gleger, com Pedro Piscinato as reportagens. Lembrando que a TV Bandeirantes, o Batista narrou lá na TV o jogo do Guarani. Olha, muito obrigado à nossa técnica. Lá no brinco foi do Gilberto Sulfi. Aqui comigo, Leandro Lopes. Valeu, Leandrinho, muito obrigado. O palmeirense Lucas Pessoa, contente. Falei, mas e o Chelsea? Não, mas agora pode perder, porque não podemos perder para brasileiro. Entendi. Tá bom, hein? Corneteiro. Agora é revanche. Gil Kleber aqui no comando técnico, também ao lado do Danilo Capucci. Nosso muito obrigado. Gente, você no YouTube, muito obrigado pelo seu carinho. Você em FM 85,7, faixa estendida, muito obrigado mesmo. E agora tem toda uma semana aí, bate-papo, né? Atualizando. Batista aqui na rádio e tem na TV também uma longa programação. Gente, muito obrigado, uma ótima semana e até a próxima, se Deus quiser.